Online, a Store Colchões está à sua disposição. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103, Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256 7626. Papagaios Pizzeria. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Prepare o seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Agora 6 horas 2 minutos. Boa noite. Carlos Cossa. É
Fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, no ar, mais uma edição da Jornada Esportiva, aqui dos canais Futebol Interior. Em destaque, Série B do Campeonato Brasileiro. A bola vai rolar para Ponte Preta e Botafogo, Botafogo e Ponte Preta. Este é o jogo que você vai conferir aqui nos canais Futebol Interior. A bola rola às 7 da noite no estádio Moisés Lucarelli. Tem Macaca e Pantera, Ponte Preta e Botafogo. Todas as emoções a partir de agora para você, torcedor ligado nos canais Futebol Interior. Uma história, né? Um confronto que já se fez em 83 partidas e começou lá em 1957. Dois times de muita tradição no cenário esportivo do Brasil e também do mundo, por que não, né? Ponte, Botafogo, Botafogo e Ponte, você vai conferir já já aqui nos canais Futebol Interior. Estarei ao lado do Frank Francisco, do André Luiz, na mesa de som, equipe técnica, também áudio, vídeo, o grande Felipe Marques. A direção comercial é de Claudinei Corsi. Direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, desejo a você um grande entretenimento esportivo. E tomara que a nossa querida Macaca saia dessa com os 3 pontos. Essa é a nossa expectativa. Jornada esportiva no ar a partir de agora para Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani. Acesse construtorapatriani.com.br. Iga Atacado, maior variedade e os menores preços. Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba. Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Um abraço lá pro Fininho, que tá dando um trato no seu autoposto, lá próximo da Store, do lado da Store Colchões, na divisa com Paulínia, próximo ali do supermercado Good Bom. Store Colchões, no Maria Antônia e também no Parque Bandeirantes. Shimozono Mega Sorte Loterias, mega sorte pra você. Ovos Satoshi, sua vida mais saudável. Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza. Peça pelo delivery, já pode pedir, hein? 3256-7626. Que tal uma pizza de portuguesa? Hã? Uma pizza americana? Uma calabresa? Ah, que bacana! Você prefere meio a meio, 12 pedaços, 16 pedaços? 3256-7626. Pode fazer o seu pedido. Café Canecão, café no seu melhor momento. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Ridier, comunicação integrada. Jump Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto. E Restaurante do Dadá, pertinho da Lagoa do Taquaral. 18h05, a bola rola às 19h. E a partir de agora, eu giro as vozes que comigo vão fazer essa grande jornada esportiva. Macaca entra em campo daqui a pouco, 19 horas, para jogar contra a equipe do Botafogo. E para destacar a Ponte, os canais Futebol Interior tem o repórter Feliz André Luiz. Oi, André, boa noite. Seja bem-vindo à Jornada Esportiva aqui dos canais Futebol Interior. Tudo bem comigo? Grande abraço. Forte abraço a você, Carlos Corsato. Um abraço muito, mas muito especial. Você ligado na Rádio FI, canais Futebol Interior. A Associação Atlética Ponte Preta, que vem de um empate 1-1 jogando contra a Chapecoense no último sábado no estádio Arena Condá, no oeste de Santa Catarina, em Chapecó, e busca hoje, daqui a pouco, no estádio Moisés Lucarelli, diante do Pantera, o Botafogo Futebol Clube, os seus primeiros 3 pontos, a primeira vitória na Série B do Brasileirão 2023. Quanto ao time, o técnico Felipe Moreira terá 6 desfalques no total, sendo certos Matheus Jesus e Gé,
que foram expulsos na partida diante da Chapecoense após o término do jogo, estão fora. Muito provavelmente, Cássio, Gabriel e Eliel vão para o jogo. Além deles, o atacante Dudu, por questão de acordo contratual, já que o jogador foi adquirido os direitos junto ao Botafogo Futebol Clube, e também Ramon Carvalho e Leonaldi, que continuam entregues no departamento médico. Com isso, o ataque da Macaca deverá ser formado por Pablo, Diego, Eliel, meu caro Carlos Corsato. Esse é André Luiz, o nosso repórter feliz, trazendo o primeiro destaque, o destaque da Ponte, o destaque da Macaca, querida, amor da minha vida. Sou louco por você. E o destaque do Botafogo, o Pantera, hein? Adversário da Macaca. O que você destaca do Botafogo de Ribeirão Preto, André? É o Botafogo Futebol Clube, o Pantera, que vai muito bem, obrigado, nesta Série B. Tem 9 pontos, ocupa a 3ª colocação da competição e vindo do ano passado da Série C. Na última rodada, o time do técnico Adilson Batista venceu Vitória. Venceu o CRB por 2-0 jogando no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, no último sábado, e vem em busca de uma vitória esta noite, daqui a pouco, no estádio Moisés Lucarelli. Quanto ao time, o técnico Adilson Batista terá baixas e também terá jogadores à disposição. Estão fora Felipe Souto, volante, contusão no joelho, e os zagueiros Erickson e Diogo Silva, além do atacante João Veras, em fase de transição no departamento médico. Mas ele tem liberados à sua disposição o meia Gustavo Xuxa e o atacante Osman, que aí sentiram dores no joelho contra o CRB, mas foram liberados pelo departamento médico do Pantera. Com isso, o ataque do time tricolor de Ribeirão Preto deverá ser formado por Gustavo Xuxa, Robinho e Osman, meu caro Carlos Corsato. Legal, esse é o André Luiz trazendo o destaque do Botafogo da cidade de Ribeirão Preto. A bola vai rolar logo mais 7 da noite e você, torcedor de futebol, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior. A Ponte Preta acabou de colocar no Rios aqui do Instagram, né? A chegada dos jogadores, vieram de ônibus, o ônibus da Macaca, que trouxe os jogadores. Enfim, tô dando uma olhada aqui para ver se tem novidade. O Cássio Gabriel desceu, o Filipinho também, o Luiz Felipe vem na sequência. Enfim, vamos aguardar aqui para ver o que temos. A verdade é que ainda não tem escalação, né? Daqui a pouco o Matheus Silva tá também aqui descendo do busão. Enfim, é isso. Daqui a pouco a bola rola, 7 da noite, você, torcedor, vai se ligar comigo com todo o timaço de esportes aqui dos canais Futebol Interior, com o André Luiz e com o Frank Francisco, que chega agora com o seu destaque. Frank Francisco. Sempre de carona com o Frank. Seja bem-vindo à nossa jornada esportiva. Como vai, o amigo? Tudo bem, Frank? Grande abraço, boa noite. Boa noite, Carlos. Um abraço pra você, pro repórter feliz, o André Luiz, e o mago dos botões aqui, o Felipe. Carlão, graças a Deus, tudo bem. Hoje é o dia de cravar os nossos primeiros 3 pontos na tabela. Pra Macaca, na verdade, o primeiro jogo em casa, né, Carlão? Com torcida é o primeiro. Então hoje nós vamos ter um reforço. Pra mim, o responsável maior pela campanha da primeira parte do ano da Ponte aqui na Série 2 foi o torcedor. E não vai mudar, gente. Falei na hora da Macaca, né, Carlos? E vou tornar a falar pra você que tá indo pro campo agora, que tá levando lá o teu incentivo, o teu apoio. Você é o 12º jogador. A Ponte vai precisar muito da sua torcida também na Série B do Campeonato Brasileiro, Carlão.
Legal, tá aí o grande Frank Francisco trazendo o seu destaque na jornada esportiva aqui dos canais Futebol Interior. A bola vai rolar daqui a pouco, às 7 horas da noite, e você vai conferir tudinho, aqui nos canais Futebol Interior. Bom, você pode participar, mandar mensagem no 989 89 35 26, para você que está no Facebook, Futebol Interior, para você que está no YouTube, Futebol Interior. Não esqueça daquele like lá no YouTube, isso ajuda demais a levar aí a nossa transmissão para mais pessoas. No Facebook também, vai ser um prazer ter você com a gente. No Rumble, estamos no Rumble, no canal de áudio do site Futebol Interior, e conosco também hoje a Rádio Futebol da Canela do Mato Grosso do Sul. A bola vai rolar já às 7 da noite. Depois do intervalo, a gente volta para falar mais de Ponte e Botafogo. Botafogo e Ponte, também da rodada, a quarta rodada dessa Série B do Campeonato Brasileiro, canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro! Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com, e nossas redes sociais, @ridger.com. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Gusmão, 103, Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul.
Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, 18h18. A bola vai rolar daqui a pouquinho, às 7 horas da noite. Bom, eu tenho que fazer aqui os merchans, né? Mas eu confesso, cara, que estou pasmo. Saiu. O André Luiz vai trazer a escalação da Ponte e com novidades, né, André? Novidades. Vai. E novidades de deixar o torcedor aí bem insatisfeito. Elvis não está nem relacionado entre os titulares e nem entre os reservas. E com isso a Ponte está escalada com 3 zagueiros. Muda o esquema tático para 3-5-2, com Kaique França no gol, Luiz Felipe na ala direita, 3 zagueiros, Edson, Fábio Sanches e Matheus Silva, e na ala esquerda o Arthur. O meio-campo com Felipinho Amaral e Cássio Gabriel, e o ataque Pablo Diego e Eliel, meu caro Carlos Corsato. Muito bem. Bom, o Elvis nem no banco de reserva está, né, o André? Nem no banco de reservas, que tem Pedro Rocha, Mailton, Eduardo da base, André da base, o Thiago, que é o Oliveira, o Jean Carlos, que é ala, Guipira, Samuel, um dos contratados, né, que já vem atuando, Paulo Baia, que fica aí como opção, o Tomás também, que são os 2 que foram contratados, e o Everton também para a lateral. Beleza. Vamos lá, Frank. Vamos começar aqui já a dar uma rabiscada nesse time. Daqui a pouco tem o Arthur Eugênio falando de o jogador que marcou história na Ponte e também no Botafogo. Mas eu quero, Frank, que você pegue o microfone aí e dê uma analisada nesse time da Ponte Preta. Tô tentando aqui com as minhas fontes, né, para saber o que aconteceu com o Elvis. Nem no banco de reserva está hoje o Elvis. Bora lá, Frank Francisco. E aí, o que você tem para dizer do time? Socorro. Ai, Jesus amado, Carlão do céu, misericórdia. Torcedor Ponte Pretano, não mudou a convocação feita. Você é o 12º jogador. Foi assim na 2 e vai ser no Brasileiro. Carlão, algumas coisas na Ponte Preta me deixam arrepiados. Felipe não teve nem tempo para treinar. A verdade é essa. E desculpa, invencionice. Você vai entrar com 3 zagueiros? Gente, 3-5-2. O princípio do 3-5-2, você precisa ter entre esses 3 zagueiros, um deles, ele vai ter que se posicionar pelo centro. Esse tem que saber sair com a bola, fazer uma cobertura, comandar o sistema de marcação quando o time não tiver a bola. E olha, Carlão, olhando aqui, ó... Frank, deixa eu só cortar você aqui. Recebi aqui, ó, de uma fonte, Elvis vetado pelo departamento médico. Sofreu uma pancada no joelho. É aquele encontrão do jogo quando eu disse que ele sentiu bastante lá e não imaginava que fosse tanto. Mas faz parte, Carlão. Para isso a gente tem o Cássio Gabriel aí, né, que é um ponta de... É um meio armador também, né? Ele joga um pouco mais avançado, mas dá para fazer. Eu acredito que a gente não sente muito. O que me preocupa bastante, Carlos, é a gente sair dos esquemas que nós estávamos jogando. Para mim, eu já gostei muito da mudança em Chapecó. A Ponte, para mim, entrou bem posicionada. Agora, hoje, com 3 zagueiros, se tem uma 3 zagueiros, um deles tem que saber sair jogando, pôr o time para rodar. É um cara que vai ter que saber o que vai fazer. E me desculpa, olhando aqui para Fábio Sanches, Edson e Matheus Silva,
Não dá, né? Eu acho que vai fazer bobagem. Agora a Ponte muda radicalmente. Você falou que gostou, né? A gente comentou muito isso ontem na hora da macaca. Tá certo, às vezes o esquema tático do Hélio dos Anjos, a gente reclamava um pouco, né? Mas, Deus, eu prometo nunca mais falar o que eu falei. Né? A gente reclamava um pouco, né? Mas, cara, o time mudou completamente. Você tá falando de treino aí, o time mudou completamente da água pro vinho, de um time que marcava sob pressão lá no campo de ataque, marcava lá quase que o goleiro dos caras. Hoje a Ponte é um time reativo demais. E ó, eu aposto, se você quiser, 2 pedaços de pizza da Papagaios Pizzeria, que a Ponte vai ter menos posse de bola do que o Botafogo hoje. O que me preocupa bastante, Carlos, a gente está jogando em casa. Vamos falar real, precisando vencer, precisando dos 3 pontos. E olha, até entendo, eu não tenho um elenco. Quando você tem jogador da posição e você vai inventar moda, me desculpa, mas você tá querendo ser professor Pardal. Então, como eu não gosto, Carlão, de crítica, ser mestre de crítica de obra já pronta, eu vou falar antes do jogo. Vamos ver taticamente a equipe em campo. Mas já tô falando desde já com muita tristeza. Vou tirar o chapéu. Os cabelos aqui vai ficar em pé. Eu não vejo nada de legal nessa escalação. Minha opinião, Carlão, não gostei nada. Saiu Pantera. Vai. Botafogo escalado pelo técnico Adilson Batista, vem ousado no 4-3-3 com o Matheus no gol, Vidal, Lucas Dias, Márcio e Jean Vitor, Guilherme Madruga, Tarix, Luiz Henrique Tomás, Osman e Salatiel. Tá certo, esse é o time do Botafogo. Vamos lá, Elvis, aí agora uns falam, agora recebi uma informação aqui que é pancada na coxa. Bom, o Elvis é vetado pelo departamento médico, tá bom, gente? Vamos ficar com essa informação aqui. Participa com a gente, 989-89-3526, para você participar aqui, pode mandar mensagem, gostou da escalação, não gostou, né? É o que temos para o momento. E já vou pedindo muita calma e paciência pro torcedor da Ponte, porque o time tá ficando mais fraco que o time da Série A2. Eu falava que precisava contratar, mas o time de hoje é muito mais fraco do que, por exemplo, o time que jogou contra o Novo Horizontino a final da Série A2 do Campeonato Paulista. Muito também pelos brigões, né? O Gé e o Matheus Jesus. Por exemplo, olha a falta que o Matheus Jesus tá fazendo hoje. Não tivesse sido expulso lá no jogo contra a Chape, né? Com certeza, irresponsabilidade. Por isso, Carlos, que eu dei 0. Para mim é uma atitude gravíssima, tanto do Matheus como do Gé. Porque você priva a equipe já na partida seguinte, no momento onde a gente tem um elenco extremamente reduzido. Minha opinião, Carlos, eu compactuo com a sua. Porque o pessoal que tá vindo é aposta. E a aposta é aquela história, pode dar certo como não. Vamos dar um exemplo aqui, Carlão? Vamos. Samuel Andrade, desde que chegou na Ponte, entrou em todos os jogos. Querem a minha opinião? Não gostei de nenhum. E você, Carlão? Não, por enquanto não. Então, gente, leva tempo. Hoje tem dois laterais direito no banco de reservas. E quem tá jogando é um cara que nem lateral era. É o Luiz Felipe. Pra você ver como é que tá a Ponte Preta. Mas é o melhor dos dois. E eu ainda vou dizer o seguinte, já falei várias vezes, e tô de cadeira pra falar. Mailton, sem condições. Mailton é jogador pra 30 minutos no máximo. E olha lá, né? Pra não forçar a barra. E o pessoal tá insistindo com o Mailton. Hoje, na minha cabeça, seria, o Carlão falou aí, eu tô com ele. Luiz Felipe, titular da lateral direita, e o reserva o Everton. Não tem nem que inventar. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Vamos fazer o seguinte, pra dar uma relaxada aqui, porque são fortes emoções, hein? Ei, macaca. Mas vamos lá. Vamos contra todas as adversidades, enfrentando ainda só um time que tem 100% de aproveitamento no campeonato. Mas é isso. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer o Arthur Eugênio, que vai destacar aí curiosidades de Ponte Preta e Botafogo, vai falar de jogadores que passaram pela Ponte Preta e também pelo time do Botafogo. Ele vai fazer um combinado entre as equipes. E olha como tem gente boa nessa seleção, produzida e escalada pelo Arthur Eugênio. A bola é sua, Arthur. Arthur Eugênio.
Ponte Preta e Botafogo, 2 times referências no interior de São Paulo. O Botafogo, time grande nos anos 70, quando tinha Sócrates como grande destaque. Campeonato Paulista de 77, a Ponte vice-campeã, mas no primeiro turno deu Botafogo. E vamos aproveitar Ponte Preta e Botafogo para fazer um combinado, um selecionado envolvendo os jogadores dos 2 times, jogadores que atuaram na Ponte Preta e que atuaram no Botafogo, e ficou um time de primeira linha aqui no futebol interior. Olha o time que eu montei, combinado Ponte Preta Botafogo, Luiz Henrique o goleiro, na defesa Gali, Dagoberto, Polozzi e o lateral esquerdo Ângelo, que jogou a final de 77, no meio campo Teodoro, Roberto Pinto e Raí, no ataque Afrânio, de centroavante Paulo Leão, na ponta esquerda Mário Sérgio Pontes de Paiva, o treinador Jorge Vieira. Vamos agora falar posição a posição deste selecionado. Luiz Henrique, Gali, Dagoberto, Polozzi e Ângelo. Teodoro, Roberto Pinto e Raí. Afrânio pela ponta direita, Paulo Leão, centroavante, e Mário Sérgio pela ponta esquerda. Treinador Jorge Vieira. Alguns desses jogadores, provavelmente o torcedor mais novo nem vai imaginar que jogou na Ponte Preta ou no Botafogo, como o Mário Sérgio, precocemente falecido no acidente do avião da Chapecoense, atuando como comentarista da Fox. Mas o Mário Sérgio jogou na Ponte Preta e no Botafogo no finalzinho de carreira. Na Ponte ele foi muito bem, no Botafogo já em final de carreira. Teodoro, o mesmo Teodoro que foi vice-campeão com a camisa 5 da Ponte Preta, campeão paulista. Teodoro, depois de jogar por São Paulo e Santos, jogou no Botafogo, assim como o zagueiro Polozzi, que disputou a Copa do Mundo de 1978. Raí teve uma passagem, não marcante, mas teve uma passagem pela Ponte Preta em 1986. Paulo Leão, no final dos anos 60, início dos anos 70, jogando por Ponte Preta e por Botafogo. Vamos de novo lembrar o time. Luiz Henrique é o goleiro revelado pela Ponte Preta. Depois ele jogou em várias outras equipes, jogou também na seleção de base do Brasil. Lateral direito, Gali jogou na Ponte Preta início dos anos 70, bom lateral direito, e revelado pelo Botafogo de Ribeirão. Jogou também no Corinthians, jogou também na Portuguesa. Dupla de zaga, Dagoberto, falecido Dagoberto, que jogou na Ponte, jogou no Botafogo. Quarto zagueiro, Polozzi, que nós já comentamos. E o lateral esquerdo, Ângelo. O Ângelo foi titular da Ponte Preta, substituindo a Odilei na final do Campeonato Paulista de 1977, emprestado pelo Cruzeiro. Depois ele jogou algumas temporadas no Botafogo de Ribeirão Preto. Olha que meio campo. Teodoro, Roberto Pinto e Raí. Roberto Pinto morreu atropelado no Rio de Janeiro, mas foi um marcante meia que jogou primeiro no Botafogo, jogou na Ponte em final de carreira, marcante no futebol carioca, no Bangu e no Vasco da Gama nos anos 1960. Na frente, o Afrânio, que morreu num acidente de carro. Ele estava numa BMW, revelado pelo Botafogo, depois jogou no Guarani, Vitória da Bahia e na Ponte Preta. Centroavante Paulo Leão, também falecido, falamos já do Paulo Leão. E na ponta esquerda, Mário Sérgio Pontes de Paiva. E o técnico, o carioca Jorge Vieira, que em 73, 74 comandou a Ponte Preta e que teve bons momentos no Botafogo. Foi o treinador
campeão do primeiro turno com o Botafogo em 1977. Um combinado, uma seleção de jogadores que vestiram a camisa de Ponte Preta, de Campinas, e Botafogo, de Ribeirão Preto. Que timaço, hein? Você gostou deste combinado envolvendo os jogadores de Ponte Preta e Botafogo? Eu usei este livro também, viu? Botafogo, uma história de amor e glórias, de Igor Ramos. É um livraço. Eu usei esse livro para fazer uma pesquisa, para pegar jogadores que atuaram na Ponte Preta e no Botafogo. Olha esta imagem. Mário Sérgio jogando no Botafogo. No livro Botafogo, uma história de amor e glória. Igor Ramos, o jornalista que fez esse livro. Aqui no Futebol Interior você acompanhou um combinado Ponte Preta e Botafogo. Eu usei como referência final dos anos 60, anos 70, um pedacinho dos anos 80, época dourada do futebol em Campinas e também em Ribeirão Preto, aqui no Futebol Interior. Quer falar comigo? Quer que eu fale de algum jogador, que eu conte a história de algum confronto? Aqui no Futebol Interior, fale comigo. A história do futebol também está no maior portal de futebol do Brasil, Portal Futebol Interior. Tá, então, Arthur Eugênio, que timaço que o Arthur escalou lá, hein, Frank? Só jogador bom. Só fera. E olha Só que fera. ficou alguns ainda bons pra fora ainda. É verdade, você colocou, você falou um, né? Você tiraria. Eu acho que você foi corajoso demais. Você iria tirar o Mário Sérgio e colocar outro. Eu sou muito fã desse que eu vou falar. Paulo Egídio. Paulo Egídio, ponta jogou esquerda. muita bola. Paulo Egídio era muito bom, jogou bem na Ponte, foi muito bem no Corinthians, teve uma passagem rápida pelo Vasco, mas o grande momento do Paulo Egídio na carreira foi no Grêmio. Me jogou no Botafogo também. E do Botafogo sem dúvida nenhuma. Mas para tirar o Mário Sérgio tem que ter moral, hein? É que o rei do gatilho, eu acho que ele entra num outro momento, mas a seleção que o Arthur fez, fantástico. O Arthur é o concurso, né, Carlos? Estúdio é só o time que ele torce, né? Fazer o quê? Mas ninguém é perfeito, né? É Só verdade, Jesus Cristo Carlos. foi perfeito, né? Arthur, nós te amamos, mas não. a gente aceita, Tudo né? bem, não. Amigo a gente aceita. Não tem tá problema. Tudo certo, tá tudo o bem. O bom do Arthur, cara, é que ele sabe debater o futebol, entendeu? É verdade. Ele sabe debater o futebol, né? Mas quando a gente ganha na Série A2, ele ficou meio pianinho. Mas um dia ainda ver o doutor Arthur Eugênio torcendo para o outro time. Vai sim, vai. 18 horas mais 35 minutos. André, torcida Oi. da Ponte está em polvorosa, hein? Tá. Por favor, escale novamente esse time da Ponte, por favor. Tá sim, olha, 3-5-2, a Macaca vai retrancada dentro de casa, com Kaique França no gol, Luiz Felipe, os três zagueiros, Edson, Fábio Sanches e Matheus Silva, Arthur na ala esquerda, meio campo, Filipinho Amaral, Cássio Gabriel, e à frente, Pablo, Diego e Eliel. O Elvis está de fora porque ele foi vetado pelo departamento médico, informação que Carlos Corsato trouxe agora há pouco, e está de fora dessa partida e entrega ao DM o camisa 10 Elvis. Legal, o Elvis está fora, portanto, esse é o time da Ponte para jogar contra a equipe do Botafogo. Deu certo? Felipe, você é sensacional, cara. E eu até falei aqui há pouco, né? A Ponte Preta divulgou no seu Instagram, então imagens do Instagram da Ponte Preta, os jogadores da Macaca chegando no estádio Moisés Lucarelli. Põe na tela aí, Felipe. Olha lá, ó. Jogadores da Ponte Preta descendo, você que tá no canal de áudio, claro, a gente vai divulgando aqui, né? Ó, o Felipe Amaral descendo ali. E aí, teve um torcedor num grupo ali, o Cássio Gabriel agora é o próximo, o Filipinho também desce, né? E o vídeo, ele segue. E aí, um torcedor, poxa, não viu o Elvis, né? E aí depois chegou a informação de que o Elvis está vetado pelo departamento médico. A boa, né? Enquanto você vê aí os jogadores da Ponte Preta descendo, né? O Thiago Lopes também ali, Jean Carlos, né? Desce ali o jogador da equipe da Ponte. A boa, né? Agora ali o pessoal já tá próximo do vestiário, né? Já tá chegando ali próximo do vestiário.
Jogador de futebol daquele jeito, né? Com foninho de ouvido, né? Aquele tradicional fone. E um fone caro pra caramba, né? Aquele fone baratinho. Aquele fone daquele jeito, né? Bom, nesse momento, imagens do estádio Moisés Lucarelli, o torcedor da Ponte está chegando, né? E a gente vê que, claro, a torcida ainda é pequena, não é nem próximo daquele número que tínhamos nos jogos da Série A2. Expectativa hoje de 3 para 4 mil torcedores. Ponte Preta não está ajudando, né? A fase da Ponte, por enquanto, não está ajudando, mas é aí que entra o torcedor. Primeiro jogo no estádio Moisés Lucarelli contra o Criciúma. A Ponte Preta jogou com portões fechados, né? Sem a presença do seu torcedor, em virtude da punição ainda daquele jogo lá contra o Vasco da Gama. Ô André, saiu aí o grupo da Ponte Preta na Copa Paulista, viu? Saiu o grupo da Ponte Preta na Copa Paulista. Eu vou te mandar aí pra você agora, aí pra você me ajudar. Vamos lá. E aí, se você tiver alguma dúvida, porque o que eu tenho aqui são só os logos dos times, tá? Então eu tô te mandando aí os grupos da primeira fase, né? E ficou meio regionalizado, como a gente já sabia, né? Que a Copa Paulista, ela teria jogos regionalizados, né? O grupo da Ponte, Oeste, Bragantino, Primavera, Juventus e 15 de Piracicaba. Pois grupo forte, hein? Vamos nós de novo enfrentar o 15 de Piracicaba, né? E tem grupo aí, ó, bem mais fraco, com Grêmio Prudente, São Bento, Comercial, Marília, Noroeste, Mirassol. E o outro grupo com Santo André, São José, que subiu para a Série A2, São Caetano, que desceu para a Série A3, o São Bernardo, o Cachorrão, que bateu na trave, a Portuguesa Santista e a Portuguesa de Desportos. Para mim, não sei a opinião do tanto seu como do Frank, mas para mim o grupo mais fraco é o grupo do Prudente, São Bento, Comercial, Marília, Noroeste e Mirassol. Eu acho que também, é claro que não dá pra gente falar muito aqui, porque, por exemplo, né, vamos colocar aqui, Ponte, 15, Mirassol, esses times, eles, o Santo André, esses times, eles têm outro campeonato pra disputar, né? O Red Bull, por exemplo, vai jogar com o seu time sub-20, se duvidar, né? Então, quer dizer, já vem com times, né, relativamente mais fracos, né? Porque não vem com seus elencos principais. Classificam os 4 melhores, né? Para a próxima fase? Eu preciso ver isso aí, viu? Porque tem que sobrar 16. Acho que os 4 melhores e os 4 melhores... Não. Classificam-se os 2 primeiros colocados de cada... E os 2 melhores terceiros. Então fica só 8? Só passa 8 times. Mas aí você que queria que o campeonato continuasse até quando? Porque só tem 18 times. Você quer classificar 12, pô? Só eliminar 6, né? Não, sai metade. Aí metade complica, hein? Metade vai embora. Olha esse grupo da Ponte, ó. O 15 vem o Primavera é outro. O 15 vai disputar a Série D, né? Se bem que o 15 vai com time alternativo. O Juventus vem com o time principal. O Primavera daqui só principal. Ponte Preta e... daqui 3 times não vem com o time principal. Red Bull, Ponte e 15. O resto... Os outros vêm com o que tem aí. Né? Juventus, Primavera e Oeste. É o que tem para eles disputar. Não vão disputar mais outro torneio. Lembrando que esse campeonato começa dia 2 de julho, tá? Dia 2 de julho começa essa Copa Paulista. Então é isso, o regulamento mostra a classificação dos 2 primeiros colocados e os 2 terceiros melhores colocados. Ou seja, um terceiro colocado será já eliminado na primeira fase. Lembrando que essa Copa Paulista dá vaga para a Série D em 2024 e uma vaga para a Copa do Brasil. E uma vaga para a Copa do Brasil, que é o que a Ponte quer beliscar, é a vaga para a Copa do Brasil. É isso. Então hoje divulgado os grupos da Copa Paulista. 18h41, Felipe, se você quiser já pode colocar aqui os melhores momentos do jogo Ponte Preta e Chapecoense. Enquanto a gente vai falando aqui, eu quero bater um papinho aqui com o Frank, mas antes quero falar aqui das ofertas do Iga Atacado. Ofertas imperdíveis, hein? Até o dia 8 de maio. É isso, até a próxima segunda-feira. Você não pode perder. Iga Atacado com ofertas especiais para você. Bora lá então, para você conferir as ofertas. Arroz Pileco Nobre, tipo 1, pacote 5 quilos, só R$ 22,90. Açúcar extra fino mais doce, 1 quilo,
3h39. E para você, de repente, que tá a fim de assistir o jogo, ouvir a nossa transmissão, aí a briga dos caras, né? Não, você tá... Põe os melhores momentos do jogo. Eu tô achando aqui que já tá os melhores momentos do jogo no ar. Não tem áudio. Não tem áudio, é sem áudio. É só pra gente conferir aqui os melhores momentos. Aí os melhores momentos de Ponte Preta e Chapecoense pra você que tá na tela. Né? Aí o primeiro lance, o Edson quase que meteu contra. O Kaique França teve que fazer uma defesaça, André. Teve que pegar no reflexo. Fogo, amigo. Reflexo. Esse lateral esquerdo da Chape é bom, hein? Olha lá, você pode ver que ele põe um pé no sentido do canto direito, ele tem que voltar na base da elasticidade pro canto esquerdo para conseguir fazer a defesa. Aí o pênalti, né, que começa aqui atrás com o Matheus Jesus, toque pro Luiz Felipe, pênalti, claro, né? Acho que não tem dúvida no pênalti, né, gente? Não, eu até falei no momento que tinha sido. Pênalti, foi pênalti. O goleiro não pegou a bola, fez o pênalti. Aí o Elvis vai pra bola, bate, como eu já havia adiantado na transmissão, ele ia bater no canto direito, bateu. Telegrafou. O goleiro pegou e aí o Pablo Diego, que joga hoje, meteu a bola. Eu tava olhando ontem com mais carinho, eu tava editando esse vídeo e o pessoal fala, o grupo tá rachado. Normalmente quando isso acontece, a gente olha na comemoração, né? Dá uma olhada na comemoração dos caras ali. Aqui agora já foi, depois a gente pode até pedir pra voltar. Mas na comemoração, né? Eles comemoram e comemoram com vontade, comemoram com força, né, Frank? Ô, Carlos, a prova de que o grupo não tá rachado é a própria briga entre o Gé e o Matheus Jesus. Eles não estavam brigando por estrelismo. É porque tava um cobrando o outro pelo resultado que o time acabou deixando escapar. Foram errados? Foram. Tinha que ser no vestiário? Tinha. Acontece. Não vou isentar eles da responsabilidade grande, haja visto hoje. Veja a escalação da Ponte e banco de reserva, Carlão. É isso, eu tava fazendo aqui o comercial do Iga, né? E parei para ver os melhores momentos. Mas é isso, a Ponte teve chances, a Chape também. E a briga, né? A gente acabou descobrindo o motivo pela súmula, né? Do árbitro Léo Simão de Holanda, né? Um show de horrores, um show de palavrão. Mas tudo começa com uma cobrança do Matheus Jesus para cima do Gé. Falando para ele, poxa, por que você não marcou? Né? Resumindo, né? Poxa, por que você não marcou? E era claramente ele reclamando do lance do gol, né? Que segundo o Matheus Jesus, era o Gé que era para ter marcado o zagueiro Rodrigo que fez o gol. Ô Carlão, me permita a brincadeira, o clima tá tão pesado pra Ponte. Poxa, que bacana foi te encontrar de novo. Boa. E aí o gol de empate dos caras nitidamente faltou alguém na marcação ali, né? Faltou, se o Gé tá aqui, ele conseguiria tirar de cabeça e não dava a opção pro... Nitidamente, porque tava o Arthur, o Fábio Santos ficou olhando, o Edson também, né? Faltou realmente, nitidamente faltou alguém. Ó, o Gé ficou aqui, ó. Ele ficou aqui no meio. Ficou parado. Ele não acompanhou. E é isso que reclama, foi isso que reclamou o Matheus Jesus pra ele. Infelizmente, a Ponte acabou perdendo 2 pontos importantes demais para a sequência da competição. Só vou fechar aqui, já vou trazer o André com a ficha técnica do jogo. Estava falando nas ofertas do Iga Atacado. Arroz Pileco Nobre tipo 1, pacote 5 quilos, R$ 22,90. Açúcar extra fino mais doce, 1 quilo, R$ 3,39. Milho de pipoca Ioki, né? Essa aqui vai pro Gé, que pipocou no lance do gol, não marcou o zagueiro, R$ 6,98. São 3 lojas do Iga Atacado, loja em Campinas, na Pedro Estancato, ali do lado do aeroporto Campo dos Amarais. No Campo dos Amarais. Tem loja também em Santa Bárbara do Oeste, na Rua da Agricultura 622, e loja também na Bucólica, Sorocaba, Avenida Juvenal de Campos 550. Ofertas válidas até 8 de maio, ou até quando durarem os estoques. Iga Atacado, 18h45, conosco. A Rádio Futebol na Canela, você pode participar e mandar mensagem para cá no nosso WhatsApp, o 989-89-3526, 989-89-3526. Deixa aqui a sua mensagem pra gente, para você tá valendo corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. Tô esperando a sua participação, por favor, participe conosco. Para você que tá com a gente aqui no YouTube, não esqueça de dar aquele like.
né? Votar a nossa enquete, quem vence? Ponte, Botafogo ou dá empate? 74% Ponte, 9%, 75% subiu um pouquinho agora, 9% empate, 16% Botafogo. No YouTube, o Gustavo Carvalho, acho que o elenco tá rachado sim. Gé e Pablo Diego não comemoram os gols um do outro. Isso desde a Série A2. Eu não vi isso não, Gustavo, mas uma boa, vou prestar atenção aqui. O Marcelo Corsato tá com a gente aqui. Ah, Marcelo, cuida aí, Marcelo, das suas coisas. Fábio Bruno tá ligado com a gente, tá torcendo aqui pro Botafogo, é misto ele, né? Pelo que eu percebi aqui é mistão. Binho Silva, só falta a Ponte Preta ganhar, espero que ela ganhe. Ô Fábio, se você apostou dinheiro, dá uma segurada, hein? Toma aí um suco de maracujá, tá? Depois não venha ficar bravo com a minha macaquinha não, tá bom? Um abraço, viu, Binho? Obrigado. Uma aposta alta, né, cara? Então toma cuidado aí. Quando vi a demora para soltar a escalação, senti um frio na espinha. Espero estar errado. Vou torcer e vamos ver como sai esse time em campo. Carlos Eduardo Lemos Matozinho. Paulo Egídio era muito bom jogador. Wilson Correia, quem sabe a escalação errada dá certo. Quem sabe, né? Ronaldo Neto, realmente é difícil, mas precisamos ser otimistas. 2-0 hoje, diz ele aqui. Viviane Cristina, boa noite, boa transmissão, sorte pra Ponte. Felipe Moreira. Dá pra colocar o Felipe aí? Ah, tem que soltar aqui, não sei se vai dar tempo, viu, gente? Não tô com o controle. Ah, tá aqui, ó. Acho que não vai dar tempo não, viu? Vamos lá. Então teve essa discussão, sempre para ganhar, a gente queria que fosse no vestiário, não dentro do campo. A gente já conversou com os atletas, já foi cobrado essa situação, não vai se repetir, eu tenho certeza disso, e está todo mundo focado para a gente fazer um grande jogo hoje. Tá, e esse Felipe Moreira, Carlos Corsato. Esse é o Felipe Moreira, portanto, falando aqui, e aí deu para pegar um pouquinho ele falando da briga dos dois, né? O Pablo, Diego e Gé, é claro que a gente não ia esperar ele falar outra coisa, né? Ele disse que no vestiário ele acertou tudo, tomara. Vamos aguardar. Deixa eu seguir lendo aqui as mensagens. A gente não tem aqui o superchat ainda. Aí o superchat ele vai ser especialmente para você que é anti, viu? Aí eu vou falar seu nome, vou ler sua mensagem. Se não tiver palavrão, né? Não tiver palavrão, mas vai ser especialmente para você que é anti, que gosta de zoar, tirar com a nossa cara. Vai pagar para ter a sua mensagem lida, tá bom? Aí a gente vai colocar o superchat aqui. Você que é Ponte Pretano, você que não é anti, não vai pagar nada, viu? Para que eu possa ler aqui a sua mensagem, tá? Jogar com alas, sendo que o Gé não está no time, quem vai subir para disputar com a zaga do Botafogo? O Eliel, tá dizendo aqui o Gustavo Carvalho. O time é baixo, mas ele compensou com os 3 zagueiros, né, Frank? Compensa com 3 zagueiros. O problema é que o 3 zagueiros, Carlos, ele vai acontecer muito esse tipo de jogada. Foi uma das primeiras coisas que eu pensei. Como ocorreu no jogo em casa, quando nós cobramos que ele tirou o Gé e colocou o Eliel, e a Ponte passou a cruzar a bola na área. O Eliel não vai ganhar nenhuma. Tomara que hoje não aconteça. Mas hoje tem gol do Eliel. O Osmar Dangar, boa noite, amigos. Que tenhamos um ótimo jogo, pois a transmissão de vocês é garantida. Ô, Osmar, muito obrigado, viu? Você que tá com a gente aqui no YouTube, dá um like na nossa transmissão, mete o dedo lá no like, tá bom? Pra mandar aí pra mais pessoas, tá? A nossa transmissão. A gente só tem que agradecer. Muito obrigado, viu? Você que tá com a gente, compartilhe. Você que é Ponte Pretano, quer que mais Ponte Pretanos conheçam aí a nossa transmissão. Essa é a mais Ponte Pretana do mundo. Posso garantir pra você. Ô, André, a macaca tá escalada no papel, André Luiz? No papel, na pedra, definida pelo técnico Felipe Moreira, Carlos Corsato. E o time do Adilson Batista, que foi bom zagueiro, também tá escalado? O Pantera definido, vem ousado no 4-3-3, definido o Botafogo. Tá certo, então em 30 segundos, pra Prone Alimentos, você vai conferir as escalações de Ponte Botafogo, a ficha técnica do jogo. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo.
Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Seu técnico Felipe Moreira definiu. Você confere aqui na Rádio FI Canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta no sistema 3-5-2. Vai a campo com Kaique França, goleiro número 12. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. 3 zagueiros, 3 Edson, 27 Fábio Sanches, 4 Matheus Silva e na ala esquerda 15 Arthur. O meio campo da Macaca começa com meia dúzia Felipinho, 8 Amaral, 21 Cássio Gabriel e à frente 11 Pablo Diego, 9 Eliel. Olha o repeteco da Macaca de Kaique França, 12, Luiz Felipe 14, Edson 3, Fábio Sanches, 27, Matheus Silva, 4, Arthur, 15, Felipinho, meia dúzia, Amaral, 8, Cássio Gabriel, 21, Pablo Diego, 11, Eliel, 9, no banco, Pedro Rocha, Mailton, Eduardo, André, Thiago, Jean Carlos, Guipira, Samuel, Paulo Baia, Tomás e o Everton. Tem 3 jogos na competição, 2 derrotas, 1 empate. Marcou só 1 ponto, 17ª colocada. Tomou 12 cartões amarelos e 3 vermelhos. Marcou 2 e sofreu 6, saldo negativo de 4. Matheus Jesus e Pablo Diego com 1 gol cada, os artilheiros. Próximo jogo da Ponte, domingão, hein? Anote aí, torcedor. 7 de maio, 11 da manhã, no Majestoso, contra o Ceará. Com cobertura total aqui dos canais Futebol Interior. Futebol Interior. É o Botafogo Futebol Clube, o Pantera da Mogiana, escalado e definido pelo técnico Adilson Batista, no sistema 4-3-3, vai a campo com o Matheus, o goleiro número 1. Na ala direita, 2 Idal, a zaga central, 3 Lucas Dias, com a 4 no costado, o quarto zagueiro é Márcio, e na ala esquerda, meia dúzia, João Vitor. O meio campo do Pantera começa com 5 Guilherme Madruga, 8 Tarik, 11 Luiz Henrique e à frente 7 Tomás, 10 Osman e 11 Salatiel. Olha o repeteco do Pantera de Matheus 1, Vidal 2, Lucas Dias 3, Márcio 4, Jean Vitor meia dúzia, Guilherme Madruga 5, Tarik 8, Luiz Henrique 11, Tomás 7, Osman 10, Salatiel 11, no banco Vitor Souza, Carlinhos, Carlos, Patrick Brey, Robinho, Guilherme Mantuan, Edson, Gustavo Xuxa, Lucas Cardoso, Tássio e Pedro Rodrigues. 100% de aproveitamento, hein? O time do Botafogo é o 4º colocado nesse momento na competição. 3 jogos, 3 vitórias, 9 pontos ganhos. Na disciplina, 6 cartões amarelos. Marcou 6 gols e sofreu só 1. Osman, Tarik, Gustavo Xuxa, Jean Vitor e Robinho, os artilheiros. Quer dizer, 1 gol para cada, né? Próximo jogo, sexta-feira. Botafogo já volta a campo na sexta, dia 5 de maio, contra o Vitória. Olha só que jogão, hein? No estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 9h30 da noite, com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Arbitragem. Apita o jogo, Marielson Alves Silva, ele será auxiliado pelo assistente 1, Alessandro Álvaro Rocha de Matos. Assistente 2, Eli Carlos Franco de Oliveira, o trio baiano da Bahia. Quarto árbitro, Fabiano Monteiro dos Santos de São Paulo. E o árbitro de vídeo, Jean-Pierre Gonçalves Lima, do Rio Grande do Sul. Futebol é aqui, na Rádio Futebol Interior. É isso, a bola vai rolar daqui a pouco, 7 da noite, tem Ponte, Botafogo, Botafogo e Ponte, Ponte em campo, Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, com o seu uniforme tradicional branco, que coisa linda, rapaz. Esse uniforme da Ponte, né,
ele me dá uma paz. Eu olho pra camisa da Ponte, assim, que coisa linda. Faixa preta no peito, Botafogo com uma camisa bonita também. As costas toda preta, a frente com faixas, né? Na vertical, vermelha, na camisa preta e com a borda branca. Ficou bonita essa camisa do Botafogo, hein? Parece São Paulo, né? Mas aí deram uma diferenciadinha, porque eu não lembro de uma camisa do São Paulo toda preta assim. Eu lembro da camisa do São Paulo com as listas na vertical preto e vermelho, né? Carlão, vou discordar de você. Eu sou meio chato com uniforme de time de futebol. Eu preferia essa camisa do Botafogo, tá bonita. A frente, atrás, tem que continuar o estilo da frente. Não. É igual a gente sem faixa, né? Não, tô dizendo que é bonito, mas... Não, é bonito, mudaram. Mas deram uma mudada ali, né? É verdade. Eu acho que chutaram o balde. É verdade. É igual o uniforme um deles, né? A faixa tem só na frente, não tem atrás. Pois é. O Osmar Dangara, o Felipe bem retranqueiro como o papai ensinou. Que calha a nossa boca, ele coloca aqui. Mas também, olha, Ponte hoje tem de desfalques, são 7. Cara, você tirar 7 desfalques do time e do time, você tirar 7 desfalques, pelo menos 4 deles são titulares absolutos. 5, né? 5. E um detalhe, Carlão, na meia cancha hoje, a gente não tem um jogador que a gente possa dizer, é o cara diferenciado, é o cara habilidoso. Não tem, hein? O Cássio Gabriel, ele é um armador, né? Mas nem de longe ele faz o que o Elvis nem faz. De longe. Né? Eu acho que com o Cássio, né? Perto do Elvis, a Ponte Preta ganha, o Frank, André e nossa audiência, a Ponte ganha em intensidade de jogo, na marcação. Sim. Mas criação... se ele fosse bom igual o Elvis, ele tava jogando junto ao titular, né? E eu não sei se vocês perceberam na transmissão do último sábado, quando o Felipe fez todas as alterações, eu falei, estilo Marco Aurélio Moreira. E assim, a gente ficou nesses 15 meses, né? Torcedor da Ponte, tirando o Campeonato Paulista, que a Ponte realmente não teve cara de time, não dá nem pra falar que o Hélio colocou a cara do time dele, porque pegou lá o time na zona do rebaixamento e tinha que dar um jeito de arrumar o time e acabou não entendendo que o Dedé não podia jogar e rebaixou a Ponte, né? Mas agora já subimos, já é outro patamar. Mas depois a Ponte Preta, até a Ponte da Série B do Campeonato Brasileiro do ano passado, a gente tá mal acostumado, né, Frank? A Ponte marcava lá em cima, né? Sim, a gente vai sentir bastante essa mudança. O Carlos, hoje eu vou torcer pra tudo dar certo, nós somos Ponte Pretano. Pra nós é mais difícil. Mas assim, olha, não vejo um horizonte bonito, não. Tomara que eu esteja totalmente enganado, que o Felipe calhe a minha boca, a Ponte faça um partidaço. Mas eu, amigo, hoje, é bom o pessoal preparar aquela bombinha, né? Quem tem problema, prepara a bombinha, vê se o marca-passo tá tudo em ordem, que tô com o Carlão, fortes emoções. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. Nosso repórter, o Pedro Lino, tá lá. O Pedro Lino na saída dos jogadores do intervalo. Pode mandar pra gente imagens do seu celular mesmo, viu, Pedro? Um vídeo aí de 30, 45 segundos, tá bom? E aí depois, já que você tá no gramado, né? Pegar a palavra dos jogadores na coletiva lá com os caras, viu? Pode pegar lá a palavra dos jogadores na saída do gramado, pegar a palavra dos jogadores. No intervalo o repórter não pode entrevistar, mas na saída sim, aí você pode grudar lá nos caras na saída e pegar a entrevista, tá bom? Pedro Lino, que vai estar na coletiva do Felipe Moreira no final do jogo. Grande Pedro Lino. Bom, a bola vai rolar, hein? O árbitro da partida, o Arielson Alves da Silva, ele é baiano, funcionário público, tem 40 anos, não apitou nenhum jogo ainda nesta Série B deste Campeonato Brasileiro. História do confronto: Ponte Preta e Botafogo. São 83 jogos, 24 derrotas na Macaca, 27 empates e 32 vitórias. A Ponte marcou 106 gols e sofreu 98. No majestoso palco do jogo aqui, são 40 jogos. A Ponte venceu 20, foram 14 empates e 6 derrotas. Ponte Preta e Botafogo já se enfrentaram por 3 campeonatos diferentes. 71 jogos pelo Paulistão, 8 jogos pela Série B e 4 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, 4 jogos pela Série A do Campeonato Brasileiro. O primeiro confronto aconteceu em 1957, o empate em 0-0. A maior vitória da Ponte foi no Majestoso em 1973,
Macaca venceu no Paulistão daquele ano pelo placar de 5-1. Bom, são 19 horas mais 1 minuto. A bola vai rolar. Tem bola rolando também, né? Junto com esse jogo aqui, para CRB e Sampaio Corrêa. Vamos acompanhar aqui no Placar ao Vivo Futebol Interior. Ontem transmitimos com o pessoal lá da Rádio Tabelando, no comando do Matheus Mastella. Londrina e Criciúma empataram em 1-1. Posse de bola do primeiro tempo do time do Botafogo. O público tá chegando. Esse horário é assim, né? Ó, a iluminação no estádio Moisés Lucarelli hoje parece que tá ok. Melhorou bastante. Melhorou bastante, o público vem chegando. A expectativa, algo em torno de 3.000 a 3.500 torcedores esta noite. E para a Ponte Botafogo, daqui a pouco a bola rola no Majestoso. Tá esperando alguma coisa ali. Posse de bola do Botafogo. A Ponte toda de branco, como já disse, vai defender o gol do portão de entrada. Ataca pro gol do placar eletrônico e também pro gol da linha do trem. Não é mesmo? A bola vai rolar. O Juizão com a camisa azul, meias azuis. Bom, pelo meu aqui, viu, o seu Marielson? Já são 19 horas e 2 minutos. Tá acontecendo alguma coisa, alguma DR ali, porque o delegado do jogo tá junto ali com o quarto árbitro mandou da partida, trocar né? a camisa do goleiro do Botafogo. Do goleiro do Botafogo. Mandou trocar a camisa do goleiro do Botafogo. Então agora tá explicado, André. O Matheus coloca, olha, até o shorts tá trocando também. Mandou colocar uma camisa azul e um shorts, vamos ver a cor do shorts, se não me falha a memória, um shorts preto. É um shorts preto e uma camisa azul. Vinho, aliás. Agora, interessante, né? Pô, o cara entrou, né? Fez todo o protocolo, né? Pra depois eles olharem isso, né? Mas tudo bem, vai. Não vamos ser chato também a esse ponto, ainda bem que olhou, né? O quarto árbitro é o Fabiano Monteiro dos Santos. No VAR tá o Jean-Pierre Gonçalves, ele já apitou 3 jogos, já foi VAR 3 jogos nessa Série B, vai começar o jogo, apita o árbitro. Toca na bola o Salatiel, tem bola rolando no Majestoso. E você sabe, torcedor, quando a bola rola eu corro, que corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vai, Ponte! Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você, conosco. Rádio Futebol na Canela, no Mato Grosso do Sul. Macaca querida, amor da minha vida, o torcedor canta, o torcedor vibra, vem chegando no estádio Moisés Lucarelli. Ponte vem aqui pro campo de ataque, bola do Felipe Amaral, toca a bola no meio pro Cássio Gabriel. Cássio Gabriel brigou com o Jean Vitor. Esse Jean Vitor, a Ponte teve interesse dele da Série B do ano passado, mas aí não veio, né? Aí não veio. Já estão pedindo cartão e é pro Filipinho. Primeiro cartão do jogo, estão pedindo ali, e aí na passagem, em cima do jogador do Botafogo, o próprio companheiro do Botafogo, do jogador do Botafogo, acabou machucando o atleta de Ribeirão Preto. O jogo tá parado, André. Primeira falta do jogo, em cima do camisa número 7 da equipe do Pantera, que é o Tomás. Pediu cartão, mas o árbitro apenas advertiu verbalmente o Filipinho. 0-0 Majestoso, Ponte Botafogo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Comecinho de jogo no Majestoso, Ponte, Botafogo e Ponte. Osman já jogou na Ponte Preta, vem na marcação ali pra cima dele o Luiz Felipe. Tá no chão, Osman, o jogo tá parado de novo. Mais uma vez o jogo tá parado, falta pra equipe do Botafogo. Pegaram ali, foi na cabeça do Osman, hein? E foi o número 4, o Matheus Silva. Acabou pegando o Osman na passagem, lado esquerdo, linha divisória de meio campo, falta, favorece ao Pantera, continua 0-0 Majestoso, informação para a Construtora Patriani. Que cabeçada, hein, Carlão? Em vez de cabecear a bola, ele cabeceou a cabeça do Osman, rapaz. Cabeça dura do Matheus e saiu como se nada tivesse acontecido. Rapaz, é impressionante, hein? Rapaz do céu. Que coisa. Tá caído ali, Osman. Foi sem querer querendo. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Você ligado conosco aqui nos canais Futebol Interior. A mesa é bitela, a mesa é grande. E hoje ainda só tá eu e o Frank nessa aqui, o André tá na dele lá.
mas eu ainda preciso de espaço. Pensa num cara espaçoso esse Carlos Corsato. Bola para Matheus, goleiro da equipe do Botafogo. Trabalha a bola com a perna esquerda. Tá jogando igual o Sampaoli, o goleiro do Botafogo. Põe para jogar no campo de ataque. A bola voltou para Ponte. O toque pro Eliel. Olha o garoto. Entrou na grande área. Fez o passe no meio. Era pro Cássio Gabriel. Chega a zaga com o Tarek. Aí o Tarek pega a bola. Não foi um recuo. O Matheus pegou. Mas o Eliel poderia ter batido pro gol, ou não, André Luiz? Poderia, no primeiro ataque da Ponte com consciência. Eliel entrou na diagonal da grande área, lado esquerdo, poderia ter chutado, tocou para Cássio Gabriel, antecipou a zaga do Botafogo, impedindo aquele que seria o gol da Macaca. Continua 0-0, informação para Iga Atacado. Bola para a equipe do Botafogo, o Osman já tá de volta, perdeu, a bola voltou pela ponta esquerda, bola para Pablo Diego, Eliel tá na grande área, o Diego virou, trabalhou, bola para Cássio Gabriel, Gabriel para Eliel, Eliel para Cássio Gabriel, dá até nome de dupla sertaneja aí, na marcação Eliel, Gabriel, a bola voltou, chegou a zaga da equipe do Botafogo para tirar a bola com o Vidal, Vidal trabalha essa bola no meio, põe a bola para Tomás, Tomás tentou fazer o passe ali no meio, chegou a zaga da equipe da Ponte, rouba essa bola, vamos ver esse esquema com 3 zagueiros da Ponte, capitão Fábio Sanches, toca a bola para Matheus Silva, voltando ao time hoje, ficou no banco contra a equipe do Criciúma, ele volta, trabalha a bola pelo meio, bola para Luiz Felipe para Cássio Gabriel aqui na ponta direita, ele volta essa bola um pouco mais atrás, toca a bola para Matheus Silva, Silva toca a bola aqui pro Fábio Sanches, tem o Edson pedindo lá na ponta esquerda, a Ponte abre os seus zagueiros, o Edson tá do lado do Povo, próximo ali da faixa da Jovem, ele toca a bola para Arthur no meio voltou, trabalhou bola para Filipinho, olha o time da Ponte, hein? O time da Ponte tem Edson, Filipinho, Luiz Felipe, Felipe Amaral, Eliel, todo mundo jogador ali de 21 para 22 anos o time titular. São 7 desfalques no total, dos 7, 5 que são titulares do time da Ponte. 5 que poderemos dizer titulares. Só o Ramon Carvalho e o Júnior Tavares que não dá para colocar na conta como titular. É meio time fora, né? E a Ponte tá aí, tentando fazer um bom papel na Série B. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola para Felipe e Amaral. Amaral trabalha essa bola na ponta esquerda, ele abre o jogo, toca a bola aqui pro Edson. Edson tem o Arthur aberto lá pela ponta esquerda. Nossa, um tijolo pro Edson, aí não dá pra pegar, a bola saiu. Linha de fundo, tiro de volta pro Botafogo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando com a gente, mandando mensagem 989-89-3526. Kaique França, todo de amarelo, toca a bola no meio ali pro Fábio Santos, foi sair, saiu errado, bola voltou pro Botafogo, chega por baixo a zaga da Ponte para tirar com o Filipinho. Joga a bola, linha de fundo. Gente, o Frank já tinha cantado a pedra. Não tem saída de bola. Aí o Fábio Sanches perdeu o escanteio pro Botafogo. André. E na primeira descida do Botafogo, a falha do Fábio Sanches, o cruzamento pelo setor direito e chegou o Filipinho impedindo o lance de perigo. A meta do goleiro Kaique França é lado direito, escanteio para o Pantera, o primeiro do Botafogo no jogo. Meia dúzia, Jean Vitor na bola. Vem Jean Vitor, ele que é o homem da bola parada do time do Botafogo para fazer a cobrança. É o primeiro escanteio no jogo lá na ponta direita. Torcedor da Ponte ainda tá chegando aqui no portão de entrada no Majestoso. Gente ainda correndo para assistir o jogo. É escanteio para a equipe do Botafogo. Na grande área, o Márcio, que é o zagueiro, camisa número 4. Deixa eu ver se o 3 tá lá. Tá lá também o Lucas. O Lucas Dias, o zagueiro. Agora o Marielson tá conversando ali com o Cássio Gabriel. Cássio Gabriel fala, ó, professor, a bola tá fora do quarto círculo. Mas o árbitro não quer saber não. É escanteio para a equipe do Botafogo. 7 minutos passados deste primeiro tempo. Jogada que saiu com uma falha do Fábio Sanches. Aí o Felipinho teve que arrumar a casa pra gente. Escanteio para os caras. Vem Pantera, vem Botafogo. Levantamento na boca do gol. Toca de cabeça o Cássio Gabriel. O Kaique tira. A bola volta na ponta direita. Vidal já virou, trabalhou pro Jean Vitor. O toque pro Lucas. Cabeça na bola. Chega o Luiz Felipe. Ganha essa bola para a Ponte, vai chegar o jogador da equipe do Botafogo, a bola acaba saindo, o Adilson Batista toca na bola, mas ele não faz parte do jogo, a bola acaba saindo para a lateral, é lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança, vem Luiz Henrique, aqui pela ponta esquerda para fazer a cobrança do arremesso manual, não, já deixou para o Jean Vitor, vem ele para fazer a cobrança, Jean Vitor, trabalha a bola para Luiz Henrique, vem Filipinho na marcação, chuteira rosa, ganha a bola para a Ponte, toca a bola aqui para o Eliel, aí o Eliel tentou tocar aqui, a bola pegou nas pernas do jogador da equipe do Botafogo, voltou, trabalhou, bola para Luiz Henrique, Filipinho vem,
vem na marcação, morde o Filipinho, vem ali, corre atrás da bola o Eliel, vem mordendo a ponte, tenta fazer a marcação, só o Eliel ali pra cima de 3 zagueiros, a bola voltou ali pro Márcio, trabalha essa bola no meio, volta a bola para Jean Vitor, risca, lateral aqui, lado esquerdo, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, canto baixo do seu tablet, volta a bola para Matheus, o goleiro, trabalha a bola com a perna esquerda, toca a bola pro Tarek virou essa bola na ponta, a bola lá pro Lucas, o zagueiro, camisa número 3, volta a bola para Vidal toca a bola pro Lucas, o grandão, zagueiro, perna direita, dá uma cavadinha, põe bola aqui pro meio campo, a bola voltou, o Edson subiu, tirou, a bola voltou ali pelo meio, vem o Arthur, joga aberto, ali na ponta esquerda, o árbitro tá marcando a lateral para a equipe da Ponte, deu lateral para Macaca, lateral para Ponte, vem o Arthur, a bola tem gomos azuis, né? Já falamos isso, né? E quando ela vem rodando parece que é toda azul. E é horrível pro goleiro, principalmente à noite. Dá um contraste estranho, bola para Matheus fez o passe no meio para Gabriel, de cabeça ficou ali o Matheus, goleiro da equipe do Botafogo, sai do gol para ficar com ela. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Olha a saída errada do time do Botafogo, o Eliel ganhou essa bola, adiantou, chegou a zaga do Botafogo para tirar. A mesma chuva que cai aqui, cai lá, né? O Eliel ganhou essa bola, os caras foram sair jogando, o Eliel, só que demorou demais para bater o menino. Parece que, não sei, né? No primeiro lance achei que ele demorou pra bater, agora também parece que tá faltando confiança, André. Tá faltando confiança assim, ele bateu a carteira do zagueiro do Botafogo, saiu na cara do goleiro Matheus, que teve que se arrojar para evitar o primeiro gol da Ponte. Quase a Macaca chega ao primeiro gol no Majestoso com Eliel. Informação para Store Colchões. Ele poderia ter batido quando roubou a bola do zagueiro Lucas, que falhou, né? Poderia ter batido. Agora o árbitro marcou uma falta pra Ponte. É falta pra Macaca. Canto alto do seu televisor. Canto alto da sua tela. É falta pra Ponte. Vem Cássio Gabriel pra fazer a cobrança na falta pra Macaca lá do lado do Povo. Os zagueiros na grande área. Fábio Santos. Matheus Silva é bom na bola aérea. É falta pra Ponte. Vem Cássio Gabriel. Levantou fechado na boca do gol, Matheus. Levanta voo, pousa com ela em seus braços o goleirão da equipe do Botafogo, André. No bom cruzamento de Cássio Gabriel, de perna direita, se antecipou o goleiro Matheus, fez a defesa e já repôs. Continua 0-0 Majestoso. Informação para Shimozono Mega Sorte Loterias. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar para você tempo e placar do futebol. Chegamos a 10, você ouviu o toque do Felipe Marques na mesa de som dos canais Futebol Interior, 10 minutos, 30 segundos agora passados deste primeiro tempo, 34,5 para terminar o primeiro tempo de jogo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite porque o tempo passa. Majestoso, Série B, Campeonato Brasileiro, quarta rodada. Te contei não, Ponte. Botafogo empatam 0-0, Copa Libertadores da América, daqui a pouco, 9 da noite. A bola rola, tem Corinthians, Independente Del Valle. Estreia de Vanderlei Luxemburgo no comando do Timão. Série B, Campeonato Brasileiro, ontem Londrina 1, Criciúma 1. A bola rola, 12 minutos, primeiro tempo. Em Alagoas, CRB e Sampaio Correia empatam 0-0. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Não pergunte sobre o meu passado, eu não vivo mais lá. Daqui a pouco eu vou perguntar pro Frank qual é a do jogo, porque a Ponte vem, bola com o Luiz Felipe, ganhou essa bola aqui pela direita, chegou a zaga da equipe do Botafogo para tirar, aí a bola voltou pelo meio, Tarek, Filipinho, falta, o árbitro parou, mas pegou uma falta anterior aqui, é falta pro Botafogo, André. É falta pelo setor esquerdo, favorece a equipe do Botafogo, chega por ali o camisa número 3, não, ele vai deixando para o jogador 8 do Pantera, que é o Tarek, o capitão da equipe, já cobrada 0-0 Majestoso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega sorte pra você em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. Falta pra Ponte aqui no campo de defesa, falta do centroavante, o Salatiel, em cima do Matheus Silva. Falta pra Macaco. Frank, qual é a do jogo aí? Quase 13, primeiro tempo 0-0. Carlos, a Ponte tá fazendo uma marcação eficiente, o Botafogo não tá tendo, não consegue agredir a Ponte, a chance do Botafogo foi uma bobagem na saída de bola, que eu falei que a gente não iria ter com esses 3 zagueiros.
Mas em compensação, Carlão, a Ponte também na parte ofensiva, vou ser obrigado a dizer, o Cássio Gabriel vai precisar se achar no jogo. Se ele não entrar no jogo, a gente vai morrer ofensivamente, né? E o Eliel também, que pena, né? Eu achei que nessa jogada que ele ficou de frente aí, ele poderia ter batido antes. Mas ele vai deixar o dele hoje, Carlão. A Silvana Pereira tá mandando boa noite, acompanhando aqui de Vilhena. Próxima semana já estarei de volta. Ô, Silvana, boa viagem, querida. Edilson Roberto, boa noite, amigos do FI. Deixa eu ver aqui, falta pra Ponte, lá na ponta esquerda. Bola pro Arthur, pegou essa bola, tocou rasteirinho. Bola no meio, é pro Felipe Amaral. Chega na marcação, a zaga da equipe do Botafogo. Tiga tentou tocar a bola aqui pro Salatiel. O Matheus Silva tocou. O errado que deu certo, né? A bola voltou pro Luiz Felipe, que ganhou essa bola pra Ponte. O Matheus Silva vai tentar inverter o jogo, tocou errado. O Arthur não pegou, a bola saiu pra lateral. É lateral pra equipe do Botafogo fazer a cobrança no campo de defesa. Edilson Roberto, obrigação total, vitória hoje. O Elvis não mostrou nenhum interesse nas partidas da Série B. Ângela Maria, boa noite a todos. Neuri Menezes, está dizendo aqui, caraca, hino nacional. E a turma do amendoim já enchendo o saco, faz parte, né? Ângela Maria, vamos, que vem a primeira vitória. Osmar Dangar, lembram daquele jogo, final da década de 70, a Ponte perdia por 2-0 para o Botafogo. Eis que misteriosamente as luzes do estádio se apagaram. Tá dizendo aqui o Osmar. Vanessa Souza, eu apostei que algum time tem que fazer 2 gols. Ela diz aqui, será que ganho? Tomara que você ganhe com 2 gols da Ponte, viu, Vanessa? Obrigado aí pela sua participação, pessoal que tá com a gente aqui pelo YouTube. Inscreva-se em nosso canal no YouTube, dê um like. Tem lá a nossa votação, né? Tem mais de 100 votos. Quem vence hoje? Ponte, empate ao Botafogo. A nossa audiência aqui, 77% Ponte, 8% empate, 15% Botafogo. E agora o Botafogo tem uma falta para fazer a cobrança aqui pela ponta esquerda. O árbitro pegou a falta em cima do Osman, falta do Filipinho, hein, ô André? Falta do Filipinho, a segunda dele, tem que tomar cuidado que o árbitro já está de olho nele. Lance favorecendo a equipe do Pantera, lado esquerdo. Vem aí para a cobrança, a camisa número 8 é o capitão Tarek na bola. Vem o Tarek, deixou meia dúzia. Jean Vitor. Ele é o bate-bate dos caras com a perna esquerda. Vem Jean Vitor para fazer a cobrança da falta para a equipe do Botafogo. 15 minutos, toque eletrônico, mesa de som, Canais Futebol Interior, o Felipe Marques já marcou. Você conferiu, meia hora para terminar no primeiro tempo. Jean Vitor, vai direto Jean Vitor. Levantou, tocou na grande área. Muito forte, ela sai e vai embora. Linha de fundo, tiro de volta para a Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Aqui no YouTube, pessoal participando com a gente, tem que dar Ponte, nem que seja no Paro Ímpar. Abraço para todos. É o Aparecido Santos, o Cidinho da De Pascoal. Ô Cidinho! Aquele abraço, meu querido. Obrigado por estar conosco. Que prazer ter você aqui. Seja bem-vindo. A Gi Scheffer. Ô Gi, como é que você tá, minha linda? Tudo bem? Grande Gi, beijo. Saudações pontipretanas, ela coloca aqui. Boa noite. A Gi que já convidou Claudinei Corsi pro Café com Gi. Tem café com bola pela manhã, aqui nos canais de Futebol Interior, e a Gi, o café com a Gi Scheffer. Teremos Claudinei Corsi e Lucas de Souza. Vem Botafogo, bola aqui pela ponta esquerda. Jogador da equipe do Botafogo tocou na bola. Último toque foi do jogador do Botafogo, a bola acabou saindo, liga de fundo. Tiro de volta para Ponte, o Osmar Dangar. Naquele jogo apagaram as luzes do Moisés Zucarelli, resultado partida adiada. No outro jogo a Ponte ganhou facinho. Ele põe um KKK, o Osmar Dangar. Valeu, meu querido. Obrigado pela audiência aí, tá bom? A Vanessa Souza diz que tá passando mal. Não, Vanessa, calma. Calma, minha querida. O jogo só tá começando, minha linda. Aguenta aí. O Neuri Menezes manda aqui no YouTube. O Eliel não pode perder um gol desses. Ô, Carlão, a única coisa que começa a me irritar é passe, né? Não pode deixar Matheus Silva, Fábio Santos querer fazer lançamento e passe, gente. Por isso que eu falo, o Cássio Gabriel vai ser muito exigido nesse esquema. Ele tem que vir, flutuar, receber essa bola, que é o cara que vai fazer ela rodar. E ele tá preso aqui como ponta direita. Tá complicado. Vamos aguardar um pouquinho mais. Defensivamente tá tudo ok, mas ofensivamente, Jesus, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável.
A Vanessa Souza tá pedindo pra mandar um abraço pra ela, de Cristalina. Ô Vanessa, mais uma vez, abraço pra você, obrigado por estar com a gente. Vem Ponte, bola aqui pro Eliel, jogando aqui na direita. Depois fala que não dá pra jogar, né? O Eliel com o Gé. Como não? O Eliel tá aqui, aberto pela direita. A bola pegou nele, saiu pra lateral, é lateral pro Botafogo, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa. Bola pro Edson, no círculo que divide o gramado. Ele abre o jogo lá na ponta esquerda. Bola pro Arthur. Vem cruzamento, levantamento na boca do gol. Ele toque, pega o goleiro. Ele esticou a perna, esticou o pernão. E aí o Matheus foi lá. Se ele não vai, ela cai dentro do gol. Pegou o goleiro do Botafogo, André. E no bom cruzamento do Arthur pelo setor esquerdo, ele se antecipou o zagueiro de perna direita. Apenas colocou a perna, a bola bateu, subiu. Bem colocado, o Matheus fez a defesa, evitando o gol da Ponte. Continua 0-0, majestoso. Informação para Ovo Satoshi. E vem o time do Botafogo, a bola com o Tomás lá na ponta direita. Cruzamento pro Salatiel. Ajeitou de peito, procurava o Luiz Henrique. Chegou a zaga da Ponte para tirar. A bola volta com o Jean Vitor. Ele toca a bola pro Tarek, o capitão do time do Botafogo. Vem Tarek, trabalha a bola na ponta esquerda, a bola pro Salatiel. Ele é grandão, mas sai da grande área. A bola voltou, vem Cássio Gabriel, ganha pra Ponte. Toca pro Luiz Fernando. Luiz Fernando pra Felipe Amaral. Amaral pra Cássio Gabriel, Gabriel para Luiz Felipe, aqui na ponta direita, para Matheus Silva, tocou a bola pro Kaique. Tira essa bola daí, Kaique, pelo amor de Deus. Bola pro Edson. Edson na ponta esquerda, bola pro Arthur. Olha que jogada do Arthur. Passou pelo primeiro, passou pelo segundo, foi pro chão. Ficou pedindo falta. O árbitro não deu. O Arthur reclamou, mas o árbitro mandou seguir. Bola pro Luiz Henrique na ponta, virou, trabalhou no meio pro Tarek, para Luiz Henrique. Na ponta esquerda para Giancarlo. Será que vem cruzamento? Osman tá na grande área. Bola ali pro Luiz Felipe. O Giancarlo pôs a bola na frente. O Luiz Felipe ficou parado. E aí ficou parado, deu no meio do Giancarlo, falta pro Botafogo, lado esquerdo, bico da grande área, vem bola na área da Ponte, André. O árbitro entendeu como obstrução do Luiz Felipe, camisa 14 da Ponte, falta pelo lado esquerdo, favorece a equipe do Botafogo, tá ali caído ao solo, o meia dúzia Jean Vitor. Lance que vai levar perigo à meta do Kaique França. Continua 0-0, majestoso. Informação para Pizzeria Papagaios. O Malcom entrou aqui na nossa live. Olha só, rapaz, que educação. Como vão? Boa noite a todos. Vamos falar boa noite pro Malcom? Boa noite aí. Boa noite, Malcom. Boa noite, Malcom. Boa noite, seja bem-vindo, tá bom, meu querido? Obrigado por estar conosco. É isso, quando a gente entra na sala da casa das pessoas, né? Minha mãe ensinou que tem que falar boa noite pra todo mundo. É isso, Malcom. Boa noite, meu querido. Obrigado. Bola aqui pela ponta esquerda. Vem Luiz Henrique para fazer a cobrança. Você pode participar em 989-89-35-26. Tem corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. Bola pra equipe do Botafogo. Luiz Henrique pra bola, levantou, tocou na boca do gol. Kaique quis segurar não, hein? Trabalhou, a bola voltou. Pablo Diego para Cássio Gabriel. Cássio Gabriel para Pablo Diego. Quem sabe o contragolpe agora. Não deu certo. O Eliel ficou olhando para frente. Parece que tá disperso o Eliel. Aí não dá, né, Eliel? Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti. O puro sabor da vida. Tarek põe bola aqui pro campo de ataque. Chega na marcação a zaga da Ponte. O Edson jogando hoje de quarto zagueiro. O Fábio Sanches mais no meio entre os dois. E o Matheus Silva aberto aqui pela direita. Isso faz com que o Luiz Felipe, camisa número 14, fique aberto aqui, mas bem à frente. A Ponte joga com os laterais um pouco mais à frente. Claro, né? Aquele esquema do 3-5-2. Bola aqui pelo meio, trabalha a bola o time da Ponte, bola com o Edson. Vamos chegar na metade do jogo. Então, torcedor, tá na hora de gerar pra você. Tempo e placar do futebol. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite, torcedor. Aproveite cada segundo da sua vida, porque o tempo passa. E como passa 22, passados primeiro tempo 23, para terminar no primeiro tempo de jogo. No giro do giro, eu giro que giro. O placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro, quarta rodada, majestoso. Te contei não, Ponte
0. Botafogo também 0. Vem Ponte, Eliel. Recebeu do Cássio Gabriel. Tocou pra ele. Levantamento na boca do gol. Chega a zaga do Botafogo. Vidal. O Pablo Diego tava lá, ó, na espreita pra mandar pro fundo do gol. O Vidal tirou escanteio pra Ponte. O primeiro pra Macaca no jogo, André. E na dobradinha perfeita. Eliel, Cássio Gabriel. O cruzamento do Cássio chegou por ali, tirando o pão da boca de Pablo Diego. Camisa número 2, Vidal, pela linha de fundo. Evitando o que poderia ser o primeiro gol do jogo, o primeiro da Ponte. É escanteio lado esquerdo, Cássio Gabriel na bola. A Macaca desce 0-0, majestoso. Escanteio pra Ponte. A Ponte Chopp tá lá com a sua faixa. A Ponte errou também, a jovem, a Ser Ponte. Tá todo mundo, torcedor da Ponte, tá por lá. E você vem com a gente aqui na nossa arquibancada virtual. Escanteio pra Ponte, é o segundo escanteio do jogo. Primeiro pra Macaca, lá na ponta esquerda, Cássio Gabriel. Levantou, fechado na boca do gol. Matheus pegou, a bola voltou aqui no lado direito. Saiu da grande área o Pablo Diego. Chuteira amarela, vira o jogo. Trabalha a bola pelo meio pro Amaral e... perdeu, deu ruim, tem 3 na marcação ali pra cima do Salatiel, não é possível, né? A bola voltou pelo meio, vem o Felipe Amaral, conseguiu aí completar o que ele fez de errado, né? A bola voltou pelo meio, bola pro Tomás trabalha a bola, depois tem que completar aqui o giro do placar, a bola volta um pouco mais atrás, bola do Osman vira esse jogo no campo de defesa, começa tudo de novo, bola pro Lucas Dias trabalha a bola pro Tarek, deixou passar, a bola volta aqui na ponta, a bola para Luiz Henrique, tem Luiz Henrique e Luiz Felipe no jogo. Luiz Henrique é do Fogão, Luiz Felipe é da Ponte. Vamos completar aqui o giro do placar, 24. Primeiro tempo de jogo, 21 para terminar no primeiro tempo. Ponte e Botafogo empatam 0-0. Série B, Campeonato Brasileiro, quarta rodada. Ontem teve Londrina e Criciúma, empataram em 1-1. 25 minutos do primeiro tempo em Alagoas. CRB empata com o Sampaio Correia pelo placar de 0-0 às 9h30 da noite. Tem Atlético Goianiense e Chapecoense. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Cossa. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, nananina não. Não foi eu quem fiz. Já o Franco vai falar do jogo. Quase 25 passados do primeiro tempo, tá 0-0. Domingão tem mais Macaca em Ponte Ceará. Olha que jogão, hein? 11 da manhã no Majestoso. Marcelo Corsato vai transmitir aqui nos canais Futebol Interior com essa dupla aqui, Frank e André. Bola aqui pela ponta esquerda, trabalha a bola o time da Ponte. Olha o Filipinho, fez o passe, procurava ali o Arthur. Chegou a zaga, tirou ali o Vidal. O Arthur vem, ganha essa bola pra Ponte lá na ponta esquerda. Vem na marcação ali pra cima dele o jogador da equipe do Botafogo. Aí o árbitro tá marcando tiro de meta. Tá marcando só tiro de meta para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Ô Frank, 25, hein? Passados do primeiro tempo, você fala do jogo, 0 pra Ponte, 0 pro Botafogo. Carlos, é uma partida que com 25 minutos, a Ponte, eu não tive oportunidade de ver estatística, mas deve estar com mais posse de bola que o Botafogo. Ela obriga o Botafogo a errar bastante. O problema é que nós também estamos errando muito passe. E ofensivamente precisa ser trabalhado. A Ponte vive praticamente do Cássio Gabriel e da correria do Eliel. O Pablo Diego se movimentando, mas do meio campo para trás a Ponte está perfeita. É claro que para uma primeira partida, para um esquema novo, me surpreende, mas tem que ser muito bem trabalhado, né? Aí tá faltando algumas peças que para um esquema desse de repente poderia dar certo, Carlão. A Ponte gosta de sair jogando, mas o Botafogo também, não rifa a bola não. E a Ponte faz a marcação ali sob pressão. Cássio Gabriel marca o jogador da equipe do Botafogo. Ele joga essa bola para lateral. É lateral para Ponte, para Macaca aqui pela ponta direita. Canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor. Vamos Macaca, vem Luiz Felipe, passa pelo primeiro, não tem para quem tocar. Ele volta a bola para Felipe Amaral. Amaral volta essa bola aqui na ponta esquerda, começa tudo de novo no campo de defesa. No círculo ali que divide o gramado, bola pro Edson. Os zagueiros têm que atacar. A bola volta ali pelo meio. Trabalha a bola para Macaca, bola para o Arthur para o Edson. Os caras estão deixando, por enquanto, os zagueiros sem marcação. Aí vem o Fábio Sanches, ele vira o jogo, trabalha a bola na ponta. Os 3 zagueiros trabalhando, bola para o Matheus Silva, tocou, bola ali para o Cássio Gabriel. Cássio jogou de zagueiro, tirou, a bola voltou para o time do Botafogo. Aí vai completar ali o Márcio, dá um bico nessa bola, tira dali. Vem Fábio Sanches, briga ali com o Osman e perdeu, hein? Vai ter que puxar, entrou na grande área, sai do gol, Kaique! Pra ficar com ela, mais uma falha do Fábio Sanches. E agora ali pra cima do Osman. Que perigo, hein, André? E a segunda falha de Fábio Sanches no jogo. Osman bateu-lhe a carteira, saiu na cara de Kaique França. O goleiro da Ponte, arrojado.
foi em cima do seu pé esquerdo, defendendo, evitando aquele que seria o primeiro gol do jogo, o primeiro do Botafogo. Continua 0-0, Majestoso. Informação para Café Canecão. Vem Ponte, olha o Arthur, recebeu essa bola na ponta esquerda, vem pro cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga da equipe do Botafogo, tira, o Arthur cruzou meio caído, né? A bola voltou pra ponte pro Filipinho, vai queimar, daria uma bomba, pega na zaga, pega no Vidal, a bola volta aqui pelo meio, mas o árbitro tá parando o jogo. O árbitro tá parando, deixa eu dar uma moderada aqui no nosso chat aqui no YouTube. O Malcolm foi tão educado com a gente, né? E continua sendo educado aqui, narrador. Vírgula, por favor, vírgula, tire-me uma dúvida. Mesmo que o meu palpite não seja a favor do time Ponte Pretano, eu posso palpitar, opinar? Tenho esse direito? Claro que tem, Michael. Ô Malcolm. Claro que tem, meu querido. Fique à vontade, tá bom? Pode palpitar sim. A gente aceita sim, claro que a gente aceita, né? Só aqueles antes, né? Que são, né? Palpite tirando com a nossa cara, esse aí a gente vai colocar no superchat, mas com essa educação sua aí, fique à vontade. Olha o Botafogo, entrou na grande área, é o Salatiel, hein? Fábio Sanches briga com ele na marcação quando trouxe pela direita. Chegou o Matheus Silva. Cara, o Fábio Sanches hoje tá perdidaço, hein? Hoje o Fábio Sanches está sem chances nenhuma. Tá perdendo todas. Oh, Deus meu, rapaz. O time não tá mal, precisa ser treinado. Esse tipo de esquema, gente, ele é maravilhoso. Vocês perceberam que quando o Cássio Gabriel consegue se movimentar, encostar no Eliel e o Luiz Felipe aqui avançar, fica muito bom, saem jogadas boas. Mas o problema é que o tempo de treinamento é curto e acontece isso. Nós temos 3 zagueiros que vão ter muita dificuldade para esse esquema. E o Fábio está provando para nós, né? Precisa ter velocidade para fazer aquela função que ele está ali no meio. E se é uma coisa que ele não tem, é velocidade, Carlão. O Akira Miyamoto, boa noite. O tal do Felipe Auxiliar Moreira. Os caras pegam no pé do Felipe Moreira. Daqui a pouco eu continuo aqui, bola pelo campo de ataque. Rapaz... Pegaram forte o jogador da Ponte ali agora, hein? Tá caído o Felipe Amaral. O jogo tava parado, André. Mas que deram com vontade nele, deram, hein? Mas deram com muita vontade no Amaral. O Amaral está se contorcendo em dores do gramado. E no lance anterior, o árbitro deu a falta cometida em cima do Cássio Gabriel pelo o cartão para o meia dúzia Jean Vitor. Só que o árbitro estava muito distante. Eu acho que o árbitro deveria acompanhar um pouco mais. Ele deu cartão, tinha 3 jogadores na frente e não deu para saber para quem. Só depois que deu para perceber que foi para o João Vitor, amarelado, primeiro do jogo, primeiro para o Botafogo e informação para Bebidas Potier. É o Jean Vitor, camisa número meia dúzia do time do Botafogo. E ali o árbitro marcou falta do Felipe Amaral numa jogada anterior que também não foi. Ele roubou a bola na boa. Tá difícil, Carlos, tá difícil. Roubou a bola na boa. Tinha que entrar o Jean Carlos e trazer o Arthur para auxiliar na zaga, principalmente na saída de bola. Perfeito. Quem falou aqui, isso? O Danilo Perfeito. Felício. Foi perfeito. O Danilo. Ô Malcolm, fica com a gente aqui, meu querido. Obrigado, viu? Akira Miyamoto. Diz que entrou com 3 zagueiros, o Felipe Moreira, que não temos os alas. Ele é o isolado na frente. Será que ele quer o empate? Vamos orar para Nossa Senhora do Majestoso. Tem jogador da Ponte aquecendo. Tem jogador da Ponte aquecendo. Daqui a pouco o André vai falar quem é. É falta para a equipe do Botafogo. Vem Jean Vitor para a bola. Vai levantar, levantou. Rapaz do céu. O que ele fez? Se foi ensaiado, alguém faltou no ensaio. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar tempo e placar do futebol. Chegamos a 31 minutos, 30 segundos passados desse primeiro tempo, 13h30 para terminar o primeiro tempo de jogo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, portanto aproveite porque o tempo passa. Majestoso, te contei não, Série B, Campeonato Brasileiro, 4ª rodada. Ponte e Botafogo vão empatando 0-0, bola rolando em Alagoas, CRB e Sampaio Correia, 33. Primeiro tempo tá 0-0. Ontem, Londrina e Criciúma empataram em 1-1.
o Atlético Goianiense enfrenta a Chape daqui a pouco, às 9h30 da noite, em Goiás. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Cossa. Sempre, pra sempre, de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Ponte vem na ponta esquerda, bola pro Arthur. Vem pro cruzamento, levantamento da boca do gol. Pra quem? Pra ninguém. Chegou a zaga pra tirar o Jean Vitor. Dá um bico nessa bola, tira informação no ar. Vai, André. Parece que não vai dar para o número 4, o quarto zagueiro da Ponte, Matheus Silva. Já em trabalho de aquecimento, o zagueiro Tomás, que pode estrear na Macaca esta noite diante do Pantera. Ele pega na bola agora, o Matheus Silva. Aqui pela ponta direita. Trabalha a bola. Vem pro cruzamento. Levantamento na boca do gol. Era pro Pablo Diego. Chega a zaga da equipe do Botafogo pra tirar. Chega a zaga do Botafogo pra tirar. O Matheus parece que tá pegando bem na bola, né? Mas que demora pra tirar o Fábio. Se for o Fábio, se for o Matheus Silva, tem que tirar logo, Quem fez o sinal pro banco foi o Matheus Silva. Aquele tradicional sinal. Eu vou tentar fazer aqui, segurando o microfone assim, ó. Mas ele podia estar pedindo pra outro, né? O sinal pro banco foi ele, mas vamos ver aí, vamos prestar atenção no Fábio Sanches, mas até agora nada de alteração na ponte. Agora o Op tá pegando impedimento ali do ataque da equipe da Macaca. Conosco, Rádio Futebol na Canela, Rádio Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Pessoal, vamos se comportar aqui no chat, gente. O pessoal tá amargo, né? Calma, gente. Vamos se comportar aqui no chat, meninos. Carlão, e o futebol é pra fazer amigos, né, gente? Sim, também penso assim. Vem o time do Botafogo, bola pela ponta esquerda. Chegou ali o Fábio Sanches pra cima do Salatiel. O árbitro tá dando escanteio, hein? O árbitro tá dando escanteio. Gente, se for o Fábio Sanches, tira logo, por favor. Parece que é o Fábio Sanches, sim. Último toque dele mesmo pela linha de fundo. É escanteio, lado direito, o Botafogo desce. Continua 0-0, majestoso. Informação para Prone Alimentos. A Vanessa tá perguntando quantos escanteios. Esse é o segundo pro Botafogo. São 3 no total. 2 pro Botafogo, 1 pra Ponte. 34-30. É escanteio pra equipe do Botafogo fazer a cobrança lá pelo setor de ponta esquerda. Escanteio pro Botafogo. 34-30. Dessa vez o Jean Vitor não foi, hein? Pra bola, levantou, tocou na boca do gol, fechado, a bola sai, vai, bola linha de fundo. É mais um escanteio pro time do Botafogo lá pela direita, André. No escanteio bem cobrado pelo camisa 7, o Tomás. Último toque da zaga da Ponte, me pareceu o Matheus Silva, o último a tocar, foi embora a linha de fundo. Mais um lado direito, Tomás na bola. Quarto escanteio do jogo, levantamento, Tomás na boca do gol, Kaique tirou da cabeça do Salatiel, meu Deus. Aí vem aqui o Jean Vitor, deixa a bola sair para lateral, vai lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Filhinho. Loja 2, no Bandeirantes. Vem o time do Botafogo, olha o Osman pro cruzamento, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Macaca, tira, joga a bola pra lateral, lateral pra equipe do Botafogo fazer a cobrança, vem Osman, jogou na Ponte Preta, esteve na Macaca o Osman, passou pouco tempo, se machucou e saiu, foi embora, aí a bola volta, depois, aí acabou saindo, depois que se recuperou, foi embora ainda falando um montão de bobagens. A bola sai para a lateral, é lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança, 36, passados, primeiro tempo, tá 0-0, Ponte Botafogo, conosco o Rádio Futebol na Canela, levantamento na boca do gol, sobe a zaga da Ponte, tira a bola, volta, Tarek, Filipinho, bate ali com o Tarek, tira essa bola, aí vem ali o camisa número 11, o Luiz Henrique, bota a bola pela direita, Vidal, vira o jogo pro Osman, trabalhou na ponta, colocou, foi falta, hein? Foi falta ali do jogador da equipe do Botafogo, o árbitro não deu, último toque do jogador do Botafogo, Osman, a bola sai, vai para a linha de fundo, tiro de volta para a Ponte, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovo Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. O Roberto Santos está aqui na nossa live no YouTube. 3 zagueiros. Que isso, ele pergunta. Tem que mandar esse retranqueiro embora hoje. Ó, gente, eu não queria levantar essa lebre e avisar isso para vocês. Mas o pessoal que tá pedindo para mandar o Felipe Moreira embora,
Se o Felipe Moreira for mandado embora hoje, pro jogo contra o Ceará, se a Ponte não pagar o Hélio dos Anjos, vai ser o Nenê Santana ou o Ivo Sec. Por quê? Porque a Ponte não acertou com o Hélio dos Anjos ainda. Então, enquanto não paga o treinador, não pode contratar outro. Então, Roberto, eu insisto aqui, eu sei que, né, o Felipe Moreira não tem a graça do torcedor da Ponte, né? Mas nesse momento jogar contra o Felipe Moreira é torcer contra a Ponte, né? A Ponte precisa pagar o ex-treinador para conseguir contratar outro. Não é tão simples assim. A Ponte consultou o treinador, sim, tem informações precisas de que a Ponte consultou o Tencati. Mas para trazer o Tencati tem que rescindir com o Hélio dos Anjos, o que não aconteceu ainda. Bola pra Ponte, Luiz Felipe toca a bola pro Eliel, dentro da grande área, vem cruzamento, a zaga tirou, Eliel, cruzamento, levantamento na boca do gol, chega a zaga do Botafogo, tira, o Luiz Felipe veio pra buscar essa bola, a zaga do Botafogo chega pra tirar, bola ali com o Salatiel, 38 passados do primeiro tempo, tá 0-0, Ponte Preta e Botafogo, Botafogo e Ponte, vem Botafogo, bola aqui pro campo de ataque, chega a zaga da Ponte, Filipinho tira, joga a bola pra lateral pra equipe do Botafogo fazer a cobrança, Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Junto Esportes é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Deixa eu abraçar aqui o grande Marcelo Borges. Boa noite, equipe Nota 1000. Ô, rapaz, muito obrigado, viu, Marcelo? Quando a gente ouve essa daqui, a gente fica bem feliz. A gente ouve, lê, obrigado, viu, Marcelão? Daqui a pouco só Chape, né? Entra em campo daqui a pouco contra o Atlético Goianiense, a simpática chapecoense. Ângela Maria Ponte, macaca querida, amor da minha vida. Valeu. O Carlos Alberto Moretti, boa noite, galera. Ô, Carlos Alberto, obrigado, viu? Aliás, você que tá aqui no chat no YouTube, quer concorrer aqui a um corte de barba e cabelo? Manda eu quero aqui no YouTube pra concorrer. Vem Botafogo, bola aqui pro campo de ataque, é pro camisa 5, Madruga, falta. O auxiliar ali, o número 2, levantou, o Edi Carlos Franco de Oliveira, marcou falta. Rapaz, o que o Edson fez, hein? Empurrou o cara, meu. É duro isso, hein? Que jogada. Desculpa, falta de inteligência. Pra que a falta ali, Carlos? E a bola já estava saindo pra fora, né? Bateu rapidamente, o time do Botafogo tem que ficar esperto. Vem o Madruga, bateu pro gol, foi travado. Foi travado, quase a Ponte ficou olhando ali, quase que o Botafogo faz. A bola volta pra Cássio Gabriel na marcação, perdeu, recuperação de bola pro Madruga, vem ele, traz a bola na ponta esquerda, toca a bola aqui pro Salatiel, tá dando um trabalho aqui pros zagueiros, a bola volta pro meio, Filipinho ganhou essa bola pra Ponte, trabalha a bola aqui pelo meio, bola para Luiz Felipe, passa a linha aqui de vídeo gramado, não tem atacante a Ponte, o time tá tudo no campo de defesa, bola voltou, Filipinho, o Arthur tá na ponta esquerda, bom passe do Filipinho pro Arthur, o Pablo Diego vai dentro da grande área, a bola volta pelo meio, trabalha a bola pro Felipe Amaral, trabalha pro Matheus Silva, camisa número 4, volta a bola pro capitão da Ponte, no círculo, que divide o gramado, toque de 40, você já ouviu, 40 minutos passados, primeiro tempo de jogo, 0-0, Ponte Preta e Botafogo, bola ali pelo meio, vem Fábio Sanches, Botafogo todo recuado, a Ponte no campo de ataque, todo o time da Ponte no campo de ataque, tá todo mundo no campo de ataque, só o Kaique no campo de defesa, bola voltou, bola pro Arthur, 2 na marcação, tentou fazer o passe pra quem? Pra ninguém, bola pro time do Botafogo, aí vem Osman, sobe ali o Matheus Silva, tira pro lado, tira de cabeça, a bola volta para Luiz Felipe, canto baixo da sua tela, canto baixo do seu televisor, que falta faz o Gé no time da Ponte, Luiz Felipe olhou pra área pra cruzar, cadê o Gé? A bola voltou pelo meio, trabalha a bola pra Filipinho aqui no meio, 2 na marcação pra cima dele, ele é obrigado a passar, fez a finta, entrou na grande área, vai pro meio, chega a zaga da equipe do Botafogo, tira, Filipinho foi pro chão, hein? Ficou caído ali o jogador da equipe da Ponte, o árbitro não deu nada, a bola voltou ali com o Tomás toca a bola na ponta, virou, trabalhou no meio, era pro Salatiel, vem a zaga da Ponte, ganha essa bola ali o Edson, recupera essa bola pra Ponte, atenção torcedor de futebol do Brasil, hora de girar pra você, tempo e placar do futebol. Filipinho sentiu, hein? 41 minutos, 41 passados do primeiro tempo. 4 para terminar o primeiro tempo, mais acréscimos. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite o tempo, porque ele passa. Placar, futebol interior, te contei não majestoso. 4ª rodada Série B, Campeonato Brasileiro. Ponte e Botafogo empatam 0-0. 4ª rodada da Série B, jogo em andamento, bola rolando. 43 minutos. Em Alagoas, CRB e Sampaio Corrêa também. 0-0 ontem, Londrina e Criciúma. 1-1 às 9h30 da noite. Atlético Goianiense e Chape. Ponte vem, já completa o giro. Bola pro Cássio Gabriel, pro Luiz Felipe.
Cruzamento do bico da grande área, sobe a zaga, tira a bola, voltou pro Filipinho. Pode até bater daí se quiser, só que ela veio pela direita. Voltou pra Matheus Silva, uma bomba pra fora, linha de fundo. Linha de fundo, tiro de volta. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. O jogo tá parado, André. E o Filipinho sentiu, mas ali vai se recuperando aos poucos. Tiro de meta para o Botafogo, não tem pressa alguma, porque vai empatando com a Ponte em 0-0 no Majestoso. Informação para a Ridier. O César Silva tá com a gente, tá falando propaganda de ovos. Rapaz, e eu adoro ovo, viu? E o ovo Satoshi é uma delícia, viu? Aliás, estamos à disposição aqui no nosso departamento comercial. Se quiser, fica à vontade. Ednei Melo, noite, irmãos do FI, passando para protocolar minha audiência. E avante macaca, coloca ele aqui. Ô, doutor Ednei Melo, aquele abraço. O Antônio Tortoli, Volta Redonda, ele mora, mas é campineiro nato, macaca na cabeça, seja bem-vindo. O José também tá ligado com a gente, a Neuci Lucato, boa noite para essa super equipe. Vamos, macaquinha. César Silva também tá ligado, Ponte vem, bola com Pablo Diego. O que o Pablo Diego tentou fazer aí, hein? Tinha o Luiz Felipe, tinha o Cássio Gabriel. Tocou pra quem essa bola, André? Pra mim? Pra ninguém. Realmente despretensioso. O levantamento, a bola foi pela linha de fundo, tiro de meta para o Botafogo, que não tem pressa alguma, continua 0-0 Majestoso. Informação para Jump Esportes. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimosono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Lembrando você que o nosso podcast, o podcast do FI, quinta-feira, 4 da tarde, com um dos maiores narradores esportivos desse país. Cláudia Neycorce e Lucas de Souza vão receber em nossa casa J. Júnior no FI Cast. Quinta-feira, 4 da tarde, você não pode perder a carreira e muita história com J. Júnior, um dos maiores narradores desse país, no FI Cast, agora em nova roupagem, hein? No comando de Cláudia Neycorce e Lucas Família de Souza. Vai mudar. O jogador do Botafogo é o camisa 3, né? Não dá mais para o camisa número 3, o Lucas Dias, vai ser a primeira alteração no jogo, primeira para o Botafogo, que será processada aí pelo técnico... Parece que ele mandou esperar, viu? Adilson Batista... vai trocar. Não, vai trocar. Vai trocar. Tá entrando aí o camisa número... subiu 4 ali, viu? Não. 4 minutos e acréscimo. Ele deu 4 ali, ó. Falei, ele pediu pra segurar. Era o número 3 mesmo. Ele pediu pra segurar. Vamos até 49 nesta primeira etapa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Para você ligado aqui nos canais Futebol Interior, Aparecido Alves, pelo amor, nossa torcida só critica, precisamos de mais união. Opiniões são opiniões, né? Mas, cara, eu entendo que hoje torcer contra o Felipe Moreira é torcer contra a Ponte Preta. Não adianta. Eu tenho o ranço do Felipe Moreira. E outra, né? Nem que fosse o Guardiola, cara. Eu falei aqui na Hora da Macaca e vou aproveitar essa grande audiência aqui para dizer, tem todo o meu respeito, ele abandonou o barco, filho. Abandonou o barco. Ele não foi demitido. Ele abandonou o barco. O que aconteceu, gente fala que é salário atrasado, outros falam que ele estressou porque o Marco Eberlin não pagou o prêmio do título da Série A2 como deveria para os jogadores, aí ele se estressou. Mas, cara, com todo o respeito ao Hélio dos Anjos, nos abandonou, cara. Nos abandonou. E você que fica pagando pau aí pro Hélio dos Anjos, eu vou lembrar aqui do Abel Braga, que trabalhou na Ponte 10 anos sem receber. Do João Brigatti, que todo mundo mete o pau aqui. João Brigatti ficou 12 meses sem receber na Ponte, até hoje não tem um processo do João contra a Ponte Preta. E o nego mete o pau no João Brigatti. Ele fica pagando pau pro Hélio dos Anjos, que subiu a Ponte Preta, só que rebaixou a Ponte Preta também. Escalou o senhor Dedé, com todo respeito, ex-jogador
em atividade no jogo contra o Água Santa, que se a Ponte empatasse aquele jogo, não tinha caído para a Série A1. Coisa da cabeça do Hélio dos Anjos, a Ponte caiu. E aí vocês ficam pagando pau pro Hélio dos Anjos, tá? Que nos abandonou, ele não foi demitido. Ele não foi demitido, ele foi embora, simplesmente. Perdeu de 3-0 pro Vitória, ficou estressadinho e abandonou o barco, velho, ó. Foi embora. Deixa o grupo aí, ó, o grupo da Ponte que se dane. A torcida da Ponte que idolatrava, amava. Eu estive na cobertura dos prêmios, dos premiados da Série A2. O André tava lá, o Frank também. Lá. Torcedor da Ponte Preta passava pelo Hélio dos Anjos, só faltava beijar o pé do cara. E aí ele abandona a gente desse jeito. Então vamos parar de pagar pau pro Hélio dos Anjos e torcer mais pra Ponte Preta. Bola aqui no campo de defesa. Bola pro time da Ponte. Olha o Osman ali empurrando o Matheus Silva. Aqui não, né, Osman? Aqui não, né, velho? Quer mandar no campo da Ponte? Sai pra lá, né, fi? Sai pra lá. E ele pegou o Matheus Silva, hein, André? Pegou por trás, pegou com o pé esquerdo no pé direito do jogador Matheus Silva. Merecia amarelo. O árbitro, o senhor Marielson, em cima do lance. Nada marcou, apenas a falta. Não deu cartão para o jogador do Botafogo. 40, daqui a falta 1 minuto, vamos ver se ele vai dar mais um acréscimo, é falta que favorece a Macaca. Ele está marcando churrasco, hein, Carlão? Não, tá feio o negócio ali, tá feio o negócio. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança 48-30. Bom, o árbitro mandou até 49. Cássio Gabriel pra bola, vai levantar. O goleiro ficou no meio do caminho, toque do Matheus Silva de cabeça, pegou o Matheus. Do zagueiro Matheus Silva pro Matheus, goleirão da equipe do Botafogo, camisa azul, short preto, meias pretas, chuteiras azuis, sai do gol para fazer a defesa do goleirão da equipe do Pantera. Daqui a pouco o intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Botafogo vem, bola ali pela direita, bola com o Vidal. Vidal trabalha essa bola pelo meio para Lucas Dias, pediu para sair, depois falou que não, continua no jogo. Bola pro Tarek na ponta esquerda, bola pro Márcio. Márcio volta essa bola aqui no meio e não há tempo para mais nada. O árbitro baiano, 40 anos, funcionário público, Marielson Alves da Silva aponta. Final do primeiro tempo no Majestoso. Fim de primeiro tempo. A primeira parte já foi. Ponte e Botafogo, Botafogo e Ponte empataram pelo placar de 1-1. Bola parou no Majestoso, saída do gramado dos jogadores, o detalhe do repórter André Luiz. Saída dos jogadores da Ponte, também do Botafogo, eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo, estádio Moisés Lucarelli, 0-0, Ponte Botafogo de Ribeirão Preto. Vamos ver aí se dá para pegar a palavra de algum jogador da Ponte, também do Pantera, jogadores do Botafogo saindo, passando por aqui o Tomás. Agora o Lucas Dias, vamos ouvir o Cássio Gabriel. Você sentiu falta nesse primeiro tempo da Ponte para que você pudesse aparecer mais no jogo? A gente tem um dado aqui que os zagueiros da Ponte foram os que mais tocaram na bola nesse primeiro tempo. O que faltou? A gente está controlando bem a partida. Se os zagueiros estão tocando mais na bola é porque a gente está pressionando eles também. Mas é um jogo de detalhe, a gente sabe que a gente está criando mais chances, está tendo mais finalizações, mas a gente tem que colocar a bola no gol. Então acho que ver o que o Felipe tem para conversar pra gente aí no intervalo e, se Deus quiser, a gente sair daqui vencedor. Muito obrigado. Daí esse Cássio Gabriel, Carlos Corsato. Beleza, vamos ver se tem alguém do Botafogo pra gente pegar também. Vai lá. Vamos ouvir aqui, o jogador do Botafogo vai falar. Você tem uma posição muito importante, também por marcação e também no ataque. Eu queria que você falasse assim, o que vocês conversaram, o que vocês querem fazer de diferente nesse segundo tempo? A gente conversou que era para Luiz Henrique Thomas vir por dentro dos nossos laterais embora, é o que está acontecendo. Eles estão ficando na dúvida, a gente está conseguindo construir bem. E agora é ir lá no vestiário, escutar o professor Adilson e melhorar para o segundo tempo, se Deus quiser sair para a vitória. Muito obrigado. Tá aí este Luiz Henrique, jogador do Botafogo, meu caro Carlos Corsato, mais ninguém no tapete verde do Majestoso. Muito bem, saída no gramado dos jogadores, Ponte e Botafogo empataram 0-0, Frank Francisco. E aí, Frank, o jogo não teve muitas emoções, né? Na verdade, Carlos, assim, o jogo tá até meio chato, né? Não gosto de jogo assim, não. Vou ser sincero. Mas uma coisa tem que ser dita, Carlão. A Ponte faz uma boa partida do meio campo para trás. Passamos alguns sustos. Porque aquilo que eu falei, dos 3 zagueiros da Ponte, nenhum deles tem condições de sair jogando, querer fazer lançamento. Essa é uma realidade. Tanto que as jogadas assim mais agudas do Botafogo foram percas de bola, saída de bola errada.
A Ponte também assustou bastante o Botafogo na marcação, pressão na saída de bola do Botafogo, que já era uma característica da Ponte, né, Carlos? Isso desde a Série 2, uma marcação alta. Só que precisa ter tranquilidade. O momento atrapalha tudo, Carlos. O Cássio Gabriel precisa entrar um pouquinho mais no jogo, o pessoal precisa se ligar um pouquinho mais, ele tem que se movimentar para ele ser o homem da criação. Não pode deixar que a Ponte tente criar o jogo com o Felipe Amaral e o Filipinho. O Filipinho até fez bons lançamentos na partida de hoje, bons passes, mas o Felipe Amaral, por exemplo, não conseguiu. Né? O zagueiro também, quando vai fazer um lançamento lá pra frente, complica. Carlos, mas assim, como nós podemos definir a primeira etapa? Uma leve superioridade da Ponte, o jogo tá muito igual. Se a Ponte tivesse um Gé aí de centroavante e um Elvis ali no meio, não poderíamos já estar ganhando, entendeu, Carlão? Mas vamos fazer assim, resultado justo até aqui. Certo, bora lá, o Edilson Roberto. Falta opções pro time da Ponte, pessoal que tá aqui na nossa live no YouTube, muito obrigado, viu, você que tá com a gente. Se possível, dá um like na nossa live para mostrar para mais ponte pretanos que estamos aqui. E você pode faturar aqui um corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. É só mandar aqui no nosso WhatsApp, eu quero, manda aqui no nosso WhatsApp ou então aqui mesmo no YouTube, na live do YouTube, tá bom? Daqui a pouco eu vou dar uma passada lá no Facebook também pro pessoal que tá com a gente lá. Neuri Menezes, sem 4 titulares, mais o Ramon, fica difícil. O Antônio Tontoli, vamos enfrentar todos com o que temos de melhor, coração e garra. O Edson Cláudio, o senhor Hélio dos Anjos se acha demais. Aparecido Alves, concordo com Corsato, o Hélio é passado, o que importa agora é a nossa macaca. Concordo plenamente, Corsato. Obrigado, Neuri. De vez em quando a gente tem que fazer um desabafo aqui, porque, poxa, chateia a gente quando o pessoal torcer contra o Felipe hoje é torcer contra a Ponte. A Ponte não fez o acerto com o Hélio. A Ponte hoje não pode contratar o treinador porque não fez o acerto ainda com o Hélio. E o Hélio quase foi por Paysandu, aí ele teria que, né, assinar a rescisão para ir para o Paysandu. Viviane Cristina, Hélio fez um bom trabalho, porém isso ficou no passado. Agora é Felipe Moreira, muita fé em Deus. Será que algum iluminado que está do lado do banco do FM dá uma corda, coloca o Paulo Baia no lugar de um dos zagueiros? Hélio tinha certeza que o Goiás ia chamar. Tá dizendo aqui o Neuri Menezes. Neuci Lucato falou tudo, somos Ponte. E o ex-treinador não merece ser idolatrado. Só precisa desfazer esses 3 zagueiros. O Neuri tá dizendo aqui. Gustavo Carvalho, esquema com 3 zagueiros sem treino não dá certo. Arthur e Pablo Diego se anulando na esquerda. A hora do peixe, bom trabalho a todos. Grande Giovanni Paiola. E Uri Ribeiro tá pedindo para mandar um alô para Manaus. Ponte vai ganhar hoje, segundo ele. O HC80, salve Corsato, estamos na sintonia. Em Perte. Fala, Edu, como é que você tá, rapaz? Jogo duro de assistir, diz o Gustavo Carvalho. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo. Volto já, quero a sua participação no Zap, no YouTube, no Facebook. Tem corte de barba e cabelo. Vou fazer o sorteio daqui a pouquinho. Manda aí, eu quero, ou no WhatsApp, tá na tela, 989-89-3526 ou no YouTube. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19-99788-3821. No telefone 19-3242-3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro. Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos, desde 2016, produzindo os melhores sais.
e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site, ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103 Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriane na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Estamos apresentando Intervalo do Jogo. Carlos Costa. 8 da noite, mais 4 minutos, 8:04. Daqui a pouco tem todo o segundo tempo. E por enquanto, Ponte e Botafogo empatando pelo placar de 0-0. Estamos no intervalo do jogo aqui nos canais Futebol Interior para IGA Atacado. Aproveite as ofertas do IGA Atacado, em ofertas válidas até 8 de maio ou até quando durarem os estoques. Bom, no IGA Atacado você compra banana nanica, quilo, vai pagar só R$ 3,69. Só isso, 3,69. Feijão grão de campo, carioca 1 quilo, só R$ 8,98. Tem mais, molho de tomate Fugini, tradicional, sachê 300 gramas, R$ 1,29. E tem muito mais ofertas para você. O IGA Atacado facilita a sua vida, aceita cartão de crédito, débito, vários cartões alimentação, enfim, você não pode perder. Quer comprar e quer receber as ofertas do IGA através do WhatsApp? Então, se inscreva. É só mandar uma mensagem para o
9922 9932. Fácil demais, né? Vou repetir. 9922 9932. Você vai receber as ofertas do IGA Atacado. Ou então vai no site iga.com.br e clica no link, receba nossas ofertas no seu WhatsApp, cadastra o seu WhatsApp, automaticamente as ofertas chegam para você. São 3 lojas em Campinas, a loja da Pedro Estancato, ali no Campo dos Amarais, em Santa Bárbara do Oeste, na Rua da Agricultura, 622, e também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, 550. Ô Frank Francisco, bora lá então, hein? Falar desse jogo aqui. Ponte Preta teve 53% de posse de bola contra 47% do time do Botafogo. Foram 3 escanteios pro Botafogo, 1 escanteio pra Ponte Preta. Faltas 8, a Ponte cometeu contra 5. E aí, Franqui, antes de começar o segundo tempo, o que você tem pra dizer? Carlos, eu acertei sem ter olhado, lembra? Eu te falei? A Ponte teve mais posse de bola. A Ponte não está mal na partida, Carlos, principalmente meio campo atrás, defensivamente. A Ponte não deu moleza para o Botafogo. As oportunidades que o Botafogo teve foram falhas individuais, né? Fábio Sanches foi tentar cortar uma bola aqui, perdeu tempo, ele não... Ô Frank, rapidinho, eu vi ali o Arthur como capitão do time, então entendo que o Fábio deve ter saído, mas por enquanto, daqui a pouco o André informa. E o Jean Carlos estava na beirada aqui. Pra entrar, né? Então, acho que foi essa a alteração. Porque acertar, ele não ia tirar a faixa de capitão, né, do Fábio. Sim, e vai acertar se fizer isso. Mas vamos aguardar a confirmação do repórter aí. Se for isso, você gosta? Gosto, eu tinha te falado. Mas aí tira o esquema com... Não, o Arthur volta, né? O Arthur vai fazer o meio onde estava o Fábio, provavelmente, ou fica do lado esquerdo, e aí o Edson deve ser quem fazer o meio, provavelmente. E você vai ter a opção do Jean Carlos do lado esquerdo, que desce bem, pega bem na bola, tem que dar liberdade para ele descer e bater pro gol, porque até agora a Ponte não chutou. Não vai precisar marcar muito, né? Sim. Porque vai ter 3 zagueiros lá, né? Então ele vai ter mais cercado que qualquer outra coisa. Ele vai ter que aproveitar a característica dele de habilidade de ir pra frente. Você gostou então da alteração? Eu acho que pode dar certo. Talvez não o Fábio Santos para sair, mas ele deve ter saído mesmo contundido, né? Sim, com certeza. É aquela coisa, Carlão, o certo que pode dar... o errado que pode dar certo. Seria a alteração que eu faria. Te falei em off aqui. Se fosse para tentar dar um gás no time da Ponte, seria essa, a primeira. E aí, pra frente, aí é só com Deus, Carlão. Mas que o time tá fazendo um bom jogo, eu volto a falar, seguro na marcação. Por incrível que possa parecer, torcedor, gostei do jogo com 3 zagueiros, falta peças. Botafogo não voltou ainda, né? Tá voltando agora. E aí a gente vai aproveitando para falar um pouquinho, Carlão. Mas gostei do posicionamento da equipe em campo. É lógico que falta material humano. Isso aí é fato, gente. Agora, um esquema desse, com o Gé disponível, com o Matheus Jesus podendo jogar, com o Elvis podendo jogar, a gente pode repensar essa história. Eu, até aqui, Carlão, gostei do que vi. O único cuidado e senão é com os zagueiros que você vai ter em campo. O Fábio não tem velocidade para fazer aquela linha do meio e a gente viu naquela disputa com o Osman. Se o Osman é um pouquinho só melhor de bola, porque a gente já teve ele aqui, já sabe como é que é. Se ele tivesse um pouquinho mais de bola, ele tinha parado dentro do gol. O Carlos Lemos Matozinha, a volta do Leonardo vai melhorar no meio campo da Macaco. Jorge, time sem amador, precisa de laterais contundentes. Fernando Malta, tá com a gente aqui, tá dizendo que a Ponte vai vencer por 2-0. No fim, vocês vão me dizer. O Ronei Heinz, será que a Ponte vai acabar com a minha aposta? Só falta, mas ela vai vencer. O José Maduro tá dizendo aqui, o Frank tirou o chapéu, agora a Ponte vence. Mudou. Vamos lá então. Na Ponte é uma alteração, foi embora Fábio Sanches, 27, machucado, para a entrada do 16, Jean Carlos. Primeira alteração processada pelo Felipe Moreira na Macaca. E no Botafogo daqui a pouco vem aí o 17, o jogador 17 do Botafogo, o Robinho. Aliás, vamos começar com o 16. O 16 está entrando, que é o Patrick Bray, no lugar do jogador... Tá entrando no 14 na vaga do 3. 14 no 3, que é o jogador... O 14 no 3, que é o Carlinhos no lugar do Lucas Dias. Carlinhos do Lucas Dias. E tá indo embora o Osman 11, que para a entrada do 17. Osman 10 para a entrada do 17, Robinho. Confirmando então no Botafogo. Foi embora 10, Osman.
para a entrada do 17, que é o Robinho, e foi embora o jogador número 3, Lucas Dias, para a entrada do 14. Começou, André. Apita o árbitro, tem bola rolando no segundo tempo. Carlos Corsato. É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato e você sabe, torcedor, quando a bola rola, eu corro atrás dela para trazer todas as emoções para você. Vem com a gente, torcedor. Vem você, torcedor, ligado aqui nos canais Futebol Interior. Entrou esse Robinho é bom de bola, hein? Campeonato Paulista ele foi bem. Eu ia falar agora, Carlos, me preocupa essa alteração. Porque o Osman é aquilo que o Frank falou. O Osman a gente já conhece, né? E o Lucas Dias saiu aí, um zagueiro por outro, saiu o Lucas Dias, entrou o Carlinhos. É isso, as alterações no time do Botafogo. E a Ponte mexeu só uma vez, o André informou o Jean Carlos na vaga do Fábio Sanches, que saiu contundido, bola pra Ponte na ponta direita, vem Macaca, Pablo Diego, lá na ponta, vem na marcação, pra cima dele, chega o Jean Vitor, tira o último toque do Pablo Diego, a bola acabou saindo pra lateral, é lateral pra equipe do Botafogo, fazendo a cobrança lá pelo setor de ponta direita. Abraço pra Vanessa Souza, tá ligada com a gente. Bom, na enquete aqui, Ponte Preta 72%, Botafogo 17%, empate 9%. Foram 257 votos. Filipinho ganha essa bola pra Ponte, toca a bola pro Arthur, vai queimar dali, perna esquerda, bateu pro gol, pegou na zaga, saiu. Linha de fundo com 1 minuto e meio, primeiro escanteio pra Ponte no segundo tempo, André. É o primeiro da Ponte na segunda etapa, chute forte do Arthur, a bola resbalou na zaga do Botafogo, foi embora. Linha de fundo, é escanteio lado esquerdo, Cássio Gabriel na bola. Vem Cássio Gabriel para fazer a cobrança do escanteio, primeiro escanteio pra Ponte no segundo tempo, o quinto escanteio do jogo, segundo pra Macaca no total. O Botafogo já bateu 3 no primeiro tempo, Cássio Gabriel pra bola, Matheus Silva tá na grande área, ele é bom de cabeça, Cássio Gabriel levantou, tocou na boca do gol, Arthur tava no primeiro pau, a zaga tira, a bola volta, o Jean Carlos foi tocar, tocou errado, tocou mal pro Cássio Gabriel, ela saiu para a lateral, é lateral pro Botafogo, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, loja da fábrica ao lado do Alto Posto Fininho, no Maria Antônia, em Sumaré. Aqui no WhatsApp o Hugo Moreno tá com a gente, escreveu aqui: Corsato, manda um abraço pro meu filho, o Gonzalo. Ele tá na Ilha de Vitória. Ô, meu querido, é Ponte Pretano. É mais um Ponte Pretano espalhado pelo esse Brasilzão, pelo querido Brasil, obrigado. O Joaline mandou uma mensagem aqui, mandou até uma foto, né? Colocou a gente na TV da casa dele lá, ó. Tá aqui, ó, Frank, André. Ó vocês aí na tela da TV do Joaline, ó. Olha lá, ó que bonito, ó. Vocês estão na tela da TV do ouvinte aqui, ó, que bacana. Ô, Joaline, obrigado, viu, meu querido? Obrigado mesmo pela audiência, tá? Tá dizendo aqui, ó, abraços à família Corsato e ao Frank, ao André. Estamos aqui no Padre Anchieta, aos amigos da tapeçaria, curtindo a Nega Véia. Segundo ele, vai ser 1-0 pra Ponte. Valeu, Joaline. Obrigado pela audiência. E pintou cartão aí, né, André? Pintou cartão. Cartão para jogador 14 da Ponte, é o Luiz Felipe amarelado, é o segundo amarelo no jogo, primeiro para os jogadores da Macaca. Informação para a Construtora Patriani. Vem Botafogo, bola aqui pro campo de ataque, Joaline, briga ali com o zagueiro da Ponte, o Edson toca essa bola na ponta direita, tocou, bola pro Luiz Felipe, ganhou o Luiz Felipe, o jogador do Botafogo tá empurrando o jogador da Ponte, aí o Luiz volta, vira o jogo, trabalha a bola na ponta esquerda, bola pro Arthur, que ficou como capitão do time da Ponte, aí ele é marcado ali, vem na marcação ali pra cima dele o Tomás, o Arthur, falta do Tomás em cima do Arthur, o jogo tá parado, canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. O ovo é um alimento versátil e de fácil preparo. Ovo Satoshi está no mercado desde 82, fazendo a sua vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada, acesse ridger.com. Rapaz, o Jorge tá falando aqui, não vou ler essa mensagem não, Jorge, mas é mais ou menos isso, né? Osmar Dangar, no esquema do Hélio, Cássio e Eliel estariam dando show. Carlos Lemos Matozinho, hoje a Macaca muito desfalcada, tem que concentrar em ganhar o jogo. Leonaldo tem que voltar com total condições de jogo, não adianta entrar no sacrifício para depois desfalcar o time em várias rodadas, diz aqui a Viviane Cristina. Bola pra Ponte, no campo de ataque, levantamento na boca do gol, deu ruim para o jogador da Ponte caído ali, hein? O jogador do Botafogo vai jogar essa bola pra fora. Porque tem jogador da Ponte caído ali, André. Jean Carlos está ao solo.
Nesse momento, o departamento médico autorizado a entrada. Vamos ver aí se é alguma coisa mais grave, me parece. Na altura da coxa direita. Ele tá sentindo Ele muito, tá hein? sentindo muito o jogador da Ponte. Não sei se torceu, mas tá sentindo ali o jogador da Ponte. Vamos ver aqui no replay. Vamos ver no replay. Torceu. Sozinho. Torção. Além de tudo, né? Além dos muitos desfalques, a gente elogiando aqui a alteração. Quer dizer... meu Deus. Marcelo Borges, abraço a todos. Bom jogo, boa transmissão. Valeu, Marcelo. Abraço. Boa sorte pro seu time aí. Não dá mais. O Carlos Alberto de Oliveira também tá ligado com a gente. Valeu, meu querido. Fernando Malta tá ligado aqui nos canais Futebol Interior também. Boa noite, equipe campeã, diz o Jorge. Valeu, meu querido. Aquele abraço. Lucas de Souza, grande Lucas. Escreveu salve, família. Bora ganhar na primeira, Macaca. Valeu, querido. Obrigado aí pela sua participação. Que fase. Né? Que fase está passando a Ponte Preta, hein? Vai embora o Jean Carlos, 16, não tem mais condições. Ele é que acabou de entrar. Não ficou aí algo mais que 4 a 5 minutos no gramado. Sofreu uma torção, me parece que é uma torção de joelho. Lado direito, do joelho direito do jogador. Vai embora. Vamos ver aí quem vem no lugar dele. Me parece que é o camisa número 2, que é o Mailton. Vamos aguardar aí a confirmação. A segunda alteração processada por Felipe Moreira na equipe da Ponte. Continua 0-0 majestoso, é isso mesmo. 2, Mailton está no jogo. 16, Jean Carlos foi embora com torção no joelho direito. Informação para Café Canecão. Fazer o quê, né? Não dá pra forçar muito, né? Eu queria ver o Paulo Baia nesse time, mas não sei como é que tá tecnicamente ele. O Frank Francisco tirou até o chapéu aí pra explicar essa alteração aí. O que vai fazer o técnico da Ponte, o Felipe Moreira? O que ele pretende? Ele vai tentar manter o esquema, né, Carlos? O Arthur, um pouquinho mais liberado aqui, e ele vai inverter. O que ele ia fazer aqui do lado esquerdo, ele vai tentar fazer do lado direito com o Mailton e o Luiz Felipe. Vamos torcer para dar certo, Carlos. Vamos esperar um pouquinho rodar o jogo, que eu tô vendo o Mailton posicionado aqui do lado esquerdo. Vai bater o lateral aqui pela esquerda. Entrou como lateral esquerdo. Vamos ver se ele vai ficar fixado mesmo aqui, que ele vai tentar fazer a ideia principal. Agora, eu não sei se o Mailton vai corresponder, né? Vai jogar aqui do outro lado, do lado esquerdo. Ele trocou, fez a troca lá simplesmente, né? O Jean Carlos saiu contundido, jogou 5 minutos. Entrou o Mailton, camisa número 2, no seu lugar. E o Arthur continua ali de zagueiro. Bola, o jogo recomeça. 8 minutos passados do segundo tempo. Tá 0-0 Ponte Preta e Botafogo. Ponte e Botafogo. No primeiro tempo a Ponte teve 53% de posse de bola. Agora um pouquinho mais. 54%. Atualizando aqui. Bom, outro jogo, CRB e Sampaio Corrêa vão empatando em 0-0 às 9h30 da noite. Tem Atlético Goianiense e Chapecoense. Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. Aqui no WhatsApp, o Edilson Roberto tá pedindo para colocar o Paulo Baia, o Neuri Menezes, que azar do Jean. Osmar Dangar, Paulo Baia, bem lembrado, gostaria de vê-lo em campo. Carlos Lemos Matozinho tem que levar o senhor padre para benzer o estádio. Jogadores, comissão técnica e diretoria. Neuri Menezes, essas burrices que não me entendo. Para que Mailton? 2 substituições jogadas fora. O Edilson, Corsato, precisamos ganhar o jogo e precisamos de atacante. O goleiro do Botafogo tá assistindo o jogo. Vem Botafogo, bola aqui pela direita. 9 minutos passados, o segundo tempo de jogo. Tá 0-0, Ponte Preta e Botafogo. Robinho ganha essa bola para a equipe do Botafogo. Toca a bola aqui um pouco mais atrás. Começa tudo de novo para Carlinhos. O zagueiro toca a bola para Robinho. Vem Felipe Amaral, trabalhou. Bola pro Mailton. Falta em cima do Mailton, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Prone Alimentos, produtos feitos com carinho para agradar o seu paladar. Acesse pronealimentos.com.br. Bola pra Ponte, lá na ponta direita, é pro Pablo Diego, vai correr pra bola, Matheus. Cai no cantinho, pega ela,
o goleirão da equipe do Botafogo. Boa noite, pessoal. Frank, tô vendo aqui, meu amigo. Conversei contigo na casa do Júnior e da Emília. Abraço, é o Gustavo Rosa. Boa noite, pessoal. Tô acompanhando vocês. Ô, Gustavo, aquele abraço, meu querido. Se possível, manda bairro, cidade aí, tá bom? Obrigado, viu, pela audiência. Tá valendo corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. Manda pra gente aqui no WhatsApp. Pode ser no 989-89-35-26 ou então aqui no chat do YouTube. Coloca eu quero. Bola pra equipe da Ponte. Olha o Filipinho. O Felipe Amaral fez o passe, bola pro Beliel. É pra correr, opa! Foi pro chão. Jogador da equipe da Ponte, pênalti. Ele tá marcando o pênalti. E foi. Tá marcando o pênalti pra Ponte. Ó, não sei se ele quis fazer a falta, mas que ele fez, ele fez. Empurrou. Não, pra mim foi. Empurrou. Pênalti pra Ponte. Tá marcado, tem VAR, viu, gente? Tem VAR. O passe foi do Felipe Amaral. Que passe, hein? Do Felipe Amaral. Zagueirão foi pra pênalti. O cotovelo nas costas pênalti, do E ele é grande, né? Foi o camisa número 4, o Márcio. Né? O camisa número 4, o Márcio. Foi pra cima lá, o árbitro marcou pênalti pra Ponte, André. É, pênalti pra Ponte, bem marcado pelo árbitro. Marielson Alves da Silva, da Bahia. Me parece que tomou o cartão lá, o camisa número 4, o Márcio, amarelado pelo pênalti cometido. Mais um na partida, o terceiro no jogo, o segundo para jogadores do Botafogo. A Macaca pode abrir o placar no Majestoso. O Pablo Diego já pegou a bola. Enquanto isso, os caras vão olhando o VAR, né? E o juiz tá lá, ó, no escutador dele. O pessoal do VAR. O Jean-Pierre Gonçalves Lima, que já trabalhou em todas as rodadas. É, mas parece que ele nem vai consultar, viu, cara? Na Série B. É, quando é assim, né? Porque foi pênalti mesmo, né? Então, o VAR não chama também, né? Vamos lá. Ele tá conversando, hein? Ele tá conversando. Ele tá conversando, bate aquele papo lá com o Jean-Pierre Gonçalves Lima. Vai lá pro VAR. Vai pro VAR. Ah, tá dizendo que é falta e vai tirar o cartão, quer ver? Vai tirar o cartão. Ele vai tirar o cartão, não deu pênalti não. Ele tá dizendo que a falta foi fora da grande área. Então não é pênalti. Mas agora os caras do Botafogo, o que mais que os caras do Botafogo querem? Hã? O que mais que os caras querem? Ele tirou o pênalti, pô. Tirou o cartão. Tá dando vermelho. Deu vermelho. Ó, ele tirou o amarelo e deu vermelho pelo vamos lá. do Botafogo. E dá pra explicar isso. Acontece o seguinte. Agora tem uma regra que, por exemplo, quando é pênalti, não há por que expulsar o cara, porque o lance já diz, né? Penalidade máxima. Então, com a penalidade, ele já tomou uma punição, ok? Então, por isso que ele só tomou o amarelo. No caso do cartão da falta, no caso da falta, é o último homem. E ele entraria na grande área. Então, por isso, ele tá dando o cartão vermelho. Tá dando o cartão vermelho. Vamos ver. Mas tá confuso, hein? 13 minutos. Tá. Ô, Carlos, mas a verdade tem que ser dita. A falta foi feita fora da área e o Eliel caiu dentro. Essa é a verdade. Então já tá marcado ali. Falta pra Ponte. O Pablo Diego tava com a bola para marcar, para cobrar o pênalti. Então tá explicado, acho que eu tentei explicar aqui direito, né? Se fosse o pênalti, era amarelo mesmo, porque aí já tem a cobrança do pênalti, que seria a penalidade máxima. Mas, como não foi pênalti, foi falta, ele era o último jogador, aí tem que ser expulso. Foi expulso pelo Marielson Alves da Silva. E no replay, deu pra ver, né, que a falta foi fora da grande área mesmo, o Eliel caiu dentro da grande área, e foi muito fora da área, né? Foi muito fora da área. É falta pra Ponte. Foi. Tivemos aí quase que 4 minutos de paralisação. E agora o Adilson Batista, que foi zagueiro dos bons, né? Vai ter que mexer no time. Ah, vai tirar centroavante. Ele vai tirar o Salatiel pra colocar o 15 e o Carlos, que é zagueiro. O Carlos. Rapaz, é Carlos e Carlinhos agora na zaga, hein? Carlos 15 e Carlinhos 14. Dupla sertaneja. É isso. É falta para a equipe da Ponte fazer a cobrança. Vem Cássio Gabriel para fazer a cobrança da falta. O Mailton também, hein? Bate bem na bola. Quem sabe? Quem sabe o Mailton? Quem sabe? Pegou na bola lá o Mailton. É falta para a equipe da Ponte. Bom, não teve o pênalti, mas a Ponte agora joga com um a mais.
A equipe do Botafogo tem um jogador expulso. Falta pra Ponte. O Mailton pegou com carinho na bola. Será que vai Mailton? Cássio Gabriel também. Tá aberta ali, hein? A barreira tá aberta. O Cássio Gabriel também pega bem na bola. Quase 15 passados do segundo tempo. 0-0. O Matheus tá no canto esquerdo. Vem Cássio Gabriel ou Mailton pra bola. Os dois com a perna direita. O Marielson, o árbitro, já apitou. Falta pra Ponte. Mailton pra bola. Pegou na barreira. Aí eu deixava o Cássio Gabriel bater, né, velho? Mas o Ailton pegou na bola, bateu. A zaga da equipe do Botafogo chega pra tirar. Canais Futebol no Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimozono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte pra você. Em 3 endereços: Jardim Garcia, Nova Europa e Campos Elíseos. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Chegamos a 15 minutos, 15 passados do segundo tempo, meia hora para terminar o jogo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, aproveite o tempo, porque ele passa. Placar Futebol no Interior, Série B, Campeonato Brasileiro. Majestoso, Ponte e Botafogo empatam 0-0, segundo tempo também, bola rolando para CRB e Sampaio Correia lá 17 minutos, 0 Sampaio Correia, 0 CRB, 9h30 da noite tem Atlético Goianiense e Chapecoense. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Carlos Cossa. Meu momento é agora, meu caminho é feliz. Se é uma crise lá fora, não foi eu quem fiz. 16 passados do segundo tempo, vem Ponte, bola com Pablo Diego. Quem sabe com um jogador a mais, né, Ponte? Cássio Gabriel, Pablo Diego tentou fazer o passe lá na direita pro Luiz Felipe, a zaga tirou, a bola voltou pro time da Ponte, ainda Luiz Felipe não deixou a bola sair, a bola volta para Matheus Silva, chuteira branca, Ponte atacando pro gol do portão de entrada, defendendo o gol da linha do trem, a bola veio pelo meio, o passe foi muito forte, a bola voltou pra Ponte, Mailton, vai queimando ali, perna direita, bateu pro gol! Gol! Da Ponte! É gol! Futebol é a nossa paixão. É gol! Na jogada anterior eu falei, quem sabe Mailton, pra fazer o gol pra Ponte. Não foi na cobrança de falta, mas foi num chute de fora da área. Bola bem trabalhada pelo time da Ponte. Recuperação de bola, o Arthur fez a marcação sob pressão. O Mailton pegou de fora da área, bateu pro gol. Ela foi morrer no canto esquerdo do Matheus, que pulou. Voou, mas não pegou. Mailton. 2 é a camisa dele. Ele é o dono da 2. Essa é dele, ninguém tira. Tá lá no placar do Majestoso. Mailton faz. Na marca de 16 minutos passados do segundo tempo. Ponte na frente. Ponte. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 1. Botafogo 0. A tela tá printada, goleirão Matheus, essa você só pega lá no fundo da rede e me conta. Me dá o detalhe do primeiro gol do jogo, o gol da Ponte. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que, como você bem disse, o Arthur roubou o pão da boca do zagueiro do Botafogo que vinha saindo com a bola. Serviu a Mailton, que de perna direita, com muita consciência, chutou forte. A bola resvalou ainda no camisa número 8 do Botafogo, Tarek, e foi morrer no canto baixo esquerdo da mata de Matheus, que nada pôde fazer. Mailton, camisa 2, abre o placar no Majestoso agora. Ponte Preta 1, Botafogo 0. Ponte, macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Terceiro gol da Ponte na competição. Ponte na frente, Ponte 1, Botafogo 0. Ô Frank Francisco, macaca tá na frente, Frank. Carlos, as coisas acontecem das maneiras mais improváveis e imprevisíveis. Mailton marcando o gol, jogando do lado esquerdo, que não é dele, cortou por dentro, bateu firme de pé direito. Carlão, para nossa felicidade, a Ponte já estava merecendo já na primeira etapa, falei para você, com um pouquinho mais de sorte a coisa poderia fluir, e tá aí. Para mim, até aqui, resultado justo. Espero que a Ponte agora aproveite, hein?
E vem o time do Botafogo, bola aqui pro campo de ataque. Olha o Arthur com o Robinho dentro da grande área. O Robinho tá caído ali no gramado. O árbitro tá dando posse de bola pra Ponte, mas tem o VAR, né, velho? Tem o VAR, né? Amarelo. Se bem que o Arthur tava de costas pro Robinho. Vai, André. É amarelo para o Amaral no lance anterior, ele acabou pegando o Guilherme Madura. É o quarto amarelo na partida, segundo para jogadores da Ponte. Amaral amarelado, informação para Iga, atacado. Ana Júlia tá com a gente, Vanessa Souza, Carlos Lemes Matozinho, Neuri Menezes. Tira o Luiz Felipe que já tem cartão, passa o Arthur pra lateral e o Mailton na direita. Põe um na frente, tá dizendo ele aqui. Valeu. Claudinei tá pedindo para avisar que amanhã, meio-dia, no Facebook Futebol Interior e também na Essência FM, tem o Café com Bola. O Café com Bola 7, né? E ao meio-dia tem o Meio Campo FI. Grande Claudinei Corsi, Osmar Dangar, Felipe Moreira, Olho Clínico. Tá vendo aí, Osmar? Mas não acabou o jogo ainda, né, gente? Vamos lá. Bola aqui pra Ponte, bola pro Filipinho. Tá aqui no círculo que divide o gramado. O Fabinho tá na marcação pra cima dele. Toca a bola pro Arthur, que fez a pressão, que resultou no gol da Ponte. Sobe a zaga da equipe do Botafogo, tira errado. A bola voltou pro Pablo. Diego, chegou a zaga da equipe do Botafogo pra tirar. A bola volta aqui pelo meio. Bola pro Tomás, vem Filipinho, vem na marcação. O Tomás fez a finta, ganhou do Filipinho, vai queimar dali, bateu pro gol. Pra fora ela saiu. Linha de fundo, tiro de volta pra Ponte, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. E atenção, torcedor de futebol do Brasil, tá na hora de girar pra você tempo e placar do futebol. Chegamos a 21 minutos, 30 segundos passados do segundo tempo, 23:30 mais acréscimos para terminar o jogo. A coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo, então aproveite, porque o tempo passa. Conferindo o placar do futebol para você, Série B, Campeonato Brasileiro, a Ponte está na frente. Mailton marcou a 16 do segundo tempo, 1 para a Ponte, 0 para o Botafogo, Série B, Campeonato Brasileiro, 22 minutos do segundo tempo, CRB e Sampaio Correia 0-0, 9:30 da noite a bola rola, Atlético Goianiense e Chapecoense. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo, acesse futebolinterior.com.br. Carlos Cossa. Eu espero que a alegria te convença, que a tristeza não compensa. Metade do segundo tempo, tem alteração no time do Botafogo, hein, André? Tem alteração na equipe do Botafogo. Já eu te confirmo aí. Entrou 19, saiu 11. Entrou 19 e saiu camisa 11. Então entrou 19 o jogador Edson, para a saída do 11, Luiz Henrique. No lance anterior, o camisa número 17, Robinho, foi amarelado. É o quinto amarelo no jogo, o terceiro para jogadores do Botafogo, mais um vermelho que foi para o Márcio, camisa número 4, informação para Bebidas Poti. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Store Colchões, frete grátis para Sumaré, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Ovo Satoshi. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovo Satoshi. A sua vida mais saudável. Mailton ganha a bola pra Ponte, toca a bola pro Filipinho. É que ele tocou na perna direita do Filipinho. Aí a zaga tirou, a bola voltou, Cássio Gabriel. Toca a bola pro Mailton. Mailton parece que depois do gol deu aquele up. A bola volta aqui pelo meio. Trabalha a bola o time do Botafogo aqui pela direita, a bola com o Vidal. Lembrando que o Botafogo joga com um jogador a menos, hein? Joga com um a menos desde os 9 minutos do segundo tempo. O zagueiro Márcio foi expulso. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Jump Sports. É muito mais que torcer, é jogar junto. Lembrando que na quinta-feira, no podcast FI, você não pode perder, hein? J. Júnior, um dos maiores narradores desse país, sendo entrevistado
vem na nossa casa, vem no podcast FI, no FIcast, para ser entrevistado pelo querido Claudine Corsi e também pelo Lucas de Souza. O FIcast agora com nova roupagem, com Claudine Corsi e Lucas de Souza, toda quinta-feira às 4 da tarde. Sempre um convidado mais que especial. Ponte vem, bola aqui pela esquerda. Mailton vira o jogo na ponta. Se o Luiz Felipe pegar... Não pegou, ela saiu. Lateral para a equipe do Botafogo fazer a cobrança. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Papagaios Pizzeria. A qualidade em fazer pizza. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Quase 25 passados do segundo tempo. O Botafogo é valente com um jogador a menos, mas o árbitro vai marcar essa falta. Vai marcar a falta o árbitro. José Maduro tá dizendo aqui, ô Frank, você tirou o chapéu, o Ponte fez gol. Deixa esse chapéu ali, tá? Hoje ele vai ficar aqui, hoje gente. Deixa ele ali, tá? Deixa ele lá. Bola pra equipe do Botafogo. Vem o Tomás, ganha essa bola no meio. O Edson ganhou pra Ponte, toca a bola pra Pablo Diego. Pablo Diego vem na marcação, ficou pedindo falta, o árbitro não deu. Bola voltou pra Macaca. Olha o Luiz Felipe lá na ponta direita. Já passou pelo primeiro, passou pelo segundo, virou, trabalhou na ponta pro Eliel. Cássio Gabriel tá na jogada. O Eliel, drible da Vaca, entrou na grande área, vai fazer, bateu pro gol. Foi travado na hora do agora. O Carlinhos chegou, tirou, jogou bola na linha de fundo. Que drible do Eliel. O famoso drible da Vaca, hein, André? Liga seu microfone. Aí. E bota drible da Vaca nisso. O Eliel deixou na saudade o Carlinhos na hora de finalizar. Ainda conseguiu dar um toque. O zagueiro do Botafogo pela linha de fundo, é lado direito, escanteio para a Macaca, Cássio Gabriel na bola. Vem Cássio Gabriel para fazer a cobrança do escanteio, o terceiro escanteio para a Ponte no jogo, o sexto no total. Cássio Gabriel para a bola, levantou, tocou na boca, toca de cabeça. Filipinho pro gol da Ponte. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Na cobrança do escanteio do Cássio Gabriel, ele levantou, o Filipinho subiu, parecia centroavante. Testa na bola. Se tem bomba de cabeça, essa foi uma bomba, hein? Filipinho, o Matheus, goleiro do Botafogo, bom, goleiro do Botafogo pulou, mas não pegou. Filipinho printa a tela, o primeiro gol dele como profissional. Primeiro gol dele com a camisa da Ponte. Filipinho amplia. Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Na marca de 26 minutos passados do segundo tempo. Filipinho, 6 é a camisa dele. Essa é dele, hein? A dele é a 6. Essa é dele, ninguém tira, tá lá no placar do estádio Moisés Lucarelli. Amplia, Macaca. Vai, Ponte! Ponte 2. Botafogo 0, goleirão Matheus. Essa você só pega lá no fundo na rede, me conta, me dá o detalhe do segundo gol da Ponte. O gol do Filipinho. Printa a tela aí, André Luiz. E o detalhe que no bom que o escanteio cobrado pelo Cássio Gabriel. O Filipinho no meio da zaga do Botafogo testou forte, como você disse, como um chute no ângulo superior esquerdo da meta de Matheus, que foi para a bola, mas nada pôde fazer. É o segundo gol no jogo, o segundo da Ponte. Filipinho, camisa número meia dúzia. Agora Ponte 2, Botafogo 0. Macaca na frente, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Ponte 2, 0 pro Botafogo. E agora o Botafogo tem uma falta. Calma, gente. Falta pro Botafogo. É o Jean Vitor, ele bate forte, hein? O Robinho tá por lá também. 1, 2, 3, 4 homens na barreira. A Macaca vence, tá vencendo o jogo 2-0. O Botafogo que veio 100%, com 100% de aproveitamento, tá perdendo 100% no Majestoso. Mas tem muito jogo ainda. 28 e 30 passados do segundo tempo. O árbitro lá, o Marielson Alves da Silva, o baiano de 40 anos, ele é funcionário público, tá chamando alguém ali. É falta pro Botafogo. Jean bate bem, hein? Bate bem o Jean Vitor. Pra bola, perna esquerda, bateu na barreira. Mudou. Pegou no Matheus Silva. Vai, André. Foi embora o camisa número 7, o jogador Tomás, para a entrada do 21, Luiz Cardoso. 7, Tomás, né? Foi embora, 21, Cardoso. Tá no jogo, informação para Bebidas Poti. Vai, Frank, 29, Ponte 2-0. Ô, Carlão, o Felipe podia amenizar pra gente, né? O que você quer? O Felipe Amaral podia sair já, né? Já tá com cartão.
tá bem cansado. Podia poupar a gente. Agora essa jogada aqui, se o juiz quisesse, podia dar vermelho. Ele já tem amarelo. Foi obrigado a fazer a falta porque não teve perna pra chegar. Vamos lá, Macaca. Vem Ponte, olha o Eliel, põe a bola pra correr. Vem Carlinhos na marcação pra cima dele, a bola sai pra lateral. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Prone Alimentos, desde 2016, fazendo do seu churrasco um sucesso. Acesse pronealimentos.com.br. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Carlinhos trabalha a bola aqui pela ponta direita. Essa bola saiu, hein, gente? Essa bola saiu aqui pela direita, o jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Shimozono Mega Sorte Loterias. Todas as loterias da Caixa para você apostar e dar uma chance para a sua sorte. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lateral para a Ponte fazer a cobrança aqui pelo setor de ponta esquerda, campo de defesa. A Ponte está vencendo 2-0, 16-26. Mailton fez a 16 e o Cássio Gabriel cobrou o escanteio. O Felipinho de cabeça mandou pro gol. A 26, a Ponte está vencendo por 2-0. Lembrando que o Botafogo joga com um jogador a menos. Foi expulso o seu zagueiro e a Ponte foi sair jogando. Agora deu bobeira, não pode dar bobeira aí. Aí o Felipinho ganhou um monstro no jogo hoje, hein? Trabalha a bola pelo meio, toca a bola para Cássio Gabriel. De primeira voltou, trabalhou pro Luiz Felipe, o Lucas Cardoso tá na marcação pra cima dele, o Luiz Felipe vai pro cruzamento, a bola pegou no Lucas Cardoso, volta ali um pouco mais atrás. Eu acredito que uns 4 mil pagantes hoje aqui no Estádio Moisés, hoje lá no Estádio Moisés Lucarelli. Daqui a pouco você vai conferir o fim de jogo, tem a entrevista do Felipe Moreira, bola trabalhando pro time da Ponte, você já ouviu o toque do nosso grande Felipe Marques da mesa de som dos Canais Futebol Interior, marcando 30, agora 31, passados do segundo tempo, 2 pra Ponte, 0 pro Botafogo. Ponte trabalha a bola aqui na ponta, bola pro capitão Arthur, entrou, pegou a faixa de capitão do Fábio Santos, que saiu no intervalo, bola para Mailton, autor do primeiro gol da Ponte, fez a finta pela direita, a bola voltou para Ponte, vem ali o Felipe Amaral faz o passe pelo meio, ele abre o jogo, Felipe Amaral que deu assistência pro Eliel naquele lance que surgiu a falta, que seria pênalti, mas depois o árbitro, revisado ali pelo VAR, viu que foi falta e acabou expulsando o jogador do Botafogo. A bola volta ali pelo meio, trabalha a bola com o Guilherme Madruga. O Madruga vira esse jogo na ponta esquerda, bola pro Carlinhos, tá no chão o Mailton. Tá no chão o Mailton tá mostrando alguma coisa ali, viu, André? Tá mostrando alguma coisa. Ele tá mostrando o pé direito, que parece que houve um pisão do jogador do Carlos, Botafogo. O Carlos acabou pisando feio nele no tornozelo direito. Tá o solo, o jogador da Ponte. Vamos ver aí que o árbitro vai decidir. Mas que pisou, hein? E nem cartão, né? E nem cartão pro O VAR Carlos. só chama se ele achar que é pra expulsão. Né? Se não for pra expulsão, ele não chama, não. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Construtora Patriani, prédios com alto padrão tecnológico. Store Colchões, em Sumaré. Loja 1, ao lado do Posto Fininho. Loja 2, no Bandeirantes. O Mailton tá caído lá e atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar pra você tempo. E placar do futebol. Vamos chegar a 33 minutos passados do segundo tempo, 12 para terminar o jogo, mais acréscimos no giro. No giro do giro, eu giro que giro, placar do futebol para você. Série B, Campeonato Brasileiro. Esta é a 4ª rodada, a Macaca tá na frente. Com gols de Mailton e Felipinho, Ponte 2, Botafogo 0. Bola rolando, 34 segundo tempo em Alagoas, CRB e Sampaio Correia. 0-0, daqui a pouco, 9h30 da noite. Tem Atlético Goianiense e Chapecoense. Amanhã a bola vai rolar 7 da noite. Tem Juventude e Guarani. Lucas de Souza transmite o jogo. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Cossa. Eu espero que a alegria te convença que a tristeza não compensa. Bola pra Ponte, lá na ponta direita. O repórter pegou o microfone, já ele vai falar da renda, porque a Ponte vem pela direita do Luiz Felipe. Toca a bola pra Pablo Diego. Sumido Pablo Diego no jogo, mas bora lá, vamos lá, Ponte, vencendo 2-0, 34, Matheus Silva, volta a bola para Cássio Gabriel, Ponte já tá tocando bola, Edson, círculo que divide o gramado, volta a bola para Cássio Gabriel pro Edson pro Matheus Silva. Eu vou dar moral pros zagueiros da Ponte e vou chamar o repórter aqui. Público e renda, vai, André. E eu acertei, hein, hoje mereço 2 pedaços de pizza. Vai.
Público pagante, 3.032. Para não pagante, 239. Público total, 3.271. Para uma renda de R$ 38.390. Confirmando a você, o público pagante, 3.032. Não pagante, 239. Público total, 3.271. Para uma renda de R$ 38.390. Até aqui, Ponte 2, Botafogo 0. Informação para Pão e Alimentos. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi. O ovo é um alimento completo. Ovos Satoshi, a vida mais saudável. Ridger Comunicação Integrada. Acesse ridger.com. Ponte trabalha a bola aqui no campo de defesa. O Mailton voltou, Mailton. Trabalha a bola para Cássio Gabriel. Linda finta do Cássio Gabriel. Entre as pernas ali do Carlinhos. E aí depois ele fez falta porque perdeu a bola. Aí recuperou a bola ali o Carlos. O camisa número 15. Põe bola aqui pro campo de ataque. Trabalha a bola aqui o time do Botafogo. A bola ficou fácil pro Kaique. Todo de amarelo, Kaique sai do gol pra ficar com ela. O Frank, fala do jogo aí, meu querido. 35, segundo tempo, Ponte Preta 2-0. Carlão, a Ponte vence a partida. Nesse momento, com um jogador a mais, o Botafogo não está acuado. É muito boa essa equipe do Botafogo, mas a Ponte está muito bem posicionada em campo, Carlos. Quero realçar aqui que o Felipe, de novo, me surpreende. Segunda partida que ele acaba nos surpreendendo. Hoje eu não esperava o que eu estou vendo da Ponte e sem material humano, Carlos. Ele não tinha um meio habilidoso hoje, ele não tinha alguém para fazer as jogadas ofensivas da Ponte, nós não tínhamos o Gé. E olha, até aqui me surpreende e vitória com autoridade, tá? A Ponte tá pedindo favor para ninguém, vitória com autoridade no jogo hoje. Esse é o 9º jogo entre Ponte Preta e Botafogo pelo Brasileiro da Série B, né? Foram 83 jogos no total, mas só o recorte de Série B. Esse é o 9º jogo. Né? Com essa vitória, a Ponte vai alcançando a 4ª vitória. São 3 empates e 2 derrotas. Vem o Meliel, ganha a bola pra Ponte, toca a bola pro Cássio Gabriel, parece que tá cansado, né? Vem na marcação, chegou a zaga da equipe do Botafogo pra tirar. A bola volta pra Lucas Cardoso. Ele ganha essa bola pra equipe do Botafogo, traz a bola aqui na ponta direita. E os meninos estão correndo. Olha onde tá o Luiz Felipe aqui. Bola pelo meio. 36-30, Canais Futebol Interior. Aqui nós torcemos por você. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Papagaios Pizzeria, a qualidade em fazer pizza. O Felipe Moreira, ele fez 3 alterações, né? Mas parou o jogo 2 vezes. Então ele pode fazer mais 2 alterações se parar mais uma vez. E tem gente ali que já tá cansado, já tá abrindo o bico já. O Cássio Gabriel, por exemplo, tá cansadaço. Vem Botafogo, cruzamento, pegou no Mailton, saiu, linha de fundo, escanteio pros caras, escanteio pro Botafogo, André. E é pelo lado direito, se prepara para a cobrança, o 17 Robinho, continua 2-0, a Macaca vence no Majestoso. Informação para Restaurante do Dadá. O Frank tá me avisando aqui, foram só 2 mesmo, né? É Jean Carlos e Mailton, foram só essas. Escanteio pro Botafogo, levantamento na boca do gol, toque de cabeça, a bola vai entrando pra fora! Guilherme Madruga, meteu a testa na bola, ela saiu linha de fundo. Meu Deus! Que perigo! Escanteio de novo pros caras. Vem Lucas Cardoso pra fazer a cobrança do escanteio. Robinho pra bola, levantou na boca do gol, sobe a zaga da Ponte com o Edson. Rapaz, eu vi essa bola dentro do gol agora, hein? Foi o segundo escanteio no segundo tempo. Levantamento na boca do gol, a bola passa, vai embora. Que perigo, hein, André? Que perigo. No bom cruzamento, escanteio cobrado pelo Robinho. Subiu no 3º andar o Madruga e testou forte. Kaique França, com os olhos, acabou tirando a bola ainda resvalou no Matheus Silva e quase ela entra no canto baixo esquerdo, quase o Botafogo chega lá, continua 2-0, a Macaca vence no Majestoso. Informação para Iga Atacado. Então é isso, a Ponte fez 2 alterações, mas como paralisação só conta uma, porque uma foi no intervalo, né? Que foi a entrada do Jean Carlos na vaga do Fábio Sanches. Aí depois o Mailton entrou na vaga do Jean Carlos, que saiu contundido. Então foram só 2 alterações. A Ponte pode parar o jogo mais 2 vezes e tem 3 jogadores.
Mas eu tô com o Frank aqui, precisa tirar o Felipe Amaral e o Cássio Gabriel estão pregados. Bola pra ponte, Luiz Felipe, toca a bola pra Cássio Gabriel, mas ele tem bom passe, vira pela direita, toca a bola para Luiz Felipe, pro Gabriel, pro Luiz Felipe, chega a zaga da equipe do Botafogo, tira. Aí o Lucas Cardoso bota essa bola um pouco mais atrás, bola pro Jean Vitor faz o passe, a ponte morde, rapaz. Os meninos estão mordendo, garotada tá correndo, e é um time jovem mesmo da Ponte Preta neste jogo contra a equipe do Botafogo. Bola ali pelo meio, bola pro Tarek, 39, passado o segundo tempo, Ponte 2-0, Ponte 2, Botafogo 0, quinta-feira tem FI Cast com J Júnior, 4 da tarde, no YouTube, no Facebook Futebol Interior. Você não pode perder com Lucas de Souza, Cláudia Nicorsi. A nova roupagem do FI Cast com J Júnior, 4 da tarde na quinta-feira. Amanhã, 7 da noite, tem Juventude Guarani, mais um jogo com o carimbaço dos canais Futebol Interior. E amanhã, com a nossa parceira, a Essência FM, em 102.5, 98.5. Torcedor da Ponte vai cantando, dançando. E você aqui na nossa arquibancada virtual, também ligado com a gente. Mas o Botafogo vem, toca a bola ali do Madruga vira o jogo, toca a bola pro Carlos briga ali com o Eliel, foi pro chão. Falta. O jogo tá parado. Falta para a equipe da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Bebidas Poti, o puro sabor da vida. Cebolete, vinagrete, berinjela italiana e maionese. Produtos da Proni Alimentos, que já vem pronto para o consumo. Acesse pronialimentos.com.br. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, vai participando junto com a gente, vai mandando mensagem. Lembrando que tem jogo pela Copa Sul-Americana de time brasileiro. São Paulo vai jogando contra o Tolima e vai empatando 0-0. Esse time do Tolima vem de 6 derrotas. Não, 6 jogos sem vitórias, 5 derrotas. O São Paulo está conseguindo um bom ponto lá. O São Paulo tem 6 pontos na Copa Sul-Americana, vai indo a 7 pontos. Daqui a pouco tem Bragantino e Estudiantes. Esse jogo vai no Facebook dos canais Futebol Interior e o segundo tempo no canal de áudio do site futebolinterior.com.br. E a gente pediu e o Cássio Gabriel vai embora, né, André? Liga o microfone. Isso. Vai embora o Cássio Gabriel, o camisa número 21 para a entrada do 18 Samuel. 18 Samuel tá no jogo, 21 Cássio Gabriel foi embora. Informação para Store Colchões. Volantão na vaga do meio campo, mas o Cássio Gabriel tava cansado, né, ô Frank? Sim, Carlos, e podia sair o Felipe Amaral também, que tá bem cansado, tá extenuado, hein? Mas hoje eu não vou nem ficar criticando, Carlão. Hoje pra mim, o Felipe tá no estado de graça. Tudo que fez deu certo, Carlão. Bola aqui pra Ponte, bola na ponta esquerda, é pro Mailton, foi pro chão, falta pra equipe da Ponte fazer a cobrança no campo de defesa. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Shimosono Mega Sorte Loterias. Mega Sorte para você. Jardim Garcia, Jardim Nova Europa e Campos Elíseos. Bola pra Ponte, vem Arthur trabalha a bola aqui no meio, ele volta, bola pra Mailton pro Eliel, entrou na grande área, fez a finta, vai queimar dali, bateu pro gol, chegou a zaga, tirou a bola, voltou pra Ponte, é o Samuel Andrade, o toque pro Eliel na cavadinha, vai fazer, bateu pro gol, ela passa, vai embora. Passe, vai embora. Rapaz, o Eliel não pode ficar fora do time. Ele se esforça, ele faz de tudo. E o Samuel, que cavadinha, hein? Pro Eliel, quase o terceiro gol da Ponte, André. E o Samuel fez tudo certo. No meio de 3 jogadores do Botafogo, ele deu uma cavada, servindo o Eliel, que tentou dar um chapéu no goleiro Samuel, mas a bola caprichosamente foi sobre a meta do goleiro do Botafogo, evitando o que seria o terceiro gol da Ponte no jogo. Continua 2-0 a Macaca vence. Finalzinho de jogo em Moisés Zucarelli. Informação para Ovo Satoshi. Bola para a equipe do Botafogo, tocando bola aqui no campo de defesa. A bola vai voltar com o Matheus. Ele trabalha a bola aqui no meio, toca a bola pro Carlos. Carlos volta aqui na ponta. Ele trabalha, a bola pro Arthur. Arthur, falta. Robinho fez falta. O jogo tá parado, é falta. E atenção, torcedor de futebol do Brasil. Tá na hora de girar para você tempo. E placar do futebol.
Chegamos a 43 minutos, 43 e 30 passados do segundo tempo, 1,5, mais acréscimos, né? Pra terminar o jogo, a coisa mais divina desse mundo é aproveitar cada segundo. Aproveite o tempo, porque ele passa. Te contei não, girando o placar do futebol pra você, majestoso. Quarta rodada, Série B, Campeonato Brasileiro. Parece que a primeira vitória da Ponte Preta tá desenhada. A Ponte tá vencendo. Ponte 2, Botafogo 0. Copa Sul-Americana final, Tolima e São Paulo empataram em 0-0. Série B do Campeonato Brasileiro, finalzinho de jogo também. CRB e Sampaio Correia lá 45, segundo tempo, vão empatando em 0-0. Daqui a pouco, 9h30 da noite, tem Atlético Goianiense e Chapecoense amanhã, 7 da noite. Lucas de Souza transmite nos canais Futebol Interior, Juventude Guarani. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Carlos Cossa. Sempre, pra sempre de bem com a vida aqui nos canais Futebol Interior. Vem Mailton, fazendo a fita aqui pela ponta esquerda, passou pelo primeiro, pelo segundo, pau nele. Vidal, não era pra cartão esse lance não, ou eu tô maluco? Ah, era sim, era sim. O Vidal desceu o sarrafo no Mailton e olha, tomou amarelo. Demorou, né? Mais um amarelo no jogo, Vidal, camisa número 2, amarelado na equipe do Pantera. Informação para restaurante do Dadá. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, participa, manda mensagem pra gente. Obrigado pela audiência. Mais 6. Marcelo mandou uma mensagem pra mim, a mensagem é bitela, hein? O Marcelo mandou uma mensagem pra mim aqui, a mensagem é grande, hein, Marcelo? Rapaz, vamos até 51. Informou aqui o nosso repórter, o André Luiz. É falta pra Ponte. É o Mailton que tá na bola, né? Mailton. Chuteiras amarelas. Entrou bem o Mailton no jogo, hein? Pros haters, entrou bem. Mailton pra bola, levantou, cruzou na boca do gol. Não dá pra dizer que subiu o zagueiro. Ele se agachou, mas tirou de cabeça. Aí a bola voltou pro Lucas Cardoso e vem contra-golpe, bola pro Robinho. Olha o Edson ali, ó. Zagueiro, menino da base, 19 anos, mete o pezão na bola, tira. A bola volta para Lucas Cardoso. Lucas Cardoso tocou a bola aqui pro Guilherme Madruga. O Madruga ganha a linha, fez o passe na direita pro Lucas Cardoso. Entrou na grande área, vai queimada ali, bateu pro gol. Pega na zaga, sai, vai embora. Pega na zaga, sai, vai embora. O Lucas Cardoso lá na ponta esquerda bateu pro gol. Quase diminui a Pantera. Ô Pantera, hein, André Luiz? Ele fez tudo certo, ele deu corte em cima do jogador da Ponte e acabou chutando de perna direita, a bola resbalou na perna esquerda do Edson e foi embora, evitando aquele que seria o primeiro gol do Pantera no jogo. É escanteio, lado direito, 17. É o Robinho na bola. Vem Robinho pra cobrança do escanteio, mais um no jogo. Terceiro no segundo tempo, levantou, tocou na boca do gol. Zaga da Ponte tira. Quem sabe agora? Vem contra-golpe. Olha o Samuel Andrade. Toca a bola pra Pablo Diego na ponta esquerda. Voltou, era pro Eliel. Pro Pablo Diego. Tá na grande área. Fez a finta, perna direita, bateu pro gol. E espalma o goleiro, não, ela vai pra fora. O Pablo Diego pede desculpas, levanta o braço, ele estufou a rede. Que jogada, olha que jogada do Eliel pro Pablo Diego. E aí o Pablo Diego fez a finta, o Samuel Andrade estava livre, leve e solto, era só cutucar pra ele que era gol. Ou era o Eliel, não sei quem estava entrando ali. Eliel, né, André? É verdade, fez tudo certo o Pablo Diego, hein? Com calma, ele acabou dando um corte no zagueiro do Botafogo, deixando ele sem pai nem mãe. Poderia ter tocado pro Eliel, mas chutou forte, de perna direita, a bola foi por sobre a meta do Matheus, já batido. Quase o terceiro da Ponte, daqui a pouco mais uma alteração de Felipe Moreira na macaca. Vem aí o 17, a esperança de gols do torcedor pontepretano, Guipira. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery, 3744-2121. O André tá de sacanagem, né? Falar que o Guipira é a esperança de gol, né? Bom, mas o Mailton fez gol hoje, né, André? Quem sabe, né? Quem sabe o Guipira Quem sabe? Nossa. Ó, o Mailton. Cara, o Mailton tá apanhando. Mas tá apanhando igual... Ele pegou no meio. Igual a carne, quando o pessoal quer fazer ela virar jabá, a carne seca, que coloca sal e depois que tem muito sal, o nego vai lá e bate nela. Mas tá apanhando o tal do Mailton, hein? Ô, Carlão, mas vou te contar um negócio aqui, hein? Desculpa, Carlão. Torcedor pontepretano, desculpa. Ah, eu tô maluco!
Mas, menino Mailton tá jogando fino da bola, Carlão. É por isso que eu costumo dizer e peço pro torcedor. Critica, mas critica depois do jogo, né? Mudou. Deixa o jogo acabar. Vai, André. Mais uma alteração processada por Felipe Moreira na Macaca. Foi embora o camisa 9, Eliel para a entrada do 17 Guipira. 17 Guipira tá no jogo. 9 Eliel foi embora. Informação para bebidas, Poti. E o Felipe Moreira fica com uma alteração sem fazer, né? Porque agora já parou 3 vezes. Não pode mais alterar o time. Fez 4 alterações no time da Macaca. Lembrando que na quinta-feira, 4 da tarde, tem FI Cast com o J. Júnior, um dos maiores narradores deste país. J. Júnior será o entrevistado de Claudine Corsi e também do Lucas de Souza. Vem ponte, bola aqui pela ponta esquerda. Pablo Diego. Vai que tá com fome pra fazer gol, Pablo Diego, hein? Mas tinha que ter tocado a bola, né, Pablo? Tinha que ter tocado a bola voltou. Pablo Diego tá com vontade, ele. Veio ali pra cima do Carlos, o camisa número 15. O jogo tá parado, é falta pra equipe do Botafogo fazer a cobrança. Acho que já pode colocar o chapéu, viu, Frank? Tá dizendo aqui o José Maduro. O Guerreiro tá dizendo, vai Botafogo. Não foi nesse jogo, né, Zé? Mas tá valendo, viu? O Guerreiro, né? Mas tá valendo, querido Botafogo, que veio com 100% de aproveitamento aqui. Ó, você que tá no nosso YouTube, não se esqueça, hein? Toda segunda, 8 da noite, tem Hora da Macaca. Amanhã, 7 da manhã, tem Café com Bola. E ao meio-dia, tem Meio Campo FI. As informações do esporte para você no YouTube, Futebol Interior e também na Essência FM em 102,5. Você que tá no YouTube aí, estamos chegando a 200 simultâneos aqui. Muito obrigado pela grande audiência. Dá um like lá na nossa transmissão, tá bom? Se não tiver gostando, também vale. Coloca negativo lá, porque serve para impulsionar. Ângela Maria, Carlos Lemos Matozinho. Ó, tá a fim de concorrer a corte de barba e cabelo? Manda aqui no YouTube agora. Manda agora. Eu quero. Série Campinas? Manda eu quero. Mais o seu nome para concorrer. Daqui a pouco, no fim de jogo, eu vou fazer o sorteio. Ângela Maria, Osmar Dangar, Carlos Lemos Matozinho. Hoje eu não consegui dar conta lá do pessoal do Facebook. Muito obrigado, pessoal do Facebook. Neuri Menezes. Mailton só apanhando. Craque. Osmar Dangar, como diz o Corsato, não temos sossego, vai terminar o jogo, 50-55, a primeira vitória da Ponte Preta tá desenhada, a Ponte vai vencer, pode acabar, acabou! Aponta o centro do gramado, Marielson Alves da Silva. Ó, depois de 5 jogos sem vencer, são 2 jogos na final do Paulista contra o Novo Horizontino e 3 na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte encontra o caminho da vitória com Felipe Moreira. Se vai dar certo ou não, né? Eu não sei, mas com todos os problemas, hoje a Ponte sem meio time. E aí ele faz a alteração, zagueiro machucado, entra o lateral se machuca com 5 minutos, ele troca, coloca o Mailton. E não é que o Mailton resolve a partida pra nós. Ponte, Macaca querida, amor da minha vida, sou louco por você. Subindo um pouquinho o elevador a Macaca, indo para a 11ª posição, claro que só está começando. Saída dos jogadores no gramado, vai André. Vamos ouvir os jogadores do Botafogo saindo? Esse é o Robinho. Esse é o Robinho, camisa número 17. Aqui, vamos lá. Tem que apertar aqui, viu? Aí agora o professor. Depois do nosso bobo ali, comigo, acabei perdendo a bola, os carteiros gol, mas faz parte, né? Acho que agora é descansar e já tem um jogo na sexta-feira, então agora é pensar no vitória. Esquecer esse jogo, ver o que a gente acertou, o que a gente errou pra gente melhorar. Muito obrigado. Tá aí esse Robinho, Carlos Corsato. Bom, acho que vão falar com o Mailton, né? Ou o Filipinho. Aguardando a saída dos jogadores da Ponte, os jogadores do Botafogo rapidamente se dirigem ao vestiário número 2. O chamado gol da linha do trem. Vamos ouvir o Filipinho. Vamos lá, Filipinho. Fazendo o seu primeiro gol no profissional, um jogo tão importante, a primeira vitória da Ponte nessa Série B. Eu fico muito feliz, né? Muito tempo que eu tô batalhando, esperando esse momento. Feliz que saiu aqui no Majestoso, diante da nossa torcida. Muito feliz. O que significa para vocês também essa vitória, essa primeira vitória na Série B? Bom, a gente vinha de um segundo tempo bom contra o Criciúma. Chapecoense a gente foi evoluindo. E hoje aqui é o trabalho, é o resultado do trabalho. A gente está evoluindo a cada dia. Valeu, Filipinho, muito obrigado. Tá esse Filipinho falando pelo lado da Ponte, meu caro Carlos Corsato. Muito bem, tá? Ó, a saída, é claro, depois de uma vitória fica mais fácil, mas ó, saída dos jogadores, os caras falando de trabalho, não tô vendo ninguém com mimimi.
É aquilo, tem que esperar, né, gente? Vamos aguardar um pouquinho, né? Vamos aguardar um pouco. O nosso repórter, o Pedro Lino, ele tá lá no gramado e ele vai trazer daqui a pouco, viu, mais alguns jogadores na saída do gramado lá do estádio Moisés Lucarelli. Tem a entrevista também com o Felipe Guardiola Moreira. Menos um pouco, Frank Francisco? Menos um pouco, Guardiola? Felipe Guardiola Moreira. Gostei. Felipe Lucha Moreira. Os caras quando querem, né? Boa também. Eu gosto do Luxemburgo. Os caras, foi técnico da Ponte, inclusive. E eu sou fã do Luxa, hein? Eu também sou. Porque assim, o que esse Felipe Moreira apanhou, cara, eu não sei se vai dar certo, não sei se vai ser só essa vitória, não sei. Eu não sei de nada. Mas, pô, criticar só por criticar, né? Criticar só por criticar, né? Ô, Carlos, infelizmente, esse aí não é um privilégio só da Ponte Preta. Nós vivemos uma sociedade hoje, que eu não vou abrir muito aqui não, Carlos, mas olha, tá terrível. Hoje se faz de tudo e não se faz nada. É um marasmo total, é uma incapacidade, uma incompetência, um desamor, uma falta de compreensão que, olha, sinceramente, se o senhor pudesse nos dizer, né, e fosse o projeto dele vir aqui nos falar, ele ia dizer assim, ó, vamos começar tudo de novo. Tá tudo errado. A Vanessa Souza se deu bem, cara. Ela falou que um time ia fazer 2, né? No começo eu falei, ó, tomara que sejam os 2 da Ponte, e foi. 2-0. Parece que ganhou uma grana, hein, Vanessa? Ô, Vanessa, manda um pouquinho pra nós aí. Que tal você pagar uma rodada de pizza pra nós? Que tal, hein, Vanessa? Boa. Rodízio de pizza. Uma rodada. Pode ser no Dadá e pode ser na pizzeria Papagaios, hein? Se você quiser, pode mandar aqui, viu? Pro futebol interior, tá? O telefone da Pizzeria Papagaios, 3256-7626, tá bom, Vanessa? Mas se a Vanessa acertou, eu acertei, o público pagando, então eu mereço 2 pedaços de pizza. Mas 2 pedaços de pizza não vai fazer nem Gente, sombra nesse estômago seu. Vocês não queiram saber o tamanho do pedaço de pizza que esse moço tá pedindo. O menino trabalha, ele é trabalhador, mas come também que é uma beleza. O Akira Miyamoto, o pessoal já tá votando aqui no Melhor em Campo. Vai votando aqui, vai mandando mensagem pra gente, ó. Pedir desculpas lá pro pessoal do Facebook, porque hoje, ó, placar ao vivo, narração, gol da Ponte, rapaz, futebol interior no YouTube. Vou pedir desculpas aqui pro pessoal lá do Facebook, tá? Ângela Maria. O pessoal tá perguntando, cadê a galinha que tava aqui no nosso chat? Ô, gente. Não, né? Vamos tratar bem as pessoas, né? Mas nessa hora os caras somem, entendeu? Ô, gente, Carlão, deixa eu falar uma coisa. É legal a gente brincar, tudo. Mas olha, uma coisa é verdade. É tão gostoso fazer amigos. E cá entre nós, se ele quer ser penosa, qual o problema dele? Faz parte. Akira Miyamoto, Eliana Silva, Edilson, até que enfim, Vitória. Tá todo mundo votando aqui no Melhor em Campo. Daqui a pouquinho, no fim de jogo, eu vou trazer o Melhor em Campo, tá? Tá a fim de concorrer aqui a corte de cabelo da Alfa Barber Clube? No fim de jogo eu vou fazer o sorteio, tá? Manda pra gente aqui. Pode ser no YouTube, pode ser lá no Facebook, pode ser aqui no WhatsApp. 989-3526. 989-3526. O Pedro Lino tá dizendo aqui que o Jean Carlos saiu de maca, o nosso repórter que tá lá. Ele, inclusive, no banco de reservas, ele estava chorando muito, estava com a mão enfaixado o seu joelho direito, com certeza foi entorse. Agora vamos ver, né? Com certeza vai precisar de um exame de ressonância magnética, não é, Frank Francisco? E é uma pena, né? Lamentável, o Jean. Vamos orar bastante pra ele. Quem sabe, né, André? Tudo tem um impacto do primeiro momento. Quem sabe não passa de uma leve contusão ou seguida de um entorse. Não precisa de cirurgia. Tá aqui as nossas torcidas pra você, Jean. Tudo vai dar certo, garoto. Se recupere rápido. É isso. Macaca venceu. Placar de 2-0. Gols de Mailton. Rapaz, como é o futebol, né? O futebol realmente uma fábrica de deixar as pessoas malucas, né? O Carlão? Veja só a história do gol, né? O Frank pedia o Jean Carlos no time, o Fábio Santos saiu contundido, até pode ser problema para o jogo contra o Ceará. Aí o nosso comentarista aqui e até o torcedor aqui, né, elogiando, sim, ó, fez certo, ele tira, coloca o Jean Carlos, põe o Arthur de zagueiro. O Jean Carlos se contunde com 5 minutos, talvez o Ailton nem tivesse entrado.
Talvez nem tivesse entrado. E aí ele põe o Mailton, uma saraivada de críticas aqui no YouTube, né? Uma saraivada de críticas. O Mailton faz um golaço. O Mailton, o primeiro lance dele, uma falta, ele bate, não bate legal. E aí depois ele pega a bola de fora da área, manda a bola pro fundo da rede, faz 1-0 e jogou muito no segundo tempo. Realmente o futebol é fábrica de fazer doido, né? Eu ia falar agora, Carlos, e no mais improvável possível. Ele é lateral direito, ele veio fazer a lateral esquerda e simplesmente estou com você, Carlão. Jogou muito. Hoje, Mailton foi o Mailton que nos chamou a atenção há uns 2 anos e meio, 3 anos atrás. Olha, fazia tempo que eu não via o Mailton jogar o que jogou hoje. E do lado esquerdo, era pra ser, graças a Deus, deu a neguinha hoje. Agora, Frank, deixa eu te fazer uma pergunta. Será que o Felipe Moreira achou o esquema certo pra Ponte com 3 zagueiros? Ah, André, eu acho muito cedo. Eu tô com o Carlos, a gente bate muito cedo. É tudo muito complicado. Agora, uma coisa a gente tem que entender. Algo que ele fez hoje me agradou muito. Eu já tinha gostado da escalação no jogo passado. A mudança do esquema da Ponte. A Ponte jogou um pouquinho mais retraída, aproveitando os contra-ataques. E hoje a gente viu uma outra forma de jogar para uma partida contra o Botafogo. E vamos ser sinceros, ele encaixotou o Botafogo. O Botafogo chegou em lances de falhas individuais. O Botafogo não criou para chegar na área da Ponte. Então, assim, vamos analisar friamente, eu tô com o Carlos, esquecer que é o Felipe Moreira que tá lá e pensar o seguinte: hoje tem que dar nota pelo menos 8. E sem contar que quando o negócio tá certo, tá certo. Tudo que ele fez hoje deu certo. 9 da noite, mais 10 minutos, 9:10. O Wilson Correia, sofrido, mas merecido. O Aparecido Alves, tá voltando no melhor em campo já. O Hudson Batagini tá dizendo aqui, ó. Ô André, corta a pizza em 2 pedaços. Aí ao invés de 2, fica 4 pedaços. Só que é pequeno o pedaço. Valeu, Hudson. O Hudson é pequeno o pedaço, viu, Hudson? Se cortar no meio vai ficar uma tirinha. Daqui a pouco eu vou fazer sorteio de corte de cabelo da Alfa Barber Club, hein? Alfa Barber Club. Ô, Matosinho, calma, que o Claudinei Corte vai entrar em contato com você, viu? Vai entrar em contato com você, eu tenho certeza. Ele estava esperando só a vitória da Ponte para entrar em contato com você. O Matosinho ganhou o corte na jornada passada. Eliana Silva, Akira Miyamoto, Ângela Maria, Neuri Menezes, Gustavo Carvalho, Wilson Correia, Neuci Lucato, HC80, salve aqui do futuro, deu Ponte, é o Edu, grande Edu. Obrigado, meu querido. O Edu que é um corte de cabelo, mas você tá na Austrália, né, velho? Aí fica difícil, né? Acho que pode colocar o chapéu, Frank. Valeu, José Maduro. Valeu, amigo. O Guerreiro tá dizendo aqui, vai Botafogo, só se for no próximo jogo. O Fábio Alves também entrou na live aqui. Edilson Roberto. O Carlos Lemos Matosinho. Nunca critiquei o Mailton. Ah, tá. Marcelo Corsato. O Marcelo é Ponte Pretano, mas pensa num cara. Hoje tem um grupo lá. Eu coloquei que a Ponte ia vencer. Ele escreveu assim, confia. KKKKKK. Chupa! Marcelo, chupa, seus antes. 9 da noite, mais 12 minutos. A gente vai para o intervalo. Na sequência, abertura do fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior. Deixa eu ver aqui se o nosso repórter lá no estádio, né? O nosso querido Pedro Lino. Por enquanto não tem nada aqui. Por enquanto não tem nada. O Pedro Lino não mandou ainda, mas o Pedro Lino vai descer daqui a pouco lá para trazer a entrevista do Felipe Moreira. Intervalo, na volta, o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Falando muito da vitória da Ponte, 2-0 para cima do Botafogo. O Botafogo não é mais 100% e a Ponte Preta nesse momento é a 11ª colocada. Tem 4 pontos na competição. 4 pontos em 4 rodadas. É pouco, mas a primeira vitória saiu. Canais Futebol Interior, aqui nós torcemos por você. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Delicioso refrigerante. Adoro! Uma das marcas mais queridas da categoria. Adoro! Roller. Quem conhece, adora. Adoro!
Store Colchões, camas box, casal, solteiro e intermediário, baús, baú conjugado e uma grande novidade, camas box personalizadas, sob medida, para o seu espaço. Tudo isso parcelado em até 10 vezes no cartão. Frete grátis para Sumaré, Campinas, Hortolândia, Paulínia e Nova Odessa. Venha conhecer a loja da fábrica, ao lado do Alto Posto Fininho, no Jardim Maria Antônia, em Sumaré. WhatsApp 996 62 42 98. Loja 2, no Parque Bandeirantes, em Sumaré. WhatsApp 988 89 59 70. E Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Jump Sports é muito mais que torcer, é jogar junto. Ovos Satoshi, desde 1982, presente na mesa dos brasileiros. Segundo os nutricionistas, o ovo é uma proteína completa, rico em vitaminas A, D e E do complexo B, fósforo, ferro e cálcio. E o melhor, retarda o envelhecimento. Na sua próxima ida ao mercado, exija Ovos Satoshi, vida mais saudável. Você já conhece a Ridger Comunicação Integrada? Somos uma agência de publicidade e produtora de vídeo completa. Marketing, redes sociais, criação de sites, eventos online e híbridos, vídeos institucionais e podcast em estúdio. Estamos prontos para realizar o seu projeto com muita assertividade e competência. Ridger Comunicação, agência de publicidade e produtora de vídeo. Acesse nosso site ridger.com e nossas redes sociais, @ridger.com. Só uma pizzaria com mais de 22 anos de experiência pode oferecer o que há de mais tradicional e saboroso para você. Papagaios Pizzeria. Em nosso cardápio temos mais de 110 sabores de pizzas para atender aos paladares mais exigentes. Temos diversas opções em pizzas doces. Visite nosso endereço em Campinas e conheça a nossa qualidade premiada. Rua Dona Luísa de Guzmão, 103, Vila Nogueira, ou peça pelo delivery. O WhatsApp 98281 3399 ou 3256-7626. Papagaios Pizzeria. Tem novidade da Patriani na Norte Sul, em Campinas. O apartamento tem 3 suítes e é o único da região com ventilação cruzada e 2 varandas na área social. Uma com vista para o Cambuí e outra para Nova Campinas. A área de lazer é completa. Tem até casa de campo com piscina privativa. O prédio ainda conta com vaga para carro elétrico e fazenda solar. Visite o nosso estande numa paralela Norte Sul. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Frete grátis acima de R$100 para São Paulo. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. Shimozono Mega Sorte Loterias, em 3 endereços para atender você. Rua Silvio Rizardo, 203, no Campos Elíseos. Avenida Transamazônica, 234, no Jardim Garcia. E Rua Ricardo Moro, 247, no Jardim Nova Europa. Escolha a sua e Mega Sorte. Atendimento de segunda a sexta, das 9 às 19 horas. E aos sábados, das 9 às 14 horas. Shimozono Mega Sorte Loterias. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Carlos Cossa
É fato, muito prazer, eu sou o Carlos Corsato, tá começando o fim de jogo aqui dos canais Futebol Interior, depois da vitória da Ponte, a primeira da Série B do Campeonato Brasileiro. Macaca venceu o time do Botafogo pelo placar de 2-0. O nosso repórter, o Pedro Lino, fez a festa na saída dos jogadores lá. Tem áudio com Fábio Sanches, Cássio, Gabriel, Matheus Silva, Mailton e o Filipinho. Daqui a pouco a gente vai colocar. Mas antes, deixa eu trazer aqui as ofertas do Iga Atacado. São 3 lojas para você, hein? Iga Atacado, em Campinas, na Pedro Estancato, Campo dos Amarais. Tem loja também em Santa Bárbara do Oeste, na Rua da Agricultura, 622. E loja também em Sorocaba, na Avenida Juvenal de Campos, 550 em Sorocaba. Ofertas válidas para as 3 lojas. Anote aí, por favor. Feijão grão de campo, carioca 1 kg, R$ 8,98. Tem mais, molho de tomate Fugini, tradicional, sachê, 300 gramas, só R$ 1,29. Açúcar extra fino, mais doce, 1 kg, R$ 3,39. E você não pode perder, hein? O setor de biscoitos e bolachas, né? Biscoitos no Rio de Janeiro, bolacha aqui em São Paulo, né? Da Iga Atacado é imperdível, o menor preço de toda a região. É só comparar, viu? Ofertas válidas até 8 de maio ou até quando durar o estoque. Iga Atacado, receba as ofertas do Iga. É só se inscrever no WhatsApp 99922 9932, 99922 9932, ou então no site iga.com.br. Abaixo, na aba do lado esquerdo, tem o link lá do WhatsApp. Você clica lá e cadastra o seu WhatsApp. Você vai receber as ofertas do Iga Atacado, ofertas válidas nessa semana até 8 de maio, 9h20. Daqui a pouco a entrevista coletiva do Felipe Moreira. O nosso repórter já está por lá. Vamos soltar alguns áudios, ô Felipe? Pode ser o Fábio Sanches primeiro? É a saída dos jogadores no gramado, hein? O nosso repórter, o Pedro Lino. Vamos ouvir. Vários desfalques, né? Fábio Sanches. E a gente conseguiu fazer um excelente jogo. Acho que no primeiro tempo ali ainda a gente um pouquinho, né, vacilando alguns lances. Até eu ali, alguns lances, acabei errando. Mas segundo tempo a gente fez um grande jogo e conseguimos essa vitória fundamental que a Série B é isso, né? Temos que fazer o papel de casa e fora de casa a gente sempre vai procurar beliscar algum ponto. Então, que a gente possa continuar nessa pegada. Essa contusão preocupa para domingo? Não, na verdade, no jogo lá contra a Chape, no finalzinho do jogo, eu tinha sentido já um incômodo. E hoje acabou incomodando um pouquinho, mas preferi sair ali para prevenir, para domingo tá disponível. Tá legal. Bom, diz que para domingo ele tá disponível. Boa notícia, né? Mais um, dá tempo aqui, ó. Cássio Gabriel, solta aí. Cássio Gabriel. Treinando também. E mérito dele também, que foi uma baita cabeçada e graças a Deus, o mais importante eu acho foi a vitória. É uma vitória para tirar um peso das costas, já que a Ponte não tinha vencido. Sim, é a primeira vitória, espero que seja a primeira de muitos. Tira assim um peso e é o que eu falei, espero que seja a primeira de muitos aí. Valeu. Legal, tá aí. Tá aí Cássio Gabriel. Beleza, o Cássio Gabriel, mais um. Vamos lá, solta aí. Matheus Silva. Eu acho que a nossa equipe está pegando um novo formato de jogo. E contra a Chape lá foi um pecado a gente tomar aquele empate, mas faz parte do futebol. E hoje a gente fez um grande jogo aqui, cara. Um jogo seguro, um jogo tranquilo, sabendo sofrer quando tem que sofrer. E graças a Deus a gente foi feliz aqui, fez um grande resultado dentro de casa. Para nossa sequência é muito importante. Tínhamos que ganhar hoje de qualquer jeito aqui. Era vencer ou vencer. E tá todo mundo de parabéns aí. Vamos forte aí pra sequência do campeonato aí. E esse novo esquema, 3 zagueiros, deu tempo de treinar ou foi só na base da conversa? Cara, foi na base do vídeo mesmo, da conversa, mas esse grupo é um grupo muito inteligente, é um grupo que joga junto faz tempo. O professor chamou a gente na sala lá e mostrou e falou, olha, vamos ter que adaptar esse esquema de 3 zagueiros. Aí a gente deu confiança pra ele e graças a Deus deu tudo certo. Não sofremos, fizemos 2 gols e é seguir forte aí na competição aí pro restante da temporada. Legal. Tá aí Matheus Silva. Mais um? Tem mais um? Tem mais um, sim. Mailton. Não teria como ser num momento melhor que esse, né? Uma mudança de trabalho onde todo o grupo abraçou. Vinha de 2 jogos bons, tanto contra o Criciúma quanto contra a Chapecoense no último sábado, domingo, não me recordo agora. Mas, sábado, a gente fez um grande jogo. O primeiro gol saiu, precisava para tirar um pouco do peso, porque minhas características pedem isso, pede fazer gol, pede ser jogador mais ofensivo. E agora tô bem fisicamente, agora é ajudar o grupo aí, todo mundo se abraçando, se cobrando e que a competição é longa. Vamos por mais. E aquele gol, foi na base da confiança, abriu ou chutou? Isso é uma característica minha, né?
nos treinos, o professor também me cobra bastante para ter chute de média distância aí. E eu fui feliz, fiz o gol, ajudei o grupo e saímos com a vitória, que é o que mais importa aqui para todo mundo. Aquela hora que você caiu sentindo ali, não tem nada de contusão não, né? Não, foi apenas uma pisada ali, fiquei um pouco bravo ali com o juiz, mas não foi nada demais não. Mailton, sente confortável jogando na lateral esquerda? Sim, tenho essa facilidade, eu acho que para quem atua nas laterais ali, tem essa facilidade de atuar pelos dois lados. E onde colocar para jogar ali, a gente tem que ser vulnerável, tem que ajudar o grupo, que é o que importa. Bom, tá aí, palavra dos jogadores da Ponte Preta, o nosso repórter, o Pedro Lino, a live já começou, né? Já abriu, né? Mas já abriu, mas ainda não. Tá, então você fica esperto aí e me avisa quando começar. Frank, antes de começar a live lá, com a entrevista do Felipe Moreira, só lembrando que nós não podemos colocar imagens, tá? Para você que está com a gente aqui no Futebol Interior, não é possível colocar imagens do treinador na entrevista coletiva. Por isso que nós colocamos só a foto e o som. O som é permitido para todo mundo, mas a imagem, o clube que detém a imagem, então só na rede social do clube. Vamos lá, Frank. Ponte 2-0. Felipe Moreira. Já tá falando? Já tá falando? Então daqui a pouco você fala, tá bom, Frank? Vamos lá, vamos ouvir o Felipe Moreira, técnico da Ponte. O astral, né? A Ponte estava 3 partidas sem vitória, agora está 2 jogos sem perder. Queria que o senhor falasse sobre essa partida, a importância dessa vitória e o que ela representa para a sequência desse trabalho na Ponte Preta. Boa noite. Boa noite. A gente veio de 3 resultados, não tão bons, né? Ou ruins, né? 2 derrotas e 1 empate. Mas eu estava muito feliz e tranquilo pela evolução que o time teve. Você pegar o segundo tempo do Criciúma, a gente finalizou 18 vezes. Aí a gente evoluiu para o jogo da Chape, fizemos um baita jogo, houve uma evolução e hoje ainda evoluímos mais. Então tem que ser esse caminho. E o ambiente, ele fica talvez pela derrota, alguma coisa ali, né? Mas você, no dia a dia, no trabalho, estava todo mundo alegre, todo mundo muito confiante no trabalho. Os jogadores aceitaram muito bem, né, a forma da gente jogar, da gente de trabalhar, nos abraçaram, nos entenderam bem e aí você vê o resultado, essa evolução no campo que a gente tem que manter. Felipe, boa noite, Gabriel Tim da Jovem Pan. O que você buscava ali no primeiro tempo com um esquema de 3 zagueiros? E falando um pouco de você, qual a principal diferença do Felipe Moreira versão 2023 para a versão 2017? Obrigado. Primeiro é uma evolução que você tem no dia a dia, né? Você pegar aquele período, alguns anos se passaram e a vivência no futebol. Eu não parei naquela época de trabalhar. Continuei trabalhando, vivenciando. Eu acho que isso é importante para treinador, para todo mundo que trabalha no futebol, ele vivenciar o dia a dia de treino, o dia a dia de trabalho. Continuei estudando, terminei os meus cursos da CBF, iniciei na AFA, na Argentina, tô caminhando, terminei a C agora, vamos iniciar a B. Então, acho que é uma evolução, o dia a dia. Futebol, a gente entra, põe a chuteira e entra para melhorar, tanto comissão técnica como atleta. A gente tem que acreditar sempre numa evolução dia a dia. Fernando César, Rádio Central. Boa noite, Felipe, parabéns pela vitória. O esquema com 3 zagueiros foi devido aos desfalques que você teve, principalmente para o jogo de hoje, e teve tempo para treinar, porque vocês chegaram de Chapecó domingo, apenas segunda-feira, foi só na palavra, na base da conversa, e esse esquema pode ser mantido para o futuro? A gente teve apenas um período de treino. Eu reuni com os atletas e falei assim, eu preciso de vocês para esse período de treino para a gente entender. A gente vai fazer um treino caminhando, todo mundo junto, sem ter desgaste, junto com a preparação física, com a fisiologia. Né, são pessoas aqui do clube sensacionais e muito capacitadas. A gente conversou, entenderam, né, que a gente tinha que realizar esse treino. A gente movimentou, lógico que é porque também eu não tive 7 jogadores, é um número muito expressivo. Então eu tinha que entender, primeiro o Botafogo, eliminar os pontos fortes do Botafogo, velocidade do lado, entender isso e aplicar o que eu tenho de melhor. Então teve características de jogador, você vê o Edson fazendo uma baita partida, as 3, o Fábio voltando muito bem lá em Chapecó, então o Matheus voltando, surgiu essa possibilidade de a gente ter 3 zagueiros muito fortes. Né? Aí a velocidade do Luiz, o Arthur, o entendimento do jogo fantástico, os 2 volantes, eu acho que caminhou muito bem, a gente conseguiu ter a posse, empurrar o Botafogo para trás, o líder da competição com 3 vitórias, né?
Conseguimos encurralar o Botafogo, criar algumas situações no primeiro tempo de lado, faltou um pouquinho mais de contundência ali para finalizar, apesar de ter criado 3 possibilidades. No segundo tempo, com a entrada do Mailton, a gente teve o drible, o Filipinho cresceu, o time cresceu e a gente conquistou a vitória hoje. Agora, mais para frente, eu tenho um retorno, tenho mais alguns dias para trabalhar para o jogo do Ceará, a gente vai ficar muito mais forte para o jogo do Ceará, aí sim pensar na estratégia nesses períodos de treino. Felipe, parabéns pela vitória. Hoje a gente viu o Felipinho ofuscar a ausência do Leonardo. Eu queria que você falasse como que está a situação do Leonardo, se ele vai ser vendido ou se você conta com ele ainda para preparar. Não, conto com o Léo. Eu acho que ninguém ofusca a apresentação de ninguém, né? Eu acho que se a gente tiver o Léo, o Filipinho, o Amaral, o Samuel, todo mundo bem, ganha o grupo, né? Ninguém atrapalha o crescimento de ninguém. Quando todo mundo estiver bem, o coletivo vai aparecer, as individualidades, aí cada um, o mercado vai escolher. Mas o Filipinho é um menino que está trabalhando comigo no 23, ele desceu para trabalhar comigo no 23, ficamos um ano junto, evoluiu demais com a bola, com marcação, um moleque muito rápido, e que ele tem um senso de cobertura. Eu acho que a Ponte Preta ganha um grande jogador que é o Filipinho. Felipe, boa noite. Pedro Lino do Portal Futebol Interior e Rádio Essência FM. Fábio Sanches e Jean Carlos preocupam para o próximo jogo? Preocupam, mas a gente tem que analisar, ver direitinho o que aconteceu. O Jean já teve um problema desse de cirurgia no joelho, não sei o que foi ainda. A gente vai reavaliar, vai ver tudo direitinho, o departamento médico vai passar pra gente. O Fábio no mesmo sentido, o Fábio ficou um tempo fora, fez um grande jogo da Chapecó, voltou, nos ajudou. Isso daí a gente vai bater um papo com o departamento médico para ver o que vai ser encaminhado. Boa noite, Felipe, Cristiano da Rádio Resenha. Parabéns pela vitória. Você trouxe a sua maturação, a sua evolução profissional. Eu queria perguntar para você o quanto essa evolução profissional, junto com o convívio desses atletas formados da Ponte Preta, agrega o seu trabalho hoje no profissional. É sempre bom você conhecer os atletas, né? Então hoje eu estava na pré-eleição, eu estava contando, a gente tinha 8 atletas da base. Isso demonstra um trabalho não só do Felipe Moreira, mas da Ponte Preta, em todos os setores. Você ter 8 atletas numa convocação para um jogo de Série B, da base, isso é muito produtivo, é muito bom para a Ponte Preta, para a marca Ponte Preta. E como você tem a possibilidade de trabalhar com esses jogadores lá de trás, conhecer características, você pega o Matheus Jesus, trabalhou comigo em 2017, em 2016, o Jean trabalhou comigo, fez uma Taça São Paulo, todos, o Filipinho agora, um ano, Pedrão a gente trouxe do Itapirense, trouxe para o 23, hoje está sendo aproveitado aqui. Os meninos que estavam subindo, Amaral, Thiago, zagueiro, é uma geração abaixo da minha, mas eu acompanhei a evolução, você conhecer características e dar confiança para jogar, é o reflexo que está acontecendo no campo hoje. Boa noite, Felipe. Vinícius Abarca, TV Bandeirantes. Hoje a Ponte não teve 3 meio-campistas importantes, né? O Elvis, o Matheus Jesus e também o Leonardo. Uma expulsão, 2 no departamento médico. É claro que o meio-campo perde muito na criação sem esses 3 principais jogadores. Eu queria saber, caso o Elvis e o Leonardo sigam no departamento médico, como mexer nesse meio-campo, manter o mesmo que entrou hoje com o Matheus Jesus, mas como que fazer funcionar esse meio-campo no duelo contra o Ceará? Eu acho que a gente tem tempo ainda para treinar. Eu acho que é importante demais a volta desses atletas para deixar o nosso elenco mais forte. Hoje você vê, mesmo com essa falta que você falou que não teve a possibilidade de jogar hoje, a gente criou inúmeras oportunidades de gol, dominamos o meio de campo, empurramos o time para trás. Isso mostra a força do nosso elenco. Se a gente conseguir usar, isso daí cabe a mim, a comissão técnica, entender o que os jogadores têm de melhor e aplicar para cada jogo. Fechou, gente. Tá aí, essa Obrigado, palavra gente. do Obrigado. Técnico Felipe Moreira, meu caro Carlos Corsato. Muito bem, então vamos lá. Rapidinho, pinceladas aí no que você achou da entrevista do Felipe Moreira. Diferente do Hélio dos Anjos, ele, se fosse o Hélio aí, era 2 respostas só, para 2 repórteres. A gente estava aqui ainda. Ele respondeu 10 perguntas quase. E aí, o que você achou da pergunta, da entrevista do Felipe Moreira, tirando algumas dúvidas aí do torcedor da Ponte também e explicando alguns detalhes do jogo, Frank? Carlos, como é diferente quando a gente se propõe a se abrir e observar, né, Carlos? Eu estava ouvindo a entrevista, ele foi muito claro, cristalino, demonstrou saber o que está fazendo,
Carlos, outro detalhe que ele falou, que às vezes a gente fica tão nesse desespero que a Ponte tem que ganhar, que não pode ficar assim, que ele é fraco, que a gente esquece que esses garotos que estão aí, todos passaram com o Felipe. E ele acabou de dar a deixa aí, Filipinho. Ele conhece todo mundo que tá aí, Carlão. Então vamos falar uma coisa de verdade, gente. Tem que dar tempo ao tempo, tô com o Carlos, vamos dar tempo ao tempo. E ele foi preciso, Carlos. Você vê que uma coisa que já me conquistou de cara no Felipe foi quando foi feita a pergunta para ele, Carlão, sobre o esquema com 3 zagueiros. E ele deixou claro que ele armou a equipe devido às circunstâncias e o adversário. E eu falei aqui durante a transmissão do jogo que o Felipe amarrou o Botafogo. Ele tirou as opções que o Botafogo tinha. Ele deu um nó no Adilson Batista. Foi difícil pro Botafogo jogar. Então, Carlão, achei 10. Quero pedir ao torcedor Ponte Pretano, vamos ter calma, vamos ter paciência. As coisas vão se encaixar, Carlão. Tomara, espero que sim. Bom, vamos fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o melhor em campo. São 9h34, já vou começar aqui a abrir. Você quer falar alguma coisa, André? Não. Vamos lá, 9h34 então, deixa eu pegar aqui o melhor em campo, mas antes, deixa eu fazer aqui o sorteio do corte de barba e cabelo da Alfa Barber Clube. Vai lá que a produção tá passando pra gente aqui pro Hudson Batagim. Hudson Batagim fatura aqui o corte de barba e cabelo lá da Alfa Barber Clube. Obrigado, viu, Hudson Batagim, pela participação conosco. Valeu mesmo pela audiência. Antes de ir aqui para o craque do jogo, Fábio Alves de Almeida, João Limínio Neto, Roberto Santos, realmente o pênalti não marcado. A exclusão e a entrada do Mailton mudaram toda a história do jogo. Hoje eu não vou dormir antes da coletiva do Hélio dos Anjos. Digo, Felipe Moreira. Meu, como secam a ponte. Credo. Tá dizendo aqui o Donizete. Pois é. Bom, vamos lá. Vamos abrir aqui então a votação do melhor em campo. A Ponte Preta venceu a equipe do Botafogo pelo placar de 2-0. Agora, o melhor em campo. O craque do jogo. Bora lá, vamos começar aqui com o povo primeiro. Osmar Dangá, gente, eu saí do YouTube, então tô pegando aqui algumas mensagens, tá? Perdemos o Felipe Moreira, infelizmente. Amanhã assina com a CBF, tá dizendo o Osmar Dangá. É um crítico aqui dele, né? Ângela Maria. Se segure que o elevador começa a descer agora. Carlos Lemos Matozinho. Podemos efetivar o treinador? Quem mais aqui? Vamos pegar aqui as mensagens aqui. Deixa eu voltar aqui. Edson Cláudio. Filipinho, melhor em campo. Um voto pro Filipinho. Gente, me ajudem aí, tá? O Hudson Batagini. Vou ficar mais bonito que fio de barbeiro em quermesse. Ele já explicou essa, eu nunca entendi. Mas tá bom, Hudson. Edson já é realidade na zaga, diz o Edson Cláudio. Um voto pro Filipinho aqui. Carlos Lemos Matozinho. Próximo jogo, nova vitória da Macaca. Neuri Menezes, Filipinho. 2 votos pro Filipinho. Gameplay BR, Filipinho. 3 votos pro Filipinho. Wilson Correia. Hoje. Já li a mensagem dele. Realmente o pênalti não marcado. Roberto Santos, também já li. João Limírio Neto. Não tinha como imaginar, com todos os desfalques, ganhar 2-0 do invicto Botafogo. Fábio Alves de Almeida, Filipinho. Carlos Eduardo Lemos Matozinho, Filipinho. Edilson Roberto, Filipinho. Carlos Lemos Matozinho está dizendo aqui que nunca criticou o Mailton, mas ele votou no Filipinho como melhor em campo. Aparecido Alves, Filipinho. Roberto César Santos, Filipinho. Gustavo Carvalho, Filipinho. Cara, será que não vai ter um voto que não seja do Filipinho? Eliana Silva. Akira Miyamoto. Felipe Amaral. É Felipe, mas não é o Filipinho. Edilson Roberto. Mailton mandou muito bem, mas o Filipinho, além do gol, tá jogando muito. O melhor em campo foi ele. Ângela Maria. Valeu, equipe Futebol Interior. Wilson Correia acabou. Gustavo Carvalho. Mailton achou a posição dele. Valeu, Silvana Pereira. Bom, aqui do torcedor da Ponte, né? Deixa eu ver, tem mais uma mensagem aqui. Silvana Pereira, Filipinho, vem se destacando.
o Jorge, o Eliel jogou muito. Ele tá votando no Eliel. Tivemos um voto pro Eliel, um voto pro Felipe Amaral e mais de 20 votos aqui pro Filipinho, portanto, com Neuri Menezes votou no Filipinho, já falei. Portanto, Filipinho com 2 votos já. O Frank Francisco, quem foi pra você o melhor em campo? Da Macaca, diga aí. Carlão, essa tá fácil, mas de novo eu vou fazer o que eu costumo fazer sempre, Carlos. A gente tem que salientar, né? Hoje vários jogadores estiveram muito bem. Pra mim, melhor em campo foi o Filipinho, mas meu voto nessa noite vai ser novamente pro Edson. Que partidaça do Edson de novo na nossa zaga, Carlão. Edson. Isso, o Edson. 2-1, 2 votos do Povo, 1 voto pro Edson, 2 votos pro Filipinho. Vai, André, você. Olha, eu poderia dar tanto pro Mailton como pro Eliel, mas realmente eu vou com a galera. O Filipinho realmente vem se despontando, já no último jogo da Ponte ele foi muito bem também. Então, pra mim, o craque do jogo é o Filipinho, camisa número meia dúzia. Filipinho que vai ser, já foi, né? Porque você deu o voto pra ele, o Povo votou 2 vezes, 2 votos. Então são 3 com 1 do Frank. Mesmo que eu vote em outro jogador, o Filipinho é o segundo jogo consecutivo dele como melhor em campo aqui nos canais de futebol interior. Cara, eu gostei demais do Filipinho, mas ele já ganhou, então só pra colocar aqui nesse meio, o Mailton. Entrou em 40 minutos mais os acréscimos, que foram 6 minutos, né? 46 minutos em campo, mas ele mudou o jogo. Mesma nota vou dar pro Filipinho e pro Mailton, tá? Mas vou votar no Mailton aqui pra lembrar dele, portanto, Filipinho, com 3 votos, eleito o craque do jogo. O melhor em campo, o craque do jogo. Muito bem, deixa eu pegar o destaque final aqui, 9h40, do nosso repórter, o André Luiz, o repórter feliz. Macaca venceu, hein, André? 2-0 com um monte de desfalque. Agora joga contra o Ceará, né? E venceu com um V bem maiúsculo, Carlos Corsato. A primeira vitória da Ponte nesta Série B. A Macaca vai a 4 pontos. Neste momento é a 11ª colocada. E daí dá tchauzinho para a zona de rebaixamento da Série B neste momento. O próximo compromisso da Macaca será no próximo domingo, 11 horas da manhã, Moisés Lucarelli, diante do Ceará Sporting Clube, diante do vovô. Para essa partida, o técnico Felipe Moreira tem aí algo em torno de 4 dias para comandar sua equipe, principalmente checar aí o departamento médico, mas o certo é que Matheus Jesus e Gé, que retornam de suspensão automática, ficarão à disposição do treinador, também o Dudu e o restante do elenco dos jogadores que estão no DM deverão ser aí melhor avaliados, como no caso aí do Elvis, também eu acredito que também o Jean Carlos deverá passar aí por uma ressonância magnética, talvez, para ver qual o grau da sua lesão. Então, no decorrer da semana, o técnico pontepretano irá moldar sua equipe para o compromisso diante do Vozão. O vovô, o Ceará, domingo, 11 horas, Moisés Lucarelli. Já com o destaque final do Pantera, o Botafogo Futebol Clube, que após a derrota desta noite no estádio Moisés Lucarelli por 2-0 para a Macaca, o próximo compromisso do Pantera será na próxima sexta-feira, 21h30, estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto, diante do Vitória Esporte Clube. Para essa partida, o técnico Adilson Batista terá aí de 2 a 3 dias para movimentar o seu elenco, trabalhar tática e tecnicamente a equipe, visando o compromisso diante do Vitória, mas ele não poderá contar com o zagueiro Márcio, que foi expulso na partida de hoje, diante da Ponte Preta, Carlos Corsato. Legal, André, grande abraço pra você, obrigado aí pelos trabalhos, você volta então domingão, hein, 10 da manhã,
Ponte e Ceará, jogão, jogo de alvinegros, majestoso, quem sabe a segunda vitória da Ponte para dar um refresco aí nessa Série B do Campeonato Brasileiro. Valeu, André. Valeu, Carlos, estarei nessa, forte abraço a você, Frank Francisco, fui muito bem assessorado esta noite aqui nos estúdios da Rádio FI, Canais Futebol Interior, por ele, o nosso MacGyver, o nosso Shazam, o nosso Samurai, Felipe Marques. Forte abraço a você, ouvinte da Rádio FI, Canais Futebol Interior. E até domingo, a partir das 10 da manhã, com Ponte Preta e Ceará. Até lá! Valeu, grande André Luiz, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Duas informações aqui, o Pedro Lino, nosso repórter que está lá ajudando a gente, disse que o Jean saiu de muleta e que eu fiz uma outra pergunta para ele, né? Para tentar descobrir se o Elvis teria condições de jogo. Ele disse que, palavras do Felipe Moreira, sim, o Elvis deve ter condições de jogo contra o Ceará. Tomara, né? Tomara. Obrigado, viu, Pedro? Parabéns. O nosso Pedro Lino, que amanhã vai estar conosco no Meio Campo FI. Mas obrigado, viu, Pedro? Parabéns aí pelo trabalho. O Pedro, que foi o nosso repórter lá no estádio Moisés do Carelli, trazendo as informações aí que o Jean saiu de muleta e que o Elvis vai voltar no jogo contra o Ceará. Parabéns pelo trabalho também a nossa dupla de repórteres, o Pedro Lino e o André Luiz. 9h44, agora, o Felipe Marques, vamos para as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Vamos para as notas do jogo então, o Frank Francisco. Vamos lá, Ponte Preta venceu depois de 5 jogos, né? Contando aqui os 2 jogos da final do Paulistão. A Ponte empatou o primeiro jogo fora 1-1 com o Novo Horizontino. O segundo jogo foi 0-0, vencemos nos pênaltis, mas não ganhamos o Novo Horizontino. E depois mais 3 jogos no Campeonato Brasileiro. Portanto, depois de 5 jogos com 3 empates e 2 derrotas, a primeira vitória da Ponte Preta, primeira vitória do Felipe Moreira no comando da Ponte, também depois de 3 jogos. Vamos lá, vamos para as notas do jogo aqui. Kaique França. Kaique França, nota 7, seguro, né, Carlos? Mas não participou muito, não. O time estava muito bem postado, o que reforça o que eu falei, Carlão. Partida maiúscula da Ponte hoje, hein? Nota 7 para ele pela tranquilidade. Verdade, a Ponte não teve sufoco. Deixa eu só responder o ouvinte aqui. O Gustavo Carvalho tá perguntando: Carlão, o que aconteceu com o Fabinho, aquele meia que se machucou e nunca mais jogou pela Macaca? Lembra dele? Lembro sim, Gustavo. O Fabinho voltou pra Rússia. Tinha contrato com a Ponte só até o final do ano, né? E o time russo não quis emprestar pra Ponte novamente. Então ele voltou lá pro seu time de origem, viu? Ô Gustavo, um abraço pra você. Uma pena, né? Foi contratado e não conseguiu jogar. 7 pro Kaique, é isso, né? Isso, nota 7. Luiz Felipe. Luiz Felipe também nota 7, Carlos. Principalmente segunda etapa dele subiu demais. Já tinha feito um bom primeiro tempo, mas a segunda etapa ele foi praticamente quase que perfeito. E o Edson, zagueiro? Grata surpresa, Carlão, como esse rapaz está jogando. E jogando com autoridade, hein? Vai ser duro tirar a camisa dele, hein? Tanto que já colocaram 3 zagueiros. Amigo, olha aí. Eu dei nota 8 pro Edson. E se for pra colocar nego ruim, né? Deixa foi zagueiro bom, né? Deixa ele lá, tá tudo certo. Fábio Sanches saiu no intervalo. O Fábio hoje não viveu um grande dia, Carlos. Ele realmente não estava bem, mas isso acontece. Mesmo assim, nota 6 pro Fábio. 6 pra ele. Matheus Silva. Nota 7, Carlão. Eu gosto do Matheus Silva, é zagueirão, hein? Ele é um zagueiro... Eu falava muito isso sobre o Mineiro na Ponte Preta. Mineiro era um jogador, Carlão, na Ponte, que ele nunca saía... dificilmente ele saía da faixa da nota 7. Quando ele saía era pra cima. Eu não me lembro nenhuma vez do Mineiro fazer uma partida horrível. E o Matheus Silva é o típico zagueiro de nota 6 e 7, estilo do Mineiro. É um jogador que ele tem um ritmo de jogo, Carlão. É aquilo ali. Se for pra sair, ou ele vai lá embaixo de uma vez, ou leva um 10. Hoje, nota 7. Nota 7 pro Matheus Silva. Vai ter pênalti pro Atlético Goianiense, viu? Aliás, que demora, né, pros caras dar um negócio que é tão simples, né? Pênalti. É demais, viu, Carlos? Pênalti pro Atlético Goianiense. Estamos no comecinho do primeiro tempo por lá. Deixa eu voltar aqui pra partida, né?
Estamos com 17 minutos, tá 0x0, mas vai ter pênalti agora pro Atlético Goianiense. CRB e Sampaio Corrêa empataram 0x0. Ponte Preta 2, Botafogo 0. Ontem Londrina e Criciúma empataram 1x1. Os jogos de hoje, né, mais Atlético Goianiense e Chapecoense. Amanhã tem Ituano, ABC, Mirassol, Novo Horizontino, Juventude, Guarani, com cobertura aqui dos canais de Futebol Interior, Avaí e Vila Nova. Vamos lá, Arthur. O Carlos, Arthur vive um momento fantástico na carreira, hein? Vamos combinar. Essa passagem atual pela Ponte Preta, o Arthur se transformou num líder dentro de campo, num jogador importantíssimo, como sabe fazer uma leitura de jogo, Carlos. Atuou pela lateral, quando foi preciso passar para fazer o terceiro zagueiro, ele não só fez o terceiro zagueiro, com a noção de espaço que ele tem, ele foi para o ataque e bateu uma bola para gol no segundo tempo, a primeira chegada da Ponte. Então, assim, um jogador que ele vem num franco crescimento fantástico. Hoje eu dei nota 7,5 para Arthur. E foi ele, no lance do gol, que rouba a bola, né, pro chute do Mailton. Arthur, 7,5 para ele. E o Felipe Amaral? Felipe Amaral, Ficou até o final, nota 7 e me surpreendeu pela garra, disposição, a luta. 7. Felipe Amaral, 7. E o Filipinho, gol do Atlético Goianiense, hein? Cobrança de pênalti, camisa número 9 do Atlético, na marca de 19 minutos do primeiro tempo, Atlético Goianiense 1, pênalti que aconteceu, Chapecoense 0. Bora lá, nota pro Filipinho. Filipinho, 8,5, Carlos. 8,5. Parecia um centroavante, hein? O melhor em campo, eleito o melhor em campo. Olha, pela equipe Futebol Interior. Você falou que você foi muito feliz, Carlos. Existe o chute forte, mas também existe a cabeçada do Filipinho, hein? Caraca, que paulada de cabeça. Cássio Gabriel, escanteio que originou o segundo gol, cobrado por ele. Cássio Gabriel, nota 7 hoje, Carlos. 7 pro Cássio Gabriel. Faz sempre um jogo seguro, Sim. né? Ele foi muito melhor hoje na segunda etapa, né? Todo o time, no modo geral, se encaixou melhor com aquela mudança que eu pedia do Jean Carlos. Apesar dele ter se contundido, e aí a mão divina orientou o Felipe Lucha Moreira, né? Eu chamei de Guardiola, né? Mas pode ser Lucha. Felipe Lucha Moreira, Carlão. Melhor. Luxemburgo é fera. Pra mim, o melhor treinador do Brasil. Falem o que quiser, o cara é fera. E já que tô falando aqui do Atlético Goianiense, quem fez o gol do Atlético Goianiense na cobrança de pênalti foi aquele centroavante que estava contratado pela Ponte, mas na semana a Ponte teve o transfer ban. Gustavo E Coutinho. ele foi pro Atlético Goianiense, foi ele que fez o gol, cobrou pênalti, o Ayrton. Esse goleiro pegou o pênalti do Elvis, né? Foi pro canto, ele bateu no outro, 1-0 pro Atlético Goianiense. Que nota mesmo pro Cássio Gabriel? Nota 7, Carlos. 7. Pablo Diego. Nota 7 também. Lutou demais, hein, Carlos? Nas redes sociais o pessoal tá criticando, metendo pau no Pablo Deus, Diego gente, aqui. correu demais. É porque no segundo tempo ele teve uma bola que ele podia ter tocado pro Samuel Andrade, Samuel ia fazer o gol. Carlão. E a mas outra ele chutou na lua. Vamos entender uma coisa? Hoje eu tava vendo a melhor temporada em gols do Pablo Diego é agora na Ponte Preta, Sim. na carreira dele. Sim. Na carreira dele. Imagina vivendo o momento que ele tá vivendo. Hoje, Carlão, a única, vamos dizer assim, estrela do ataque da Ponte era ele. E ele marcou, ele deu combate. Ó, um gigante em campo. Não conseguiu só fazer o gol. Então, pra mim, nota 7 pro Pablo Diego. Eliel? Elielzinho, esse menino é promissor, hein, Carlão? Você até falou, ele não pode ficar fora do time. Precisa dar um jeito de em algumas partidas, ele jogar junto com o Gé. Ele é muito rápido, nem 7,5 pro Eliel, Carlos. 7,5 pro Eliel. Agora vamos lá pros 4 jogadores que entraram no segundo tempo. Primeiro o Jean Carlos. Dá nota pro Jean Carlos, ficou 5 minutos em campo e se contundiu, né? Que pena. Sem nota, Carlos. E fica aqui, Jean Carlos, a nossa torcida por você. Que o Senhor te abençoe, que você possa ter uma boa recuperação e que acorde sem dor amanhã, Carlão, que seja só uma pancada. Tá bom, garoto? Abraço pra você. Sem nota pro Jean. Mailton entrou depois com 5 minutos do segundo tempo na vaga do Jean Carlos. O Mailton foi outro ator de luxo hoje nessa apresentação fantástica da Ponte Preta. Carlos, eu não tô nem acreditando. 7,5 pro Mailton. Por isso que eu ainda tenho fé que o Guipira vai meter uma bola na rede, velho. Gente do céu, que é isso? 7,5 pra ele. 7,5 pro Mailton. Vamos lá, quem mais aqui? Samuel Andrade. Hoje... Deu um passe, deu uma cavadinha pro Eliel que... Carlos, meu Deus, hein?
Futebol, ele tem algumas coisas que são fantásticas, né? O Samuel Andrade é um jogador de bons predicados. Entrou num momento difícil, como a gente falou nos jogos que entrou, não estava indo bem. E você vê como é o clima, né? Hoje com o time ganhando, ele entrou sem peso, sem responsabilidade, livre. A gente percebeu que ele entrou livre. E você falou aí, ele fez um passe pro Eliel, que eu vou te contar. Ó, se o Eliel acerta, Carlão, porque aquela bola o Eliel tinha que bater tirando peso. E ele não conseguiu. A jogada o goleiro estava em cima dele também. A jogada foi muito rápida. Mas olha, pelo Avan Premier, como eu não tinha gostado das outras, essa confirma as minhas expectativas. Eu dei nota 6 pro Samuel Andrade. 6 pro Samuel Andrade. E o Guipira entrou... Sem nota, Carlos. Não teve tempo nem de pegar na bola. Então, pra mim, sem nota. Parece que perdeu um pouquinho de espaço aí com o Felipe Moreira, né? Tinha mais espaço com o Hélio dos Anjos que com o Felipe. Parece, né? Não que o esquema... O Felipe, pelo que eu entendi, Carlos, ele tá trabalhando com o elenco. E essa é uma questão, por exemplo, que eu gosto do Luxemburgo. O Luxemburgo não é um treinador de 11 jogadores. E o Felipe, se pegar essa linha, como hoje ele me deu a entender nessa entrevista, Carlos, que são 2 jogos dele no comando e são 2 formações diferentes, 2 posicionamentos diferentes da equipe em campo, e uma coisa que surpreende demais, você pegar um 3-5-2, que a gente sabe que não é para qualquer time fazer. Não. E com um vídeo, como relatou para nós aí o Fábio Sanches, né? Falou na primeira entrevista. O Fábio falou, foi com vídeo, gente. Foi no bate-papo, foi com vídeo. Isso demonstra o quê? Treinador inteligente, estudioso. Outra coisa, a gente critica muito no nosso elenco, os jogadores se doaram, o que prova que não tem racha. A gente precisa parar de imaginar coisa onde não tem. Hoje, para mim, eu vou parar com muita coisa que eu tava achando. Acho que a resposta foi dada em campo. Então, Carlão, nota 10 hoje, hein? Pro técnico? Pô, Felipe? Não, 10 não, né? Nota 8, Felipe Moreira. Pra não dizer que eu não fui legal. Eu dei 7,5 no outro, 8 hoje, Carlos. 8 pro Felipe Moreira, o técnico da Ponte Preta. Você gostou do jogo? O primeiro tempo foi ruim, né? O primeiro tempo foi muito pegado, né, Carlos? Mas a Ponte... E muito por questões, Carlos, tática, a Ponte Preta encaixotou o Botafogo. O Botafogo teve muita dificuldade para jogar. Eu acho que o Felipe foi muito feliz hoje. Hoje, realmente, parabéns para ele. Mas a segunda etapa, Carlos, com um jogador a menos, sobra espaço e a Ponte soube jogar. E o Botafogo não ficou lá atrás, não, amigo. O Botafogo desceu, o Botafogo teve oportunidade de gol, o Botafogo deu trabalho para a Ponte, o time estava muito bem postado em campo, os jogadores muito comprometidos. Carlão, eu vou dar nota 7 para esse jogo. Hoje foi tudo surpreendente. Nota 7 pro jogo. 9h55 e para fechar a arbitragem, Marielson Alves da Silva, baiano de 40 anos, ele é funcionário público, auxiliado pelo Alessandro Álvaro Rocha. Eu sempre venho preparado, né, pro jogo, e dizem que é bom isso, né, que você não consegue usar todas as suas informações, né. Então essa é a hora de eu trinchar aqui, ó. O Marielson, eu já falei dele, tem 40 anos, é funcionário público, mora em Vitória na Conquista, na Bahia. Auxiliado pelo Alessandro Álvaro Rocha de Matos, 47 anos, ele é investigador de polícia, hein? Cuidado com o homem. Mora em Simões Filho, na Bahia. Os caras moram bem, né? Olha o outro que mora muito bem. Oh, que saudade. Ele, Carlos Franco de Oliveira, 41 anos, professor de Educação Física, mora em Salvador, na Boa Terra. O VAR, o Jean-Pierre Gonçalves Lima. Ele é professor, 43 anos, mora em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aliás, mandaram bem, né? Quando acertam, a gente tem que falar aqui, né? Não foi realmente pênalti em cima do Eliel. Aí o jogador da equipe do Botafogo foi expulso, o Márcio, né? E a partir dali a Ponte mudou o seu jogo. Mas o árbitro do jogo dá o pênalti e aí o VAR muda tudo. Não foi realmente pênalti. O que você achou aí do pessoal da arbitragem, hein, Frank? Carlos, no início do jogo eu não estava gostando muito dos critérios que ele estava utilizando. Mas, no modo geral, ele melhorou também a arbitragem dele. Na segunda etapa, parece que entendeu mais o jogo, né? Eu gostei, Carlão. Olha, poucas vezes fiz isso, hein?
Nota 7 pro trio de arbitragem, gostei. Muito bom, tá certo. Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. 9 da noite, mais 57 minutos, tá aí então as notas do jogo. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bora lá então, Frank, com o seu destaque final. Afinal de contas são 9h57. Daqui a pouquinho tem todo o segundo tempo do jogo do Bragantino, que tá jogando pela Copa Sul-Americana contra o Estudiantes. Bragantino 0, Estudiantes 0, São Paulo pela Copa Sul-Americana também empatou 0-0. O Santos vai empatando com o Newell's Old Boys da Argentina pelo placar de 0-0. Eu sei que você quer saber o jogo da Copa Libertadores da América, viu, Frank? Então vamos lá, porque o Corinthians está empatando com o Independente Del Valle na estreia do Lucha. 1-1, intervalo de jogo. Fluminense e River Plate também empatam em 1-1. Os brasileiros, tá? Na Copa Libertadores da América. Os brasileiros em campo hoje, né? Em campo hoje os brasileiros. Fluminense 1, River Plate 1. Corinthians 1, Independente também 1. Intervalo do jogo, Atlético Goianiense na Série B vai vencendo a Chapecoense 1-0, Gustavo Coutinho marcou. Seu destaque final, Frank, Ponte venceu 2-0. Belíssima vitória da Ponte Preta, uma vitória maiúscula. Uma vitória hoje, e eu vou ressaltar outro personagem, Carlos, que não pode a gente nunca esquecer. Torcedor Ponte Pretano na arquibancada. Torcedor, você faz a diferença. Você injeta ânimo nessa equipe. Você entra das arquibancadas, você joga junto com o time. O time ele ganha uma característica fantástica. Eu jamais vou deixar de dizer isso. A Ponte Preta é a sua torcida. A torcida da Ponte é a Ponte Preta. Então nunca esqueçam isso, é muito importante. Gostei da apresentação da Ponte hoje, Carlos. E vou falar uma frase aqui que ela é batida, mas ela é verídica. Não é porque ganhou que está tudo certo. Exato. E não é porque perdeu que está tudo errado. Mas hoje eu tenho mais motivos para elogiar do que criticar. E o Carlos sempre fala disso, né? Muricy Ramalho fala muito que nada resiste ao trabalho, e eu tô vendo o grupo falar em trabalho. Tô vendo o Felipe falar em trabalho. O Felipe resgatou algumas coisas aqui que a gente acostumou a ouvir o Hélio falar. O Carlos foi muito feliz nesse detalhe, Carlão. O Hélio sempre atribuiu tudo muito para ele. Entendeu? Por mais que ele dissesse, ele nomeasse as pessoas, ele sempre atribuiu tudo muito para ele. E hoje, o Felipe, Carlão, deixou muito claro que tudo aquilo que a gente viu na mão do Hélio passou pelo Felipe. Hoje ele relembrou, o Filipinho jogou com ele sub-23. Sim. Foi ele que acabou indicando o Filipinho pro Hélio. E o garoto evoluiu, ele tem acompanhado. Aliás, eu tenho uma informação rapidinho, eu sei que o destaque final é seu, mas o Filipinho, a gente é um amigo nosso, né? Então, ele veio para Ponte Preta através das mãos do Marco Aurélio Jacozinho. De quem eu sou também fã, hein? Gosto do Jacozinho, hein? Grande Jacó. O Jacó trouxe ele. Ele tava no... Se eu não me engano, ele era do Maranhão. Né? Jogou no... Nacional do Amazonas. Ele foi, inclusive, campeão com o Nacional do Amazonas em 2021. E, curiosamente, era meio armador, hein? Ele veio pra Ponte, né? Ficou no time sub-20. E aí foi pra esse time sub-23. Aí, o Felipe Moreira treinando o time sub-23, o Marco Aurélio, o pai, né, de vez em quando acompanha o Felipe. Tanto que no jogo contra o Criciúma, já são 3 jogos do Felipe Moreira como técnico da Ponte Preta, Criciúma, Chapecoense e agora. Tanto que no jogo contra o Criciúma, o Marco Aurélio Moreira desceu até do ônibus. Tava no ônibus com os jogadores. Né, e ele acompanha o filho. E ele tava treinando, o Filipinho no treino, lá no sub-23... O Marco Aurélio chamou o Felipe, isso aí foi uma pessoa lá de dentro, e falou assim: quem é esse menino aí? Aí, é o Filipinho, veio tal. Falou assim, mas tá fechando o contrato dele com a Ponte terminava no final do ano passado. Falou assim, rapaz, pede pra renovar, o moleque é muito bom. Então quer dizer,
é gente que manja do negócio, né? Sem dúvida Gente nenhuma. que manja do negócio. Você pode criticar à vontade aí o filho, mas o pai manja do bagulho, né? E o filho tá mostrando também que conhece, hein, Carlão? Pra minha surpresa, por Frank, exemplo. é um jogo, né? Já são 3 jogos, mas assim, me irrita demais, né? E o destaque final é seu, mas a gente vai trocar uma ideia aqui na parceragem, né? Me irrita demais, e assim, quando perde um jogo, não tá tudo errado. Quando ganha também, não tá tudo certo. Sem dúvida nenhuma. Mas, poxa, o cara nem comandou a Ponte Preta ainda e as pessoas já estavam falando que não tinha dado certo, né? Até tive uma pergunta de um repórter lá, ao que mudou do Felipe de 2017 para 2023. Gente, o tempo não é só para colocar rugas no nosso rosto. É para trazer especialização, né? Ele continuou trabalhando, ele foi auxiliar do Carpini, que hoje é o técnico do momento, chegou a ser cogitado para o Corinthians, né? É o técnico do momento, ele foi auxiliar do Carpini, ou seja, ele trabalhou no futebol, então, poxa, vamos esperar um pouco, né? Sim. Menos um pouco, dá uma segurada aí, né? E outra, a Ponte não pode contratar técnico, porque ela não pagou o anterior. E então, por esses motivos todos, Carlos, a gente tem que entender e pedir ao torcedor, tenha paciência, continue fazendo a sua parte nas arquibancadas, você é o grande reforço da Ponte Preta sempre. Torcedor ponte pretano, sem você a Ponte não existe, tá certo? É sempre assim. Carlão, meu pai me criou dentro do Majestoso, então o que eu tô falando aqui é de cadeira, gente. Ponte Preta é isso aí que nós estamos vendo, é luta, garra, esses meninos têm. E eu sempre falava pro Carlos isso aqui em off, né, Carlão? Que a Ponte precisava voltar às raízes de formar jogadores na base e a gente ter, não só a questão do ídolo, do ex-jogador, mas aquela pessoa referência dentro de Ponte Preta. E para mim a felicidade, uma das primeiras coisas que o Eberlin fez foi trazer o Edson Abobrão. Fantástico, acertou na mosca. Na verdade, no olho da mosca. Ele acertou no olho da mosca. É a gente aguardar, a gente dá tempo ao tempo. E voltando a frisar, pelo amor de Deus, não vão dizer aqui que a gente mudou de opinião. Eu quero ser bem claro, precisa dar tempo pro Felipe. O Felipe me chama muito a atenção, eu ressaltei pro Carlos aqui e para você, torcedor. Em 2 jogos, ele mexe na estrutura da equipe da Ponte e o time corresponde. Não trouxe a vitória de Chapecó por uma falha, por eu vou dizer, um lance lamentável nos acréscimos, mas hoje ganhou com autoridade, com maturidade, fez uma boa partida, Carlão. Então, pra mim, dar um tempo que a coisa pode dar certo. Valeu, Frank. O Gordo falou muito, Carlão. Torcedor ponte pretano, um abraço pra você, um beijo no coração. E domingo é de manhã o jogo da Macaquinha? 11 da manhã, 10 da manhã, jornada esportiva. Você, Marcelo, Seca Pimenteira Corsato e André Luiz. Eu vou esquentar o Marcelo aqui. Nós vamos cravar outra vitória da Macaquinha, hein? O Jaera vai estar com a gente. Nação, beijo do Gordo. Fui! Esse Frank Francisco, comentarista aqui dos canais Futebol Interior. 10 da noite, mais 5 minutos. Bom, então com a participação do Frank, só deixa eu trazer aqui rapidinho os jogos da Série B. 4ª rodada que começou ontem com Londrina 1, Criciúma 1, jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. Hoje entregamos a vitória da Ponte, 2-0 para cima do Botafogo, com gols de Mailton e Felipinho. CRB e Sampaio Correia empataram em 0-0. O Atlético Goianiense vai vencendo a Chape 1-0. Amanhã, 7 da noite, tem Ituano e ABC. Às 7 também, Mirassol e Novo Horizontino. Também às 7, Juventude e Guarani, com Lucas de Souza, com Wagner Ferreira, com Albert Cavalcante e com o Claudinei Corsi. Fechando a rodada, a 4ª, Avaí e Vila Nova. A Ponte volta a campo no próximo domingo contra o time do Ceará. Já o Botafogo joga na sexta. Na sexta já tem jogo pro Botafogo, 9h30 da noite contra o Vitória. Jogo com cobertura aqui dos canais Futebol Interior. O Wilson Rocha vai dar o recado aqui nos canais Futebol Interior. Bom, com os resultados de momento, Criciúma líder 10, Vitória 9, vai jogar ainda na rodada. Guarani, terceiro, 9, também joga na rodada. O Botafogo fica com 9, né? É o 4º colocado no momento. O Mirassol é o 5º, tem 6 pontos. O Vila Nova é o 6º, também com 6. O Atlético Goianiense está indo a 5 pontos. O Atlético mandou o Mozart embora, né? Mozart, depois do empate contra o Tombense, foi demitido pelo Watson Batista. Tá indo a 5 pontos nesse momento porque tá vencendo o jogo.
Deixa eu ver aqui. Não está computado os pontos aqui do Atlético. Então ele está indo a 8 pontos. O Atlético está indo a 8 pontos nesse momento, portanto, assumindo aqui a 5ª colocação, tá? 5ª colocação pro Atlético. Atlético 5º colocado, Mirassol 6º, 6. Vila Nova 7º, 6. Chapecoense 8ª, 4 pontos. Tombense 8º, 9º, 4. Novo Horizontino 10º, 4. Ponte 11º, 4. Londrina, que jogou já na rodada Ponte, passou Londrina, hein? 12º, 4. Ituano 13º, 3. Avaí 14º, 3. Ceará 15º, 3. Sampaio Correia 16º, já jogou na rodada, hein? 2 pontos. O Sport tem 1 ponto, mas só tem um jogo. O CRB 1 ponto em 3 partidas, já jogou também. Juventude, adversário do Guarani amanhã, não tem nenhum. É o 19º colocado em 3 jogos. O ABC, último colocado, 3 jogos, nenhum ponto ganho. Copa Libertadores da América. Deixa eu ver aqui, ó. Começa o segundo tempo. 1 pro Corinthians na Neoquímica, 1 pro Independente Del Valle. O Corinthians saiu perdendo, mas empatou. O Fluminense vai empatando com o River Plate pelo placar de 1-1. Mais cedo no Blense 2. Alcas 1. Liverpool 2. Argentino Júnior também 2. Atlético Nacional 1. Olímpia 1. Copa Sul-Americana. O Bragantino vai empatando 0-0. Já começou o segundo tempo, então tá na hora do Carlos Corsato parar de falar, né? O São Paulo empatou com o Tolima 0-0. O Santos vai empatando com o News Old Boys pelo placar de 0-0. Com isso, hora de fechar o fim de jogo aqui. Tem ficha técnica. Ô, Felipe, você é maravilhoso, cara. Ficha técnica do jogo. Bora pra Prone Alimentos. Prone Alimentos. Desde 2016, produzindo os melhores sais e acompanhamentos prontos para o consumo. Além das sensacionais pastas e os incríveis molhos, como o chimichurri e a salsa crioula. Prone Alimentos, a melhor companhia para o seu churrasco. Ficha técnica do jogo. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Ponte ganhou com Kaique, França do gol, Luiz Felipe, Edson, Fábio Sanches, depois o Jean Carlos, depois o Mailton, Matheus Silva e Arthur. Felipe Amaral, Filipinho e Cássio Gabriel, depois o Samuel Andrade, Pablo, Diego e Eliel, depois o Gui Pira, Felipe Moreira, o treinador. Botafogo de Matheus no gol, Vidal, Lucas Dias, depois Carlinhos, Márcio e Jean Vitor, Guilherme Madruga, Tarek, Tomás, depois Lucas Cardoso, Osman, depois Robinho, Salatiel, depois Carlos, Luiz Henrique, depois Edson, Adilson Batista, o treinador. Marielson Alves da Silva, 40 anos, funcionário público árbitro, auxiliado pelo Alessandro Álvares Rocha, Eli Carlos Franco de Oliveira e Jean Pierre Gonçalves Lima no VAR. Gols da Ponte: Mailton, 16 do segundo tempo, chute de fora da área, uma roubada de bola do Arthur. 1-0 Ponte. A 26, Cássio Gabriel cobrou escanteio. Felipinho testa na bola. 2-0 para Ponte. Público 3.271 para uma renda de 38.390. Quarta rodada, Série B do Campeonato Brasileiro. Deu Ponte pelo placar de 2-0. Vidal, Jean Vitor, Tarek e Robinho foram amarelados no time do Botafogo e o Márcio recebeu cartão vermelho a 9 do segundo tempo. Na Ponte, Luiz Felipe tomou amarelo, Felipe Amaral também foi amarelado e quem mais aqui? Pra mim, Felipe Amaral e Luiz Felipe, né? Os amarelados. Pra mim, só. Esses que tomaram cartão amarelo no time da Ponte. Portanto, fim de jogo majestoso. Ponte 2, Botafogo 0. Ficha técnica do jogo. Agora sim, hora de fechar o fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, você ouviu Fim de Jogo. Às 10 da noite, mais 11 minutos. Prepara aí o pessoal lá de Bragança Paulista. Lá no canal do pessoal lá da Esporte Total, viu, meu querido Felipe Marques, né? Você pode procurar por canal do Loredo no YouTube, fica mais fácil, inclusive, né? Porque vem aí Bragantino e Estudiantes
na sequência da jornada esportiva, todo o segundo tempo, Copa Sul-Americana. Final da jornada esportiva para Mistral Norte Sul Patriani, o mais novo lançamento da construtora Patriani, construtorapatriani.com.br, o site Iga Atacado, maior variedade com os menores preços, 3 lojas, Campinas, Santa Bárbara e Sorocaba, Store Colchões, uma empresa do Grupo Fininho, 2 lojas em Sumaré, no Maria Antônia e no Parque Bandeirantes, Shimozono, Mega Sorte Loterias, Mega Sorte pra você, Ovo Satoshi, sua vida mais saudável, Pizzeria Papagaios, a qualidade em fazer pizza, peça pelo delivery 3256 até 7626, Café Canecão, o café no seu melhor momento, Bebidas Poti, o puro sabor da vida, Prone Alimentos, produtos feitos com carinho, Ridier Comunicação Integrada, Jumpi Esportes, é muito mais que torcer, é jogar junto, e Restaurante do Dadá, pertinho da Lagoa do Taquaral. O Frank Francisco comentou, o nosso André Luiz reportou, junto com o Pedro Lino, que lá no estádio fez um belo trabalho com a gente na entrevista coletiva com o Felipe Moreira, na saída dos jogadores no gramado do estádio Moisés Lucarelli, o nosso Pedro Lino e o Felipe Marques, sempre mandando muito bem na mesa de áudio e vídeo aqui dos canais Futebol Interior, que tem a coordenação comercial do Claudinei Corsi, a direção executiva do Elcio Paiola e a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias. A gente volta a falar em esporte, quer dizer, não paramos, né? Porque vem aí o segundo tempo do jogo do Bragantino pela Sul-Americana, Bragantino e Estudiantes. Estamos com 9 minutos do segundo tempo, tá 0-0 o jogo, com o Loredo e toda a sua equipe. Mas amanhã, já às 7 da manhã, o Claudinei Corsi comanda o Café com Bola aqui nos canais Futebol Interior e na Essência, em 102.5, 98.5. E também, ao meio-dia, tem o Meio Campo FI. Estarei aqui junto com o Claudinei Corsi e toda a nossa equipe para falar do que foi a vitória da Ponte 2-0 para cima do Botafogo. Valeu, gente. Em nome de todos, eu, Carlos Corsato, agradeço o carinho da sua audiência. Que Nossa Senhora do Majestoso nos abençoe e nos ilumine uma semana mais que especial. Quando pensar em desistir, lembre-se de todos os motivos que o fizeram começar. Torcedor da Ponte, muito obrigado, viu, pela grande audiência aqui no YouTube, no Facebook, no Rumble, no canal de áudio, também nas parceiras, a Rádio Futebol na Canela ficou com a gente. Valeu, gente! Um abraço do tamanho do Majestoso para todo mundo e até a próxima! Tchau! Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.